Domingo, 4 de agosto de 2024. A organização da Olimpíada de Paris adiou por todo o final de semana as competições do surf por causa das más condições do mar e as ondas pequenas do Tahiti. Com isso, Gabriel Medina e Tatiana Weston Webb vão entrar na água nesta segunda-feira, último dia da janela, em busca da medalha de ouro. A previsão indica início das semifinais às 2 da tarde, no horário de Brasília. Um ataque de homens armados deixou 10 indígenas Guarani Kaiowá gravemente feridos em Mato Grosso do Sul. A denúncia foi feita pelo Conselho Indigenista Missionário e pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A agressão aconteceu em uma das 7 retomadas de terras na Lagoa Panambi após agentes da Força Nacional deixarem a região. Um ataque aéreo de Israel contra uma escola na faixa de Gaza deixou pelo menos 15 palestinos mortos. A ação ocorreu horas após 2 ataques na Cisjordânia, ocupada, matarem 9 militantes, incluindo um comandante local do grupo terrorista Hamas. Os militares israelenses disseram que a escola estava sendo usada como centro de comando do Hamas para esconder militantes e fabricar armas. No horário de Brasília, 3h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Apresentação: Rafael Pio. 3 da tarde, mais 4 minutinhos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos 99.1 da CBN Campinas. Hoje, domingão, 4 de agosto de 2024. Daqui a pouquinho, em 55 minutos, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli. É a última rodada do turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca buscando subir ainda mais na tabela de classificação para começar a sonhar com um possível acesso e vai enfrentar um Avaí, que é um sobe e desce dentro do campeonato incrível. Você vai acompanhar todas as emoções aqui na CBN Campinas com a narração de Carlos Cabela, com os comentários de Gabi Castro, as reportagens de Antônio Lupe lá na beira do gramado, onde tudo acontece e, claro, com a sua participação. É só mandar o seu WhatsApp pro 19 991869070 ou então através do youtube.com/CBN Campinas. Nós já estamos ao vivo no YouTube da CBN Campinas com imagens para você, os trabalhos técnicos lá no Majestoso, esse sonzão perfeito da CBN Campinas a cargo de Naldo Araújo com Nilson Belisário aqui nos comandos técnicos. No estúdio da CBN Campinas está no ar o Futebol Globo CBN. Mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Apresentação: Rafael Pio. E a gente vai trazendo tudo para você, todas as informações, todos os resultados, tudo que acontece nos Jogos Olímpicos de Paris. Ou seja, ouvindo a CBN Campinas, você fica bem informado de tudo que acontece no esporte pelo Brasil e pelo mundo. Já no gramado do Majestoso, Moisés Lucarelli, para trazer as primeiras informações da ponte. A Macaca
como ela está? Antônio Lupe, boa tarde, Lupe. Tudo bem, Rafael Ângelo Pio, uma excelente tarde para você, para todo mundo que está acompanhando mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Macaca que busca manter o 100% de aproveitamento sob o comando do técnico Nelsinho Batista, atuando aqui no Majestoso. Na última rodada, a Ponte foi até a Arena Pernambuco e não voltou com bom resultado. Perdeu para o Sport por 3-1. Porém, Nelsinho Batista destacou que foi a melhor atuação da Ponte Preta jogando como visitante. E jogar como visitante é o que tem atrapalhado os planos da Macaca até agora. Por isso, a Ponte quer manter esse ótimo retrospecto atuando como mandante. Em relação ao time, o técnico Nelsinho Batista hoje tem problemas no sistema defensivo. O Pedro Rocha, goleiro, e também o zagueiro Matheus Silva, eles estão fora do jogo, estão suspensos. Só que, por outro lado, ele pode ter a volta de jogadores importantes. É o caso do argentino Gabriel Risso, do volante Emerson, que estava suspenso, do Emerson Santos e do Ramon Carvalho, que estavam no departamento médico, e também a volta de Gabriel Novaes, um dos artilheiros da Ponte Preta na temporada 2024. A escalação ainda não saiu. Vejo Paulo Santana andando para um lado e para o outro. O assessor do Avaí só está aguardando a escalação da Ponte Preta. A Macaca, Pio, ainda faz um certo mistério em relação ao time titular. E hoje tem estreia de um uniforme novo. Foi lançado neste domingo, em comemoração aos 124 anos da Ponte. Mestre de cá foi o modelo. E confesso, Pio, não vi ele ainda aqui nos jogadores, mas as imagens da internet é um belo de uniforme. A expectativa para esse uniforme. Eu, particularmente, adoro esses uniformes comemorativos, obviamente, né? Desde que respeitem as tradições das equipes. Não aqueles que vêm de outra coisa, que não tem nada a ver, e aí tem uma explicação, é porque não sei o que, em tal ano. Esse da Ponte também, tô na expectativa de vê-lo. Daqui a pouquinho a Macaca confirmada. Todas essas dúvidas para a Ponte, trazidas pelo Antônio Lupe. E o Avaí? Esse Avaí, vou falar uma coisa pra você, o torcedor do Avaí, ele comemora, depois ele fica triste, aí ele melhora, aí ele cai de novo. O momento do time catarinense é terrível, hein, Lupe? É o time que está há mais tempo, né, sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Já são 8 jogos, né? O Avaí, que começou muito ruim a competição, depois reagiu, ficou 11 jogos invictos, chegou a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, só que nas últimas partidas, o Leão da Ilha, o Leão de Santa Catarina, acabou perdendo pontos importantes. O técnico Gilmar Dalpozo tem o desfalque do zagueiro Thiago Pagnussati, que recebeu o 3º cartão amarelo contra o Botafogo na última partida. O Avaí ficou no empate em 1-1 com o time de Ribeirão Preto na ressacada, e esse empate com gosto de derrota, porque o gol do Botafogo saiu praticamente nos acréscimos do segundo tempo, como diriam os antigos, no apagar das luzes. Por isso, a partida de hoje contra a Ponte Preta é fundamental para os catarinenses. Thiago Pagnussati tomou o 3º cartão amarelo, tá fora. Só que, por outro lado, o William Maranhão retorna após cumprir suspensão. Maranhão é aquele mesmo, ex-Santos, Atlético Goianiense, jogador experiente e que deve voltar ao meio-campo do time da Ilha. Daqui a pouquinho a definição de Ponte Preta, daqui a pouquinho a definição do Avaí. Vamos saber como virão as equipes, mas ele já pode dar pra gente uma prévia de como será que essa Ponte estará em campo daqui a pouquinho. Tem desfalques, mas tem retornos. De qualquer forma, imagina um time forte para enfrentar o Leão daqui a pouco. Por outro lado,
o time de Santa Catarina buscando a reabilitação. Uma coisa é certa, Gabi Castro, teremos um grande jogo. Boa tarde, Gabi. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Rafael Pio. Boa tarde pra você, boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. E olha como esse campeonato brasileiro da Série B, ele é dinâmico, né? Ele muda, porque o Avaí durante todo o primeiro turno ficou ou na liderança, ou no G4, sempre ali muito próximo, né? Nas últimas 8 rodadas não venceu nenhuma vez. E hoje a Ponte, que já trocou treinador, que sempre ficou muito próximo da zona de rebaixamento, se vencer, pode encerrar o primeiro turno na frente do adversário. Então, campeonatos longos, você não pode desistir, né? A Ponte mudou a rota, trocou aí, veio o Nelsinho Batista, devolveu confiança nos atletas, colocou de novo o trem nos trilhos e ele ainda dá umas escorregadas de vez em quando, principalmente fora de casa, mas hoje é em casa, a gente sabe que é um processo longo e difícil para conseguir também as vitórias longe de Campinas. Ponte em casa com o Nelsinho, 5 jogos, 5 vitórias, Avaí sem vencer há 8 jogos, então veja um favoritismo para a Ponte diante do Avaí, uma Ponte Preta que tem que tomar conta da partida, tem que querer essa posse de bola, fazer com que o Elvis seja o autêntico camisa 10, como tem sido em casa, distribuindo o jogo, olha para o Matheus Regis, vamos ver se o Dodô entra como titular num esquema com 3 atacantes, para ele poder olhar e ter a opção de jogar, e sempre a esperança de gols, o Jack está numa fase muito boa, e a gente vai ficar de olho no banco de reservas, para saber se vai ter o retorno do Ramon Carvalho, se vai ter o retorno do Gabriel Novaes, que é mais uma boa opção para o sistema ofensivo, e daqui a pouco eu falo também sobre esse sistema defensivo da Ponte, que eu vou ficar bem de olho, viu, Rafael Pio? E a Macaca vem de uniforme novo, camisa listrada, bonita, tô vendo aqui as imagens, também na expectativa para esse uniforme. Não tem a faixa na transversal, mas é um uniforme, Carlos Cabela, digno de vitória, digno de 3 iriguduns. Essa é a minha aposta para hoje, hein, Cabelinha? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde a todos que acompanham o futebol da CBN Campinas. Também acredito nisso. Acredito num bom futebol da Ponte Preta hoje aqui. Saia vencedora. Quem sabe com 3 iriguduns aí seria ótimo, não é? Mas a pergunta é a seguinte, eu só vi a parte da frente da uniforme da nova camisa. Eu só vi a parte da frente agora. Eu quero ver as costas da camisa, que é o que interessa. Eu não vi ainda. Não sei se o Lupe viu, o Gabi aqui já comentou que não viu. Não vi. Não, então. Esse é o X da questão. De repente, listra preta e branca, número preto em cima. Ai, Jesus. Mas é bonito. Por exemplo, o distintivo, que não é o distintivo que a gente tá... não é o oficial, né? É um P, são 2 P's, né? Sim. Ele é dourado. Tô imaginando um número dourado em cima desse listrado aí, Cabelinha. Você vai enxergar nada. E no sol ainda, né? Nossa, a lua pra cada um aqui ainda. Agora tem um detalhe, ainda bem que os jogadores da Ponte a gente conhece, né? Exatamente. Aí beleza, né? Exatamente. Só que hoje eu acho que vai ser em dose dupla. O Avaí vem de camisa listrada também, né? E aí eu quero ver como é que é o número do Avaí também, porque 2 aí não dá, não há óculos. O primeiro aqui é o Wagner Love, tá? O Avaí tá entrando neste momento pra Esse eu aquecer, conheço. Pio e amigos. Primeiro já é o Wagner Love. Pois esse é o primeiro que pisou no gramado, que é o Wagner Love. Mas assim, não há miopia que aguente, né? 2 camisas listradas em campo, sem dar pra ver o número, né? Não tem jeito, não. Quem tem labirintite com 2 Rapaz camisas do listradas, céu, eu vou dizer uma coisa. Não dá. Não vai terminar o jogo, vai ser narrador. O Gabi termina. Que maravilha. Olha, o Domingão Olímpico, se o sábado foi especialíssimo, o Domingão tá meio complicado, hein, gente? Teve a Carol e a Bárbara sendo derrotadas no vôlei de praia. E a Valdileia Martins, agora há pouco, ela se contundiu e ela desistiu das provas de salto em altura. Então, Valdileia Martins, fora das Olimpíadas, ou pelo menos, né, desse aparelho, o salto em altura, acabou de acontecer. Agorinha, ela ia pro salto, acabou sentindo e desistiu. A gente vai trazendo as informações, quadro de medalhas e também, agora há pouco, você ouviu no Repórter CBN, a Petra Chaves trazendo a informação lá de que Gabriel Medina e a Tati, eles vão para as águas apenas amanhã, isso porque hoje sem condições de provas, então não teremos o surf que estava programado para este domingo à noite. Muito mais no Futebol Globo CBN daqui a pouquinho.
Rápido intervalo, você manda sua mensagem pra gente, tá indo pro Majestoso, tá em casa, tá tranquilinho, vai acompanhar pelos 99.1 de onde? Conta aqui no 991869070 ou youtube.com/CBN Campinas. Quer se tornar professor do ensino técnico na rede pública? São Paulo precisa de você. São 3.000 vagas com remuneração de até R$ 5.300. O Estado está fazendo a maior expansão de alunos do ensino técnico da história. É você transformando o futuro de milhares de estudantes. Inscreva-se até 5 de agosto. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo. São todos. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 00:30 às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Faltando 41 minutinhos pra bola rolar no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco tem Ponte Preta e Avaí com Carlos Cabela, Gabi Castro e também com Antônio Lupe. Nosso grande William Cabelo já tá concentrado, já abriu aquele refrigerante, aquele amarelo, sabe? Já tá tomando uma, mandou a foto aqui no copo do Primavera de Indaiatuba. Deve ter derrubado uma cerveja, né? Ah, no mínimo, né? Que Caiu, coisa. né? Ah, caiu, é. Que Bill! coisa. Oi, Antônio. Ponte Escalada. E aí, em relação às dúvidas que tínhamos, já tudo definido, Lupe? Definido. Vamos lá, então. No gol, sem Pedro Rocha, vai Luan. Isso confirmado com a 30. Igor Inocêncio volta para sua posição de origem. Vai para a lateral direita, com a camisa número 2. Joilson é o substituto de Matheus Silva, que está suspenso. Ele forma a dupla de zaga com Sérgio Rafael. E Gabriel Risso, o argentino, volta na lateral esquerda com a 33. Meio campo, Emerson, que estava suspenso, volta ao time, ao lado de Castro, Elvis e Everton Brito, que vai jogar ali como um atacante, preenchendo o meio campo. No ataque, Matheus Regis e Gé. Deixa eu ver aqui o banco. O Emerson Santos volta, fica no banco à disposição. Mesma situação do... rapaz, o Ramon ainda não voltou. Ramon não voltou ainda, mas o Gabriel Novaes voltou, tá no banco. Além do Guilherme Portuga e do Hudson. 2 jogadores que foram contratados durante a semana, eles chegam por empréstimo da Portuguesa, disputaram a Copa Paulista. Na entrevista coletiva dos dois, eles afirmaram que chamaram a atenção da diretoria da Ponte através de um jogo-treino que aconteceu aqui no Moisés Lucarelli. Então, Guilherme Portuga e Hudson, pela primeira vez relacionados para a Série B. Hudson é volante, o Guilherme Portuga é um meia, mas também pode jogar no ataque. Confirmando a Ponte, 30 Luan, 2 Igor Inocêncio, 13 Joilson, meia dúzia Sérgio Rafael, 33 Gabriel Risso, Emerson, Castro, Elvis e Everton Brito, Matheus Regis e Gé, o time titular. Gabriel Novaes no banco, Emerson no banco, Guilherme Portuga no banco, Hudson no banco. As novidades do técnico Nelsinho Batista. E são muitas as novidades, Gabi Castro. E aí, como que você analisa essa definição do técnico Nelsinho Batista com Gabriel Risso na lateral esquerda? Existia aquela conversa de improvisação e tudo mais, ele vai na dele, Gabi. Vamos lá então, Pio, que são novidades, algumas importantes para a gente poder analisar. O goleiro Pedro Rocha, por mais que muitos tenham criticado, é o titular da equipe, é aquele goleiro que está com ritmo de jogo, que já tem entrosamento com os zagueiros, tem a confiança do grupo e troca nessa posição, a gente fala que é sempre perigosa. Ele está suspenso, né? Foi expulso na última rodada e aí entra o Luan, então, que tem 3 jogos em 3 anos. Mas sempre quando ele entrou, ele correspondeu. É sempre bom ficar de olho, né? Na saída de gol, bola rebatida, tempo de reação, mas fica essa boa imagem, então, de sempre realizar
bons jogos com a camisa da Ponte, 3 jogos em 3 anos, entra o Luan no gol então, substituindo o suspenso Pedro Rocha. Outro desfalque, Matheus Silva, que vive altos e baixos na Ponte também, já foi titular indiscutível, já foi reserva nesta Série B, hoje novamente tem a confiança do técnico Nelsinho, tá suspenso, entra o Joilson, que ainda não conseguiu ter uma sequência, né? Nas últimas 6 partidas, ele entrou em campo apenas uma vez na derrota para o Paysandu fora de casa. É outro que precisa ter ritmo de jogo, tempo de bola, não pode vacilar diante da experiência do ataque do Avaí, que já nós vamos citar. Então, o sistema defensivo da Ponte a gente vai ficar de olho. Tem um retorno do Gabriel Risso, que também estava com dor no pubis. É outro jogador para a gente poder observar. Por isso que eu citei há pouco na minha primeira intervenção que eu vou ficar de olho no sistema defensivo da Ponte. Porque você tem um goleiro que jogou 3 vezes em 3 anos, você tem o Joilson que está entrando agora no lugar de um titular que está suspenso e tem o retorno de um lateral esquerdo voltando de lesão. Então, eu acho que o técnico Nelsinho Batista acerta nas alterações, acho que é o que tem de melhor hoje para o sistema defensivo. Meio campo com apenas 2 volantes, acho que acerta também, para dar um pouquinho mais de ritmo para o Elvis, para ele poder também enxergar o jogo ali à frente dele. O meu único questionamento é o Everton Brito sendo titular. Até agora, nas vezes que ele entrou em campo, eu acho que não se justifica a titularidade dele. Eu não vi uma partida boa com a camisa da Ponte. Mas tem que confiar no processo do Nelsinho Batista. Deve estar treinando bem, deve estar dando um pouquinho mais de ritmo para um atacante que chegou no começo de ano e sofreu com muitas lesões, não teve sequência no Campeonato Paulista, não teve sequência no início da Série B e agora que está em forma, eu acho que o Nelsinho está dando essa moral para o Everton Brito. Então é isso. Tinha o Iago Dias, tinha o Dodô, Renato, o Gabriel Novaes, muito tempo de inatividade, enfim, o Everton Brito ganhou então à frente do Dodô, à frente do Iago Dias, que são jogadores que têm uma dinâmica um pouquinho maior que ele e vai começar como titular. Então, assim, no âmbito geral, eu acho que o Nelsinho acerta, só ficar de olho então, para mim, no Everton Brito, que eu acho que ele precisa evoluir, precisa melhorar um pouco para chegar no nível dos demais, mas de resto, é uma boa escalação para enfrentar este Avaí, sim. Boa, Gabi Castro, que daqui a pouquinho eu quero saber como vem o Avaí na análise do comentarista do Futebol Globo CBN. Aqui, sempre tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Fase do Qualifica SP para você conquistar o seu emprego novo. São ainda mais cursos gratuitos de qualificação alinhados com as necessidades do mercado de trabalho. E os cursos são nas mais variadas áreas profissionais, ideais para você que busca sua recolocação. Para saber os cursos e prazos de inscrições, acesse www.qualificasp.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo, são todos. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Chegou a nova fase do Qualifica SP para você conquistar o seu emprego novo. São ainda mais cursos gratuitos de qualificação, alinhados com as necessidades do mercado de trabalho. E os cursos são nas mais variadas áreas profissionais, ideais para você que busca sua recolocação. Para saber os cursos e prazos de inscrições, acesse www.qualificasp.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Havaí. Faltando 33 minutos para a bola rolar no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Havaí pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou na sexta-feira com um empate entre Brusque e América por 0-0. O empate também entre Santos e Sport lá na Vila Belmiro, 1-1. Ontem nós tivemos lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a vitória do Botafogo 2-0 para cima do Coritiba. No Carlos Zanetti, o Amazonas bateu o Ituano, que sei não, acho que também já tá no caminho da Série C, por 1-0. Daqui a pouquinho Ponte e Havaí às 4 da tarde. Às 6h30, no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão tem Novo Horizontino contra o Goiás. No Germano Krieger, também às 18h30, tem Operário contra o CRB. Amanhã, lá na Arena Condá, 18h30, tem Chapecoense contra o Mirassol. Lá no Oba, em Goiânia, tem Vila Nova contra o Paysandu. E na terça-feira, fechando a rodada, no Castelão, às 9 horas da noite, tem Ceará e Guarani com transmissão da CBN Campinas. Classificação, os 4 primeiros: Santos 34, Novo Horizontino 30, América Mineiro 30, Sport 29 pontos. O Mirassol é o quinto colocado com 29 pontos ganhos. Macaca, Ponte Preta nesse momento, 13ª colocação, 23 pontos. Zona da Degola, na verdade o primeiro fora é o Botafogo, que com a vitória saiu da zona do... Ou melhor, com a vitória nada, né? Ele tá próximo ali da zona da degola, mas fora do Z4, primeiro fora, 16º colocado, 22 pontos. Aí os 4 últimos: Chapecoense 19, Brusque 19, Ituano 13 e o Guarani é o lanterna com 11 pontos ganhos. Gabi Castro, e o Havaí com a definição, o time catarinense também já pronto, já definido, precisa dar uma resposta, como disse o Lupe, há 8 jogos, não sabe o que é vencer dentro da Série B do Brasileiro, e é um time que, se quiser continuar sonhando com a parte de cima da tabela, tem que começar a vencer também fora de casa, Gabi. É equipe perigosa, mas vem que é da livre, né? E falando sobre a escalação da equipe catarinense, é uma equipe espelhada que a gente fala com a Ponte. É exatamente o mesmo sistema. Então joga com 2 volantes, Zé Ricardo e Pedro Castro. Pedro Castro, aquele mesmo ex-Santos, é um jogador um pouco mais de pegada, um pouco mais forte. Depois, Giovani, que vai bater ali junto com o Elvis, jogador experiente também, meio campista, dá uma dinâmica para o jogo. O sistema defensivo da Ponte vai ter que ficar muito de olho no Giovani, não pode dar liberdade para o camisa 8, ficar sempre por perto, quase uma marcação ali individual, porque ele é o articulador da equipe do Havaí. E depois você tem 3 atacantes, igual a Ponte. Gabriel Barros, de um lado, é um jogador canhoto, é jovem,
estava disputando o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Atlético Goianiense, não estava tendo muita oportunidade, é verdade, e veio emprestado ao Avaí, entrou pouco contra o Botafogo de Ribeirão Preto na última rodada, jogou, se não me engano, 45 minutos só, mas é um jogador perigoso. Do outro lado, joga o Maurício Garcês, que não marca há 10 jogos, então é um jogador também, um atacante que está junto com essa má fase da equipe do Avaí, e a esperança de gol centralizado, Wagner Love, 4 jogos, tem 1 gol com a camisa do Avaí. Não é mais aquele Wagner Love da movimentação de Flamengo, de Corinthians, mas é um jogador experiente, é um jogador que conhece o campo, que tem bom posicionamento. Então é óbvio, o sistema defensivo da Ponte, os zagueiros é olho no Wagner Love, os meio-campistas, olho no Giovani, são os 2 principais jogadores. Óbvio, Gabriel Barros, ou Maurício Garcês, o próprio Zé Ricardo, homem de meio campo, podem aparecer como efeito surpresa, podem surpreender, mas daí é mérito muito do jogador que vai ser esse efeito surpresa, que vai surpreender. O que a gente já sabe é que certamente o técnico Nelsinho Batista já chamou a atenção. A experiência do Wagner Love no ataque, sistema de posicionamento, a finalização dele, que é sempre muito apurada, e o Giovani, que vai fazer com que essa bola chegue em qualidade para o atacante. Então, é um Avaí que não vence há 8 jogos, que está em queda livre, por isso que é um confronto direto, porque a Ponte até então, nesta Série B, é só na segunda parte da tabela que a gente conversa, mas uma vitória hoje, a Ponte ultrapassa o adversário na tabela de classificação. Então a Ponte tem que ter muita seriedade diante de um adversário e saber explorar esse momento ruim do Avaí. Um gol cedo, certamente, mentalmente, psicologicamente, vai ser muito ruim para o Avaí e tem esse efeito contrário para a Ponte, que vem de 5 jogos, 5 vitórias, um gol cedo já dá essa moral para a Ponte para dizer, dentro de casa eu mando aqui, eu tô bem e eu vou continuar na tarde de hoje. Então é sempre um jogo mental, sempre um jogo psicológico, quando você tem uma equipe que tem uma sequência muito boa em casa e uma equipe que está com uma sequência muito ruim no geral. São 8 jogos no geral que o Avaí não vence, não só fora de casa. Carlos Cabela, você falou na abertura, sobre um sol para cada um. Tá calor no Majestoso, embora estejamos vivendo o inverno. Você acha que Ponte pode tirar algum proveito diante de um time do sul do país para um jogo às 4 da tarde, Cabelinha? Olha, Pio, talvez, né? Talvez. 28 graus neste momento aqui no Moisés Lucarelli. Um sol mas muito ardido. Até comentei com o Gabi aqui agora há pouco. E parece sabe quando a gente chama aquele sol de chuva, que é ardido pra caramba? Pois é, tá desse jeito. Eu não sei se a Ponte tem vantagem nisso não, porque o Avaí tá acostumado lá no sul e tudo mais, mas não joga só no sul também, não é? Tá acostumado a jogar fora de casa, jogar em outros campos, em lugares mais quentes e tudo mais. Eu acho que não tem vantagem nisso não, tem que saber dosar, muito bem dosar, tanto a Ponte como o Avaí, para suportar esse calor dessa tarde aqui no Moisés Lucarelli. E com um detalhe que é um agravante, né? O clima seco, né? Que piora ainda mais a situação. Ô Antônio Lupe, você que é um corredor semi-profissional... Não, que tá, aí você está exagerando. Que tá acostumado com esse tipo de situação, de sol e tal. Passou o protetor? Não passei. Ah, tá. Não passei. Ou seja, a experiência não serviu de nada. Mas você sabe que eu tenho... É algo que eu preciso melhorar. Eu não passo, eu preciso ter... Quer dizer, eu passo de vez em quando eu lembro. O problema é que eu não lembro às vezes. Sim. Na verdade, eu não lembro da maioria das vezes. E aí eu esqueço, mas eu preciso... É saúde, né? A gente precisa tomar cuidado, porque... o câncer de pele, ele é muito forte, né? Então a gente precisa ter consciência. Eu não tive, eu tô pedindo desculpas aqui no ar. Que fique bem claro que você precisa melhorar nesse quesito. Exatamente, tá? Mas sabe quem corre muito e vai poder falar? Xaropinho, que é funcionário aqui da Ponte. Ô Xaropinho, vem cá, me dê uma água aqui. Você é atleta, né? Quando tem um sol quente, uma lua dessa, tem que passar protetor, se hidratar bem, né? Você que é um atleta amador, mas que tá fazendo 10 quilômetros em 33 minutos. Jesus. Tudo bem, Xaropim? Boa tarde. Fala aqui. Fala, Xaropim. Fala só uma boa tarde. Boa tarde. Tá quente ou não tá? Tá quente. Tem que beber água aí? Tem que tratar. Passar protetor. Sim. É isso aí, Xaropim. Que é funcionário aqui da Ponte, tá? Depois do Moisés Lucarelli, ele é o mais antigo aqui na Ponte. Valeu, Xaropim. Descolou umas águas aqui pra gente, mas tá quente, viu, Pio? Muito quente. Ele só falou que tem que passar o protetor, mas se ele passa ou não, até agora ele não respondeu, né, Antônio Lupe? Não respondeu. Ele é tímido, né? Que maravilha. Agora, 3h35, faltando 25 minutos. Daqui a pouquinho, tem Ponte Avaí no Moisés Lucarelli.
Quer se tornar professor do ensino técnico na rede pública? São Paulo precisa de você. São 3.000 vagas com remuneração de até R$ 5.300. O Estado está fazendo a maior expansão de alunos do ensino técnico da história. É você transformando o futuro de milhares de estudantes. Inscreva-se até 5 de agosto. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo. São todos. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Ponte Preta, Avaí. 3h37, 19991869070 é o nosso WhatsApp para você participar, ou então lá no youtube.com/CBN Campinas. O Dedé Alves já tá mandando aqui, ó, uma boa jornada esportiva para vocês. Vamos Avaí! Grande Dedé tá torcendo aqui pro Leão. A Vitória Palmeiro tá mandando aqui, boa tarde, equipe CBN. Bora, Ponte! Um abraço para você também. Victória, o Douglas Gabriel, boa tarde, desejando para toda a equipe da CBN Campinas. Tem mensagem aqui, o Giovanni, ó, vou dar uma ajuda aqui também, viu, Giovanni, ó, ele tá dizendo aqui que já pediu uma viatura do SAMU pra mãe dele, já tem quanto tempo? Tá aqui, ó, ele mandou há 2 horas, mais ou menos, está esperando uma ambulância do SAMU para socorrer a mãe dele, e ele acabou de ser informado que está faltando viatura, que as viaturas estão indisponíveis. O nome dele é Giovanni Lorenzon, ele deixou até o telefone aqui, se a gente puder dar uma ajuda. E tá, a mãe dele tem 91 anos, gente, que coisa. Então, torcendo aqui, viu, Giovanni, para essa situação, e vamos sem dúvida nenhuma pautar o pessoal do jornalismo também, porque aqui é assim, a gente ajuda e ouve os nossos queridos ouvintes. O Antônio Lupe, os times já terminaram o trabalho de aquecimento? Qual a situação de momento no gramado do Majestoso, Lupe? Ainda não, Pio. O trabalho de aquecimento tá rolando, finalizações, né? Pelo lado da Ponte Preta, deixa eu ver, Matheus Regis, correu, bateu. Nossa, lá onde a coruja dorme. E o Avaí também tá trabalhando nesse momento finalizações. É a parte final do aquecimento, né? Inclusive os jogadores que já estão realizando as finalizações. Nossa, o Inocêncio mandou lá no Majestoso, lá no Moisés Lucarelli. Aí eles estão indo para a parte de trás aqui, aquele último aquecimento, para depois, quando retornarem ao gramado, em definitivo, para a partida que está marcada para as 4 horas da noite, 4 horas da tarde, perdão. Detalhe, hein, Pio, hoje é a última rodada do primeiro turno. E o torcedor que viveu, né, inclusive ficou muito marcado, inclusive aqui na CBN 2018, a Ponte chegou à última rodada brigando por um acesso contra o Avaí lá na ressacada. Se a história se repetir, a Ponte vencer fora de casa e conseguir aí esse aproveitamento extraordinário em casa, talvez o filme vai se repetir lá na ressacada. Ô Lupe, o último jogo da Ponte havia sido contra o Sport no sábado passado, a derrota da Macaca 3-1 pro Sport. De lá pra cá, foi uma semana tranquila, Lupe? Foi uma semana tranquila, né? A Ponte, o jogo contra o Sport, né? Ele foi um jogo de altos e baixos da Ponte, né? Que fez o gol de empate no intervalo, teve muitas chances para vencer o jogo, não aproveitou e acabou perdendo por 3-1. Na semana, poucos atletas falaram, né? Se não me engano, só os 2 novos contratados, o Hudson e o Guilherme Portuga, que vieram da Portuguesa. Mas a semana foi tranquila, até porque a Ponte em casa tem esse ótimo retrospecto e é isso que ela se apega para hoje,
reverter a situação da rodada passada e sair com a vitória aqui do Moisés Lucarelli. Ô Gabi, como se fazer valer desse mando de jogo e dessa belíssima campanha que a Ponte tem em casa, Gabi? Tem que ter a questão da postura, né? Jogando dentro de casa, trazer a todo momento o torcedor para o seu lado. É uma Ponte que tem que ser protagonista, tem que querer a posse de bola, tem que trabalhar com os seus dois laterais. Igor Inocêncio retornando para a lateral direita, não comprometeu no lado esquerdo, isso é importante a dizer. Ganhou a confiança certamente do técnico Nelsinho Batista, porque cumpriu com o seu recado, foi para a lateral esquerda e não foi mal. Retorna para a lateral direita e precisa acompanhar então o ataque pelo lado direito, provavelmente com o Matheus Regis. Lado esquerdo, talvez até segure um pouquinho mais o Gabriel Risso, está vindo de um tempo de inatividade, mas vai ser importante também essa passagem do lateral, dando opção, fazendo tabela com o Everton Brito, que deve jogar do lado esquerdo. Com o meio-campo coeso, com a experiência do Emerson, ao lado do Castro, grata surpresa, sendo titular com o técnico Nelsinho Batista, os dois bem posicionados, dá uma certa segurança para o Elvis, para ele levantar a cabeça e ver ora passagem de lateral, ora passagem de seus atacantes. Até porque o Gé, que vive uma boa fase, a gente fala que joga centralizado, mas ele tem um fator importante da mobilidade. Então, quantas vezes a gente já não viu ele indo para o lado esquerdo, caminhando para o meio e acertando belos chutes. Então, ele melhorou a finalização, ele melhorou a questão de mobilidade dentro do campo. Então, o Gé é importante também. Tem essa bola aérea que já marcou gol de cabeça, inclusive no derby é um exemplo, e também dando finalizações de longa distância. Então, eu espero uma Ponte Preta querendo essa posse de bola dentro de casa e invertendo o jogo. O Avaí um pouquinho mais retrancado, caso isso aconteça, é mexer a bola da direita para a esquerda para pegar essa defesa do Avaí fora de posição. Pelo menos é isso que a Ponte tem feito com os adversários que vêm aqui. Na vitória, tudo bem, contra o Novo Horizontino teve uma expulsão cedo que a Ponte soube aproveitar, mas o duelo contra o CRB, que era muito complicado na estreia do técnico Nelsinho, porque ele estava na final da Copa do Nordeste, veio empolgado a Campinas e a Ponte conseguiu fazer 4 gols. Contra o Ceará, a Ponte também foi protagonista e conseguiu também uma larga vantagem. Então não é à toa, Pio, que a Ponte tem o 5º melhor ataque da Série B. Vem muito com o Nelsinho Batista e vem muito com essa Ponte Preta dentro do estádio Moisés Lucarelli. É uma Ponte que chega bastante ao ataque, mais do que com o antigo treinador, o João Brigatti, e ela precisa reproduzir isso novamente diante do Avaí. Continuar finalizando, continuar cruzando, procurando sempre o Gé a sua referência e tendo o Elvis como esse maestro para poder distribuir o jogo. E se sobrar uma falta, sobrar algo ali perto da meia-lua, a gente sabe que a chance de gol ali é muito grande nos pés do camisa 10. Pio! Oi, Cabelinha! Ufa! Ufa! O número tem um quadro em volta, Cabelinha! Maravilhoso, Pio! Que coisa linda! Calma, eu não comemorava antes da hora, não. Opa! Sabe por quê? Cara, desmanche prazer. Vou dar os créditos aqui pro Israel Moreira, que conhece a Ponte Preta desde quando ela nem existia ainda. Ele me lembrou que em 2009 também foi um uniforme lançado pela mesma fornecedora de material esportivo. A Ponte, inclusive, foi campeã do interior, homenageando o título de 69, e esse uniforme também em homenagem, só que naquele ano, 2009, o número era dourado. Vamos aguardar. A expectativa é boa, mas o Cabela comemorou antes da hora. Ô, Lupe. Mas o dourado em volta do quadro chapado, tudo bem. O duro é quando é dourado em cima das listras. A letra chapada dourada, né? Isso. O Gorilão acho que já deu um spoiler aqui pra gente, o Gorilão tá né? com a camisa. Eu acho que é essa camisa que tá com o Gorilão aí, não é, Lupe? Dá uma olhada aí. Eu vi, mas eu ainda não tenho a certeza, não. Lupe. Porque tem uma vai jogar gelo, que Lupe, tem vai. um número diferente, por isso... O do Gorilão não é oficial, entendeu? Não, o do Gorilão é oficial, mas parece que o número colocado... Mas eu não é, caramba! Eu acho que o número é preto. Preto em cima do chapado preto? Exato, olha cara. que beleza. Pô, cara. cara. Tem um monte de time que tá com essa agora, né? Sim. De colocar... o Corinthians, aquele uniforme inteiro preto do Corinthians, o número, só a bordinha é que é branca. Mas o número é preto. O Cruzeiro tá com azul em cima do azul.
Ou seja, o Cabelinho não comemora ainda não, tá? É que o assessor de imprensa, a diretoria, o pessoal do marketing, nunca trabalharam em transmissão de jogo, por isso. Se tivessem trabalhado um jogo que se quer, já não daria esse problema. Vai dar certo, vai dar certo. A gente vai acompanhar também os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. São 4 jogos neste domingo. Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, tem Atlético Paranaense contra o Grêmio, Corinthians contra o Juventude e Fluminense e Bahia. Um pouquinho mais tarde, às 5 horas, tem Internacional e Palmeiras. Jogo, digamos que dos desesperados, né? O Inter que não vence faz tempo, o Palmeiras tá numa fase complicadíssima e o meio de semana, Gabi Castro, de Copa do Brasil, de certa forma, mudando muito a realidade deste final de semana de Campeonato Brasileiro, porque a maioria das equipes, e até o CRB também, se a gente falar em time de Série B, vem com times alternativos nesse final de semana. É o foco dividido, é a questão do calendário que ele vai se afunilando neste segundo semestre, vai chegando a fase decisiva da Copa do Brasil e a gente sabe que financeiramente é muito importante para os clubes. E aí a taça, né, que a gente diz, aquele campeonato à parte que agora vira mata-mata, acaba sendo a prioridade dos times. Pela chance maior de título também, porque são menos jogos que você precisa realizar, e pela questão financeira. Então fica com o foco dividido, mas muito forte pela questão da Copa do Brasil, ou quando tem Sul-Americana e Libertadores. E aí o Nacional, que é um torneio mais longo, que tem todo o segundo turno, a diretoria dá aquela conversa com a comissão técnica, o jogador também já pensa, o torneio ainda é longo, vai ter 19 jogos, vamos pensar aqui nesse aqui, porque são 2, né, ida e volta, então por isso que acaba, e elencos que não são tão grandes também, você precisa optar, e aí muitas vezes os titulares vão para essas Copas, e aí fica a equipe mesclada no Campeonato Nacional de Série A e de Série B, as equipes que estão participando ainda dessas competições. Último intervalo, daqui a pouquinho, na volta, Antônio Lupi vai trazer 2 informações de primordial importância. A escalação oficial da Ponte e a escalação oficial do Avaí, as escalações dos times e qual a cor do número do uniforme Ponte Pretana. Chegou a nova fase do Qualifica SP para você conquistar o seu emprego novo. São ainda mais cursos gratuitos de qualificação alinhados com as necessidades do mercado de trabalho. E os cursos são nas mais variadas áreas profissionais, ideais para você que busca sua recolocação. Para saber os cursos e prazos de inscrições, acesse www.qualificasp.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo, são todos. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia, sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Avaí. Daqui 11 minutos, a bola rola lá no estádio Moisés Lucarelli, público chegando em bom número, razoável ou ruim, hein, Antônio Lupi? Razoável. Público, alguns já aqui no Moisés Lucarelli, ali é onde fica a arquibancada principal, né? Aos poucos o torcedor vai se acomodando, tem muita gente entrando. Que musiquinha é essa, Lupi? É do vídeo, né, em comemoração ao lançamento do uniforme. É uma música antiga, tem Mestre de Cá como ator principal.
mas aos poucos a torcida vai chegando. É o horário bom do futebol, né, Pio? Domingo, 4 horas da tarde, então expectativa de um público um pouquinho melhor do que a Ponte colocou na primeira fase da Série B. Times já definidos, já tudo no papel. Antônio Lupi já anotou, ele dobra a folha de sulfite no meio, aí de um lado ele põe um, do outro lado ele coloca outro para facilitar, né? Nossa, Cabela! Tô vendo a Ponte no túnel, Cabela. Eu vou deixar para você ver. Mas a notícia é maravilhosa. Ai, que alívio. É a melhor notícia que você poderia ter. Estou vendo. Que coisa linda, hein? Pode soltar o hino aí, Cabela. Solta o hino, Cabelinha. Solta o fogos, porque ela vem com o número branco no quadro preto. E Antônio Lupi aqui no Futebol Globo Morde CBN. o cotovelo, Lupi. Nos 99.1 e no youtube.com/CBN Campinas. Escala os times aqui na CBN. Ponte Preta. Pronta e escalada pelo técnico Nelsinho Batista, a Ponte Preta entra em campo para enfrentar o Avaí com camisa de número 30, no gol Luan. Na direita, com a camisa de número 2, Igor Inocêncio. Na zaga 13, Joilson, meia dúzia, Sérgio Rafael. E na lateral esquerda, com a 33, Gabriel Risso. No meio-campo, 18, Emerson. 15, Castro, 10, Elvis e 29, Everton Brito. No ataque, com a 77, Matheus Regis e com a camisa de número 9, Gé. Repetindo a escalação titular da Alvinegra. 30, Luan, 2, Inocêncio, 13, Joilson, meia dúzia, Sérgio Rafael, 33, Gabriel Risso. 18, Emerson, 15, Castro, 10, Elvis, 29, Everton Brito, 77, Matheus Regis, 9, Gé. No banco, à disposição de Nelsinho Batista, 12, William, 5, Dudu Vieira, 7, Dodô, 8, Emerson Santos, 11, Iago Dias, 19, Renato, 20, João Gabriel, 35, Gabriel Novaes, 44, Nilson Júnior, 58, Thomas, 70, Guilherme Portuga e 8, Hudson. Avaí! Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça é pouco a gente. O Avaí também está pronto e escalado pelo técnico Gilmar Dalpozo, com 31, César Augusto no gol. 4, Roberto, 14, Gustavo Vilar, 63, Marcos Vinícius e na esquerda com a 33, Mário Sérgio. No meio-campo, 77, Zé Ricardo, 21, Pedro Castro e 8, Giovani. No ataque, 80 para Gabriel Barros, 11, Maurício Garcês, 9, o atacante do amor, Wagner Love. Repetindo a escalação do Leão, 31, César Augusto, 4, Roberto, 14, Gustavo Vilar, 63, Marcos Vinícius e 33, Mário Sérgio. Zé Ricardo, 77, 21, Pedro Castro, 8, Giovani, 80, Gabriel Barros, 11, Maurício Garcês, 9 para Wagner Love. No banco, à disposição de Gilmar Dalpozo, 1, Igor Bom, 5, Alan Costa, 82, Gustavo Tales, 25, Natanael, 28, Ronaldo Henrique, meia dúzia, William Maranhão, 19, João Paulo, 89, Cassiano, 20, Gaspar, 29, Jean Lucas e 90, William Potker. A arbitragem do jogo. Do Distrito Federal, Sávio Pereira Sampaio é o responsável pelo apito. O assistente de número 1 é José Reinaldo Nascimento Júnior. Ele que é filho do senhor José Reinaldo Nascimento, também do Distrito Federal. O assistente 2 é Daniel Henrique da Silva Andrade, também da capital federal. No VAR, Elmo Alves Rezende Cunha, do estado de Goiás. O comentário do jogo.
Antes ele atacou novamente, viu, Cabelo? Seu Júnior tá no trio de arbitragem. Ei, Antônio Lupe. Ô, Gabi Castro, antes de você analisar efetivamente aí todo o cardápio que está à sua disposição... Sim. Só um detalhe, né? A gente pega um Wagner Love que tá com 41, já fez? 40, né? Pô, ele é titular ainda do Avaí e tal, que não sei o quê. Mesmo com 40, aquela coisa. O Potker, vou falar uma coisa pra você, viu, Gabi? Mas como a carreira dele acabou não sendo aquilo que a gente imaginava, né? Na Ponte muito bem, sendo artilheiro de competição, indo para internacional desde então, em queda na carreira, ficando no banco de reservas. Há muito que eu não vejo uma boa sequência do Potker, que tem a velocidade, tem a força, mas vem pecando há muito tempo na questão de finalização, por isso que é reserva no Avaí, mas geralmente entra no decorrer das partidas. Bom, e essa macaca e esse Avaí agora já tudo pronto, o hino nacional já executado, agora é colocar em prática, Gabi Castro. É colocar em prática, fim do primeiro turno no dia de hoje, as equipes próximas na tabela de classificação, mas chegaram a este ponto de maneira diferente. O Avaí desde o começo na parte de cima da tabela, brigando sempre por G4, a Ponte sempre na parte de baixo da tabela, brigando contra a zona de rebaixamento. Então a gente pode falar que a Ponte vem num viés de alta, dentro de casa com 5 vitórias consecutivas, beliscando um pontinho fora de casa de vez em quando. E o Avaí, há 8 rodadas, não vence, vem muito pressionado aqui para Campinas. Neste viés de alta da Ponte, a gente pode citar o ataque. A Ponte tem o 5º melhor ataque da Série B hoje, com 22 gols, contra o 4º pior ataque da competição, que é o Avaí, com apenas 15. Por outro lado, o Avaí tem a 2ª melhor defesa, com apenas 14 gols tomados. E a Ponte tem a 4ª pior defesa, com 23. Então o ataque da Ponte é muito bom e a defesa do Avaí é muito boa. A defesa da Ponte deixa a desejar e o ataque do Avaí também. Então são duelos que nos números muitos são opostos, mas eles acabam se complementando e também mostram o porquê que as equipes estão próximas na tabela de classificação. O ataque funciona, mas a defesa muitas vezes não. A Ponte, com este olhar hoje no sistema defensivo, com troca no gol por conta de suspensão, troca na zaga por conta de suspensão. Lateral esquerda tem retorno do Gabriel Risso. Ataque, mais uma oportunidade para o Everton Brito sendo titular. Então são muitos pontos para a gente poder observar ao longo do jogo. E um Avaí que está pressionado em Campinas, certamente não quer a derrota, por isso que eu acredito que o Avaí vai esperar um pouquinho mais a Ponte e a Macaca vai ter que tentar furar uma possível retranca do Avaí. Se isso não acontecer, se o Avaí vier para cima, se o Avaí tiver a posse de bola, a Ponte vai ter que explorar então este espaço que certamente vai aparecer no sistema defensivo da equipe catarinense, e para isso tem o Everton Brito e o Matheus Regis, que não são velocistas, mas que são atacantes, principalmente o Matheus Regis vem desempenhando muito bem com o técnico Nelsinho Batista, viu, Rafael Pio? Que foi muito cumprimentado agora há pouco na prévia do jogo. Tá tudo definido, tá tudo pronto, com o Avaí também com um belíssimo número azul na camisa branca para ele, que a partir de agora assume o comando dos 99.1 da CBN Campinas. Vai, Cabelinha! Legal, Pio! Grande abraço a todos aqueles que estão ligados, sintonizando os 99,1, conectados pelo YouTube para acompanhar mais um grande jogo, mais uma grande transmissão aqui no Futebol da CBN Campinas. E ainda bem, não é nem de um lado nem de outro. A gente esperava as duas equipes com números ruins para serem enxergados, né? Não. O Avaí legal e a Ponte, então... Nem a listra do Avaí, né? Para não confundir com a da Ponte. Exato, não tem camisa listrada do Avaí, camisa azul com número... Aliás, camisa branca com números azuis, né? Tudo maravilhoso, tudo certo, tudo pronto. Bola tá no centro do gramado. Vai começar a partida aqui no Moisés Lucarelli para você acompanhar tudo isso aqui no Futebol da CBN Campinas. Toque inicial na bola ali com o Gé no centro do gramado, o árbitro do jogo, o senhor Sávio Pereira Sampaio. Ele está ali tomando as últimas providências para o início da partida. O árbitro de calção preto, meias e camisas, aquela famosa marca texto amarela. Apita o árbitro! Bola tá rolando no Futebol da CBN Campinas.
No primeiro toque na bola do Sérgio Rafael, ele já deu ali uma finta para cima do Wagner Love. O torcedor da Ponte Preta ficou assustado. Avaí toca a bola no campo de ataque, faz a abertura aqui pelo lado direito. Quem chegava na bola era o Marcos Vinícius, a bola foi para fora, passou por ele. Só arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. É pelo lado esquerdo, vai se ajeitando ali o Gabriel Risso. Tá prontinho ali para fazer o arremesso manual para a equipe da Ponte. Já joga a bola em direção ao campo de ataque ali pelo meio do caminho. Só mais uma vez de cabeça o Marcos Vinícius para fazer o quarto e responde ali pelo meio. Castro sobe, desce a bola, o Gé tenta brigar por ela, a bola espirrada, foi para fora, último toque do time do Avaí, o arremesso manual mais uma vez pro Risso fazer a cobrança com as mãos. Ele começa tudo de novo lá atrás com o Emerson e começou ontem, meu caro Rafael Pio. Pela Série A já estão jogando Atlético Paranaense, Grêmio, Corinthians e Juventude, Fluminense e Bahia. E vem Macaca para o campo de ataque lá pela direita, vem descendo com o Igor Inocêncio, ele bota a velocidade, vem no bico da grande área, faz a abertura, rente na tela do campo com o Matheus Regis, faz a finta, busca a linha de fundo, prepara o cruzamento, tem desvio, foi para fora, escanteio. Com 1 minuto de jogo, já tem escanteio para Macaca, lá pela ponta direita, meu caro Lupe. Na tentativa do cruzamento do Matheus Regis, a bola explodiu na panturrilha do Mário Sérgio, camisa número 33, lateral esquerdo do Avaí, e se perdeu pela linha de fundo. Primeiro escanteio do jogo é da Ponte Preta pela direita. Elvis está na bola. Todo mundo lá no meio da grande área esperando o cruzamento a 1 minuto e meio de bola rolando deste primeiro tempo. Elvis na bola, faz a batida, levantamento, vem na marca do pênalti, desvio de cabeça para fora. Sobe o Gé de cabeça ali no meio do polo de zagueiros, marcando ali o camisa 9 da Macaca. O desvio foi errado, foi para fora. De graça, só tiro de meta, né, Lupe? Só tiro de meta. A cabeçada foi do Joilson, zagueiro. E olha só que o Gé ficou olhando, mas muito bravo para o Gustavo Vilar. Gustavo Vilar não, é o Roberto, camisa número 4. Já começou a se desentender o atacante da Ponte com o zagueiro do Avaí. Tiro de meta para o time catarinense. Dá um suco de maracujá para ele ficar calminho aí. Você tá pertinho dele aí, Lu. Vai lá. 2 minutos de jogo só. Toca a bola na equipe do Avaí no sistema defensivo ali com o Roberto. Ele faz o domínio, ajeita, busca de um lado, dá um tapa na bola lá do outro lado, sai trabalhando a equipe do Avaí, vai saindo da grande área, vem buscando ali pela intermediária defensiva um espaço para fazer o toque da bola. Busca de um lado, carrega do outro, 2 minutos e meio de bola rolando neste primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli pela Série B do Campeonato Brasileiro. Roberto despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento aqui pela ponta direita. O lançamento é feito ali para o Gabriel Barros. A bola vai para fora, só arremesso manual para a equipe da Macaca no sistema defensivo. Ali o Risso para fazer a cobrança mais uma vez com as mãos neste comecinho de jogo aqui no Moisés Lucarelli, hein? Sol quente pra caramba, temperatura em 28 graus. Torcedor, aliás, o torcedor que está na geral está de frente para o sol. Muita gente que bota a mão assim para se esconder, para tentar enxergar o jogo ali, ver. Terrível esse sol, hein, Gabi? Não é fácil, né? O torcedor tem que se proteger e o atleta vai ter que saber dosar porque tá muito quente realmente aqui no Majestoso. Cabela, não é uma marcação individual, mas no setor onde o Giovani, meia do Avaí, tá atuando, é o Castro que tá mais de olho nele. Toca a equipe da Macaca ali pelo meio, o Elvis tentou uma enfiada. Era pro Everton Brito, chega a zaga para fazer o corte, sai jogando pela direita, ele fecha a bola para o campo de ataque, lançamento é feito Gabriel Barros para fazer o domínio, dominou com a canela, bola foi para fora de graça para a ponta, arremesso manual já cobrado, Brito recebe no peito, inverte a jogada, busca lá pelo lado direito, que chega, Matheus Reja, dá um tapa na bola para o Igor Inocêncio, pertinho da lateral do campo, fica com ela, prepara o cruzamento, jogou mais atrás com o Castro não consegue o domínio legal ali, mas vai lá, conserta, ajeita, devolve com o Igor Inocêncio lá pela direita, Igor Inocêncio, Castro. Assim não, né, Castro? De novo, deu uma pichotada ali no momento de dominar a bola. O árbitro acompanha ali, está dando uma vantagem para a equipe da Macaca. Seria uma falta em cima do Igor Inocêncio. Vantagem, toca a bola, a equipe da Ponte. No sistema defensivo com Sérgio Rafael. Faz abertura com Risso pelo lado esquerdo, devolve com Sérgio Rafael. 4 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Tá 0-0 para cá do jogo, hein? 991869070 é o WhatsApp para você participar. Torcedor da Macaca, amante do futebol, pode participar com a gente aqui na jornada esportiva do futebol da CBN Campinas. E você que está no YouTube, aí ó, está no YouTube, manda mensagem para nós aí no chat do YouTube. Estamos aqui aguardando a sua participação. Trabalha a bola, a equipe da Macaca vem para o campo de ataque. O Gé chega na cobertura ali para cima do Roberto. Ele recua a bola lá com o César Augusto. Tem nome de cantor o goleiro, hein? Bota a bola no campo de ataque, sobe de cabeça para fazer o desvio. Sérgio Rafael sobra de bola com o Avaí no campo de ataque. Vem por baixo o Gabriel Risso, faz a roubada de bola, toca no Brito. Ele já faz a ligação com o Elvis. Vai pro gramado, pede a falta. E o jogo ficou ali muito franco ali no meio campo ali. Jogadores caindo, brigando pela bola. Sobra de bola com a equipe do Avaí. Lá pelo lado esquerdo, preparou a batida de longe na trave.
Explodiu na trave, foi pra fora, só tiro de meta para a equipe da Macaca, mas foi um canhão que veio do Mário Sérgio lá do lado esquerdo e bateu de perna direita, Lupe. Tinha muito espaço Maurício Garcias, camisa número 11. Foi ele quem dominou a bola, olhou pro goleiro Luan e mandou um chute fortíssimo. Garcias, que é um dos artilheiros do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro, dessa vez não teve tanta sorte assim, porque a bola explodiu na trave do goleiro da Ponte Preta e se perdeu pela linha de fundo. Primeira grande chance do jogo é do time visitante. Pois é, Gabi Castro, que pancada de fora da área ali, foi no cantinho, um palmo para dentro, o Luan não chegaria não. E fica o sinal de alerta, né? Porque a gente sabe que o Pedro Castro, meio-campista, tem essa característica de chute de média a longa distância. O Garcês teve liberdade pela ponta esquerda, cortou para o meio e finalizou, acertou a trave. Então a Ponte precisa acertar este meio-campo para não dar essa liberdade para a equipe do Avaí. Tem informação chegando, Rafael Pio, diz aí. É gol do Juventude lá na Arena Itaquera. Vai pro VAR. Ah, vai pro VAR. Que coisa, hein? Bom, por enquanto, 3 minutos de jogo, Juventude 1, Corinthians 0, jogo sendo analisado. 6 passados de bola rolando deste primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. O Elvis toca na bola curtinho, fez a ligação com o Castro, não consegue chegar na bola. Recuperação de bola para a equipe do Avaí. Gustavo Vilar com ela pela esquerda, despacha por campo de ataque. Sobe Joilson de cabeça, escora a bola, vem pela intermediária. Pedro Castro de cabeça, toca na bola, faz o toque do lado. Giovani já recebe, botou lá na grande área, saiu Luan, o toque feito para fora do gol. Chegada do Avaí. Saiu na cara do goleiro da Ponte. Quem chegou por aí foi o Maurício Garcês novamente. A batida tirou de ladinho ali, foi pra fora. Que coisa, Lupe. E que jogada do camisa número 8, Giovani. Ele deu um passe de sinuca para o Maurício Garcês, rasgando a zaga da Ponte. E o atacante do Avaí tirou do Luan, só que acabou tirando demais. A bola saiu pelo lado esquerdo do gol da Ponte Preta. Maurício Garcês novamente assustando o torcedor da Ponte aqui no Moisés Lucarelli. É, o Luan cobriu bem o canto ali, deixou pouco espaço para a conclusão da jogada, para a sorte da Ponte, ou foi para fora. Ô, Gabi, 2 lances seguidos que assustam o torcedor ponte-pretano. Muitos erros de passe da Ponte, é uma Ponte ofensiva, tenta roubar essa bola já no campo de ataque, quando não consegue, o Avaí chega com perigo. Citei o Giovani, ele tem essa característica, e o Igor Inocêncio deu o bote errado, e aí saiu cara a cara ao Garcês, tá mano a mano ali na ponta, 2 vezes o Garcês já foi melhor do que o lateral direito ponte-pretano. E agora sobrou ali uma chuteira na canela do Risso, a falta tá anotada, é falta que favorece a equipe da Macaca, e o Gabriel Risso tá caído lá, Lupe. Bem pertinho do banco de reservas do técnico Gilmar Dalpozo, do Avaí. A falta foi forte em cima do Risso, o árbitro esperou a vantagem, ela não aconteceu, por isso o Elvis está na cobrança. Elvis vai fazer a batida ali do lado esquerdo, e perto direito, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro da grande área, hein? Vai se ajeitando ali. Na verdade, na meia-lua, tá ali o Gé, tem o Roberto por ali, tem também o Marcos Vinícius, o Vilar tá por ali. Falta cobrada. Gé faz o domínio, protege bem a bola, ginga de um lado, carrega do outro, tenta escapar da marcação, tenta a finta, chega pro Elvis, dá um tapa na bola, faz a tabelinha, devolve. Gé no bico da grande área, chacharicou pra lá, pra cá, tem proteção em cima dele, devolve no Elvis, faz a marcação forte, a equipe do Avaí pra cima da Macaca. Elvis faz a abertura lá na ponta esquerda pro Risso, preparou o cruzamento, explodiu em cima do Gabriel Barros, vai pra fora. Arremesso manual que favorece a equipe da Macaca ali pela esquerda. Aí se ajeitando o Gabriel Risso. Ele faz a ligação com o Elvis, dá um toquinho na bola mais atrás com o Sérgio Rafael Zagueirão, que vem para o campo de ataque. Recua um pouquinho mais com o Joilson no círculo central do gramado. Já despacha para o campo de ataque. O lançamento é feito. É para o Everton Brito. Quem sobe de cabeça é o Roberto. Tem o desvio. A bola vai para fora, mas não está valendo nada disso. O impedimento foi marcado. O Everton Brito. Lançamento feito lá no ataque só. Poste de bola para a equipe do Avaí. 9 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Pois não, Pio? O gol foi aos 3 minutos do Juventude. Agora, aos 8, o VAR confirma o gol. Que coisa, só isso. Alan Ruschel marca o primeiro pro Juventude. 1-0 para cima do Corinthians na Arena em Itaquera. Pois é. Gabi perguntou pra mim, que era que eu cheguei aqui. Bem que o Cabelo falou mesmo. Falei, Corinthians ganha hoje, ele só respondeu assim, sei não. Sei não. 9,5 de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli. Vem o Avaí pra cima da Ponte Preta. Lançamento feito muito forte. Bola para fora, só tiro de meta. Favorece a equipe da Macaca. Gabi Castro, quase 10 minutos. Tá gostando do jogo até aqui, Gabi, ou não? É um jogo equilibrado, muito truncado. O Avaí sabe congestionar o sistema defensivo, não deixa a Ponte tocar a bola. A Ponte, muitos erros de passe. E aí o Avaí tem aproveitado melhor isso. Em termos de oportunidades,
o Avaí já acertou a trave, já saiu cara a cara com o Luan. Então, apesar de um equilíbrio, é um Avaí que está um pouquinho melhor. Vem Ponte Preta brigando pela bola, o Elvis tenta fazer o domínio, tem marcação forte para cima dele, chega rasgando por baixo, o Igor Inocente também da bola, sobe lá no 15º andar, cai para o Gabriel Risso do lado esquerdo, devolve lá no 13º andar, agora um pouquinho mais baixo, a bola sobe, desce, vem pelo meio, o Risso briga pela bola, bate o Gabriel Castro na sobra, ali com o Giovani. Ele enfiou o pé na cara da bola do jeito que quis ali, a bola foi longe, só arremesso, só tiro de meta, que favorece a equipe da Macaca. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e 40 de bola rolando, primeiro tempo de jogo da 19ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN, tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Avaí. Também 0 para o Leão Catarinense, Pio. Central da Bola. Ainda hoje mais 2 jogos pela Série B, os 2 às 18h30, tem Novo Horizontino e Goiás, Operário e CRB. Futebol Globo CBN. Tenta sair jogando a equipe da Macaca, vem a marcação do Avaí para cima para fazer a roubada, Maurício Garcês fica com ela, já toca na bola para o Giovani, fez o domínio ali pela intermediária, breca, gira o corpo, recua para começar de novo com o Vilar lá no sistema defensivo do Avaí, toca de volta no Giovani, vai organizando a saída de bola a equipe do Avaí, bota mais atrás com o Roberto, mais uma vez lá no sistema defensivo, 11:30 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, vem para o ataque o Avaí pelo lado direito com o Marcos Vinícius, faz a finta para cima do Risso, chega no bico da grande área, Sérgio Rafael fala, vamos lá para fazer o a bola espirrada, só para com o Pedro Castro, vai programado, pede a falta, o árbitro que não foi nada, vem Zé Ricardo, toca nela, faz o lançamento, muito forte lá do outro lado, para fora, só arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Passamos de 12 minutos, essa marcação do Avaí é fortíssima, Gabi Castro. Ponte não consegue sair dessa marcação. Muito bem feita a marcação da equipe do Avaí e força o erro da Ponte. Então ela tem um problema também, além de erro de passe, a mobilidade do ataque da Ponte. Não consegue sair desta marcação e aí a bola fica com o Castro, com o Emerson, com o Joilson e aí o passe acaba sendo ruim para os atacantes. Sobra de bola com o Emerson ali pela intermediária, dá um tapa na bola, encontra o Elvis, livre de marcação lá pelo lado direito, já bota a velocidade, livre o Elvis, vem com ela, bota ali pela meia lua da grande área, já recebeu, dominou, protegeu, 2 jogadores vão pra cima dele, devolve no Emerson, passe muito forte, ele tenta o toque da bola, chega por baixo, Gabriel Barros, faz a roubada de bola, dá um tapa nela, joga no campo de ataque ali pra ninguém. O Joel está ali sozinho para fazer o domínio, para sair jogando mais uma vez para a equipe da Macaca. Torcedor da Ponte tenta empurrar a Macaca. Aliás, meu caro Antônio Lupe, público melhor do que o jogo passado aqui, não é? Bem melhor, mas bem melhor mesmo. Gabi conhece melhor o Moisés Lucarelli, mas olha, olhando aqui superficialmente, hoje vamos bater a marca aí de 5, 6 mil torcedores, hein, Gabi? Certamente por volta de 5 mil torcedores e dá para olhar, tem muita gente entrando também no portão principal, então esse público vai aumentar. Movimentação grande ainda, vem Alves com ela, encontra o Igor, não sei se o bico da grande área pelo lado, fez a finta, puxou perto da canhota, batida, pega o goleiro! César Augusto, cai para fazer a defesa, botar ordem na casa havaiana, no pé da trave esquerda aí, Lupe. E o lateral direito, o Igor Inocêncio, cortou e a bola sobrou no pé esquerdo, que não é o melhor. Mesmo assim, a finalização saiu quente, queimando a grama. Boa defesa do César Augusto, praticamente no centro do gol. 13 minutos e 50, trabalha a bola na equipe do Avaí, quem trabalha também é o Rafael Pio. Tem gol aí, Pio? É o Flu, né? Melhorando cada vez mais na Série A do Campeonato Brasileiro. 14 minutos do primeiro tempo, o Fluminense abre o placar 1-0 para cima do Bahia. Macaca do campo de ataque lá pela direita, o Elvis fez a enfiada por Igor Inocêncio, tá livre de marcação, deu uma penteada na bola, carrega, vem bola para a grande área, desvio de cabeça! O Elvis estava sozinho no meio da área. Eu acho que nem ele acreditou de tanta liberdade que teve, Lupe. Não é a dele, né, Cabela? Ele não é atacante, aquele atacante que aproveita os espaços dentro da área. O cruzamento do Inocêncio foi muito bom pela direita e ele cabeceou para o chão. Elvis, a camisa 10 da Macaca, a bola subiu e ficou fácil nos braços do César Augusto. Ele não esperava tanta liberdade ali, viu, Gabs? Então ele teria dominado a bola com toda a categoria que tem e jogava pro fundo do gol. E ele subiu com um estilo, né? Camisa 10, cabeceou para baixo. Subiu, tanto assim. Como diz
um manual, mas acabou pegando muito mal e por isso não conseguiu fazer com que a bola tivesse força para chegar ao gol. Nos últimos minutos, é uma Ponte que já melhorou, o Avaí não consegue mais chegar ao gol, a Ponte segue com a posse de bola, mas ainda essa armação sendo realizada pelos zagueiros e pelo Emerson, que é sempre um problema. Trabalha a bola a equipe da Macaca ali com o Emerson pro Castro. Castro recua lá com o goleiro Luan. Sai na meia-lua da grande área. Faz ligação com o Joilson lá pela direita. Devolve do Luan. Vai tocando a bola de um lado de outra. A equipe da Macaca com 15 minutos e meio de bola rolando deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo aqui no Moisés Lucanelli. Emerson tem marcação para cima dele do Pedro Castro. Joga a bola com o Joilson. O Giovani vai para cima dele. O Joilson no bico da bola. Joga em direção ao campo de ataque. Mas a bola foi para fora. Arremesso manual que favorece a equipe do Avaí lá pela esquerda, ainda no campo de ataque. Vai se ajeitando por ali para fazer a cobrança. Quem chega ali é o Zé Ricardo. Tenta fazer o arremesso, só que na contramão para começar de novo lá no sistema defensivo. César Augusto já domina, faz a abertura, lado direito. Vem trabalhando mais uma vez a saída com o Roberto. Ligação com o Gustavo Vilar, lá do lado direito. Aliás, do lado esquerdo, domina a bola. Bota de volta aqui pela direita com o Roberto. Vai procurando espaço a zaga da equipe do Avaí. Ponte fica toda fechadinha ali pelo meio, só aguardando a equipe catarinense, que vem pro ataque ali pelo meio, fez o passe pro Zé Ricardo, rola a bola com o Giovani, devolve no campo defensivo com o Roberto mais uma vez para fazer o domínio, já encontra aberto pela direita o Marcos Vinícius, tenta a finta ali para cima do Everton Brito, que fica pedindo uma falta, o árbitro não foi nada não, segue o jogo, trabalha mais uma vez com o Zé Ricardo ali pelo círculo central do gramado, já faz domínio perto direita, rola a bola do lado, tabelou, Giovani, devolveu, Zé Ricardo com ela, domina, tenta o lançamento, bota lá no campo de ataque, lançamento foi feito lá do lado esquerdo, quem chega por ali para ficar com ela, Mário Sérgio, pintou o cruzamento na grande área, passa por todo mundo. Sobra com o Everton Brito, que fez o break, girou, jogou atrás com o Sérgio Rafael, dá um bicão na bola, o Avaí se mantém no campo de ataque, brigando pela bola, sobra de bola mais uma vez com o Everton Brito, toca pelo meio com o Castro, ele vai pra finta, escapa bem da marcação, bota na frente e tenta o lançamento. Era pro Matheus Regis. Se esticou todo ali pelo meio, Mário Sérgio para fazer o corte. Repõe o Avaí no campo de ataque, vem mais uma vez ali pela intermediária com o Pedro Castro, deu tapa na bola, faz a abertura lá do lado esquerdo, trabalha a chegada, Maurício Garcês no campo de ataque, foi lá na linha de fundo, brecou, marcação para cima dele do Inocêncio, encontra Wagner Love no meio da área, faz o break, devolve lá do lado esquerdo, pertinho do lateral do campo, trabalhando a bola a equipe do Avaí, ali ao redor da grande área, toda encolhida a Macaca, trabalhou, batido, desvio, vai correndo o Luan tentando evitar a saída, consegue. Fica com a bola ali, evita escanteio, que seria para a equipe do Avaí. Pois não, Pio. Cauã Elias estava impedido. Gol do Fluminense anulado. Então segue 0-0, Flui Bahia. Aqui continua 0-0, Ponte Avaí. Aliás, o Gabi, essa marcação do Avaí, a Ponte não consegue sair dela. Já estamos com 18 minutos. Eu acho que é a terceira vez que a gente fala a respeito disso, porque a Ponte não consegue achar um espaço para sair da marcação do Avaí. E é algo que o Nelsinho precisa corrigir urgente. A saída de bola da Ponte... do lado do campo ali. E tá irritado. Mas essa saída ele precisa corrigir. Ela não pode acontecer com o Sérgio Rafael, com o Joilson, com o Emerson, com o Castro. Essa bola tem que ter mais qualidade. Então, ou ele sai pelas laterais com o Igor Inocêncio, ou ele já quebra visando o Elvis e visando os atacantes. Da maneira como tá, a Ponte tá preso. O sistema defensivo do Avaí tá fechadinho e a Ponte erra muitos passes, erra lançamento. É um time que demonstra até um certo nervosismo. Precisa acalmar e colocar essa posse de bola em quem tem qualidade. Precisa fazer com que chegue no Elvis, que chegue nos atacantes, para que consiga criar jogadas. Da maneira como tá tendo muitos problemas e não consegue criar, sendo que nós já estamos com 19 minutos. Bola foi para fora, outro manual que favorece a equipe do Avaí, que agora não tem muita pressa não para chegar lá o Mário Sérgio para fazer a cobrança com as mãos ali pelo lado esquerdo. 19 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Vem Avaí para o campo de ataque, lançamento foi feito, quem chega por baixo é o Mário Sérgio, aliás, Sérgio Rafael para fazer o corte, a sobra de bola ali pela intermediária, mais uma vez com o Zé Ricardo, já trabalha lá do esquerdo, vem chegando o Avaí no campo de ataque, lançamento feito para o meio da grande área, passa por todo mundo, quem chega para fazer o domínio, Gabriel Barros, tem domínio, mas tá valendo nada disso, impedimento tá marcado no ataque. O Juninho levantou a bandeira do impedimento no ataque da equipe do Avaí, viu, Lupe? E esse aí tá com sorte porque tá correndo na sombra. O assistente 1 é o José Reinaldo Nascimento Júnior, do Distrito Federal. Pegou a posição irregular ou a saída de bola do ataque
do Avaí, na verdade, o impedimento, né? Porque o Sérgio Rafael vai colocar a bola em jogo. Pois é. Pio, fala aí, Pio. 18 hoje, hein? Hoje tá que tá. 18 minutos vai! do primeiro tempo lá na Arena em Curitiba. O Grêmio abre o placar com o Gustavo Martins. Hoje é dia dos visitantes, hein? Agora Atlético Paranaense 0, Grêmio 1. Vem ponte pro câmera ataque, o Zé não consegue o domínio. Teve desvio, a bola foi pra fora, revista manual, que favorece a equipe da Macaca lá do esquerdo do campo de ataque. Tá ali o Risso pra fazer a cobrança, ele tem pressa, busca alguém pra fazer o passe, tem ninguém ali pertinho dele. E aí demorou, porque não tem ninguém desmarcado ali. Tá procurando um aqui, busca outro ali. O Sérgio Rafael tá ali atrás, ele encontra o Gé. Toca no Gé, mas o Gé não domina, que chega rasgando por baixo. É o Marcos Vinícius, bota a bola no campo de ataque. Pra ninguém do Avaí, tá sozinho o Joilson. Domina, coloca no gramado, sai jogando com o Inocêncio, que devolve do Joilson. Tem o Wagner Love ali fazendo a pressão. Ele recua mais uma vez com o Luan para dominar a bola. Busca um lado de outro, toca de volta aqui com o Sérgio Rafael. Sai trabalhando a equipe da Macaca mais uma vez no sistema defensivo. Adianta a marcação, o Avaí, fica todo mundo olhando ali, viu, Gabi? E a linha de marcação do Avaí é muito alta também, próxima do meio campo, por isso que encurta o campo. A ponte, ela fica acuada no campo de defesa, tentando fazer essa saída de jogo com os próprios zagueiros e não tem a válvula de escape. Então a ponte precisa de velocidade, a ponte precisa acelerar esse jogo, uma bola lançada para pegar a defesa do Avaí fora de posição. Trabalha a bola, saída mais uma vez, o Sérgio Rafael tenta o lançamento, o Risso. Deu uma espanada ali, hein? Pegar a X lá, passar no taco, porque deu uma espanada feia ali, hein? Trabalha mais uma vez a bola e sair da equipe da Macaca. Joilson com ela, toca a bola lá pelo lado direito com o Castro. Faz de domínio, tem Wagner Love ali à frente dele, vai carregando lá pertinho do lateral do campo, devolve pela intermediária com o Emerson. Domina o camisa 18, a equipe da Ponte. Bonita, camisa da Ponte, comemorativa, listrada, bonita, lindona, hein? Vem pro ataque, lançamento foi feito lá pela ponta direita pro Matheus Regis. Corre para evitar a saída, fica com ela, mas tem a marcação em cima dele. Quem chega por ali para fazer o corte era o Mário Sérgio. Toca na bola, bola espirrada, vem para o meio da grande área. Zé Ricardo chega por ali, toca na bola. Pedro Castro dominou mal, foi empurrado. Ele domina mal a bola, o Everton Brito bota o corpo à frente. Para mim foi empurrado, Lupe. Para mim sobrou um braço no rosto do Everton Brito. Busca por espaço, mas não sei não, hein? Eu acho que foi pênalti. Eu não tive a noção daqui se estava dentro da área ou não. Se tivesse dentro da área, para mim, pênalti. Senão, pelo menos uma falta ali na meia-lua da grande área. Aliás, a última falta na meia-lua da grande área aqui no Moisés Lucarelli. O Elvis fez um golaço de falta. Trabalha a equipe do Avaí que vem para o campo de ataque, trabalhando aqui com o Giovani lá direito. Recua lá no sistema defensivo com o César Augusto para começar de novo. E a torcida já pega no pé do árbitro. Para você, Gabi. Eu achei uma disputa por espaço. Eu acho que o Pedro Castro, ele perde a bola e ele tenta disputar. Eu não sei se teve a força suficiente para derrubar o Everton Brito. Precisaria ver de novo, mas certamente o VAR está analisando. E vem bola para o campo de ataque. A Macaca vem com o Matheus Regis. Rola a bola do lado com o Castro. Faz de domínio, perto da direita. Fez lançamento na área. Chega a zaga do Avaí para fazer o corte. Sobra de bola pela intermediária. Gabriel Barros para fazer o domínio. Ginga, domina, busca o espaço de um lado e outro. Carregou daqui, tocou de lá, botou do lado ali com o Pedro Castro, gira o corpo, Zé Ricardo fica com ela, devolve. Olha onde está o Wagner Love. Lá no sistema defensivo do Avaí, tentando organizar a saída de bola da equipe catarinense. Vai trabalhando a bola a equipe do Avaí, lá no sistema defensivo. Toca de um lado, toca de outro, chega a marcação, bota do lado, vem Zé Ricardo, recua mais uma vez lá com o Roberto. Perto da canhota, tenta o lançamento, vem por baixo ali a marcação Ponte Pretana. Sérgio Rafael comete falta, o jogo tá parado. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Elvis vai lá, fala com o árbitro manda ele ter calma. Olha lá, tá pé da vida o Elvis, só para não perder o costume, né, Lupe? Só para não perder o costume, o Elvis ali ficou furioso e o Giovani, que gosta de reclamar, o camisa 8 do Avaí, também vai lá conversar com o árbitro, né? São dois jogadores experientes e aquele lance do Everton Brito, o jogo parou, não foi pro VAR, lance normal na visão da arbitragem. 24 minutos deste primeiro tempo, lançamento feito, o câmera ataque vai chegando, Pedro Castro aqui pela direita, cruzamento pelo meio, Gabriel Barros!
Ele ficou na cara do Luan quando bateu, ele bateu com o tornozelo na bola, jogou pra fora do campo pra sorte da Macaca, Lupe. O Avaí vai desperdiçando chances no primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Jogada foi pelo lado direito do ataque catarinense, esquerdo defensivo da Ponte Preta. Cruzamento pra trás, Gabriel Barros livre de marcação. Chutou de primeira, a bola tirou tinta do poste direito do goleiro Luan e se perdeu pela linha de fundo. Vem Macaca. Vem lançamento do Elvis, bota no campo de ataque pro Everton Brito ali pelo lado esquerdo. Chega Roberto por baixo para fazer o corte e joga para fora, pois não, Pio? Claro que é interpretativo, mas pra mim o Pedro Castro, ele não usa o braço só pro jogo de corpo, ele empurra o jogador ponte pretano, pra mim, pênalti. Tá aí, portanto, o Pio que tem o replay lá na tela, lá no estúdio da CBN Campinas, falando que foi pênalti. Ô, seu Sávio Pereira Sampaio. Fiquei com a sensação também de um braço um pouquinho mais forte no rosto do Everton Brito. A busca pelo espaço aconteceu, mas eu achei que foi faltoso, porque ele se apavorou quando perdeu a bola. Por isso, na minha visão aqui da meta, também foi um lance de pênalti. Tem um jogador da Ponte caído, Gé. Quem que é? O Gé. Tá lá o Gé caído. O árbitro vai lá. Já tira o talão do receituário para consulta ali do Gé. O goleiro vai lá também, o César Augusto. Departamento médico da Ponte, ele é 2 metros do Gé, só que fora do campo, né, Lupe? O árbitro ainda não autorizou. E o Gé vai levantando. Tá sentindo bastante o Gé, hein? Mas já tá levantando o camisa 9, nem vai precisar do atendimento médico. E com isso, o Gé nem vai precisar sair do campo. Ou vai? Vai sim. Não, não vai não. Só vai tomar uma água porque tá muito quente, viu, Cabela? Aliás, acho que o pessoal parou o jogo, hein? Porque por conta. Todo mundo ali do Avaí conversando com o Dalpozo e da Ponte com o Nelsinho. Por conta essa, viu? Foi uma parada pra hidratação por conta, viu, Lupe? Sem comando da arbitragem. Olha lá, o árbitro vai lá com o goleiro agora. 26 minutos e meio deste Será que já tempo. serviu de parada técnica? Parada pra hidratação? Eu acho que não. Não, porque os 2 goleiros não vieram aqui, ficaram cada um no seu gol lá, não vieram pra cá. Fala, Pio, tem gol aí, Pio? É aquele tipo de gol que o torcedor adora, né? De querer sair jogando, aquela coisa, errar a saída, sobra pro atacante adversário e o Grêmio faz o segundo gol lá na Arena em Curitiba. Agora Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. 26 minutos e 50, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Vem Macaca pro campo de ataque lá pela direita, Matheus Regis pintou o cruzamento, vem bola pra área, chega por baixo. Pra fazer o corte, o Gustavo Vilar bota pra fora, escanteio pra Macaca, é lá pela direita, Lupe. Cruzamento no primeiro pau do Matheus Regis, tentava ali a pequena área, mas o camisa 14, Gustavo Vilar, não quis saber de brincadeira e mandou a bola pela linha de fundo. Torcida vem junto, a Ponte tem escanteio, Elvis na bola. Tá lá o Elvis. O maestro Ponte Pretano na cobrança de perto da direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio da área. Autoriza o árbitro, Elvis levanta na grande área, tem desvio lá no meio para fazer o corte. Sobra de bola com a Macaca, fica com o Gabriel Risso, perde a canhota, já faz a abertura com o Matheus Regis de lado esquerdo, domina a bola, encosta a marcação para cima dele, ele puxa pela meia, preparou o chute de longe para longe, longe do gol, só tiro de meta, Lupe. Ele tá com confiança, né? Só que tá lá do outro lado, fez a finta mesmo de longe, tinha muita gente dentro da área, resolveu arriscar. O Matheus Regis não foi bem. Bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado. Eu tenho que perguntar para você, Gabi. Pergunte. O Lupe falou que ele tá com muita confiança. Sim. É confiança ou é fominha? Um pouco de cada, né? Essa ele poderia ter feito o cruzamento, porque a bola escapou um pouquinho dele, tinha muita gente na frente, acabou finalizando, mas a Ponte chutando muito pouco no gol, então acho que até por isso, né? Para dar uma finalização, tentar assustar o gol do César Augusto, porque a Ponte no ataque, o Avaí é muito mais perigoso do que a Macaca, por exemplo. Então, a Ponte precisa chegar um pouquinho mais e para isso o lado esquerdo da Ponte precisa funcionar. Até agora, Everton Brito não apareceu na partida, não fez absolutamente nada em 28 minutos e o Gabriel Risso está muito preso aqui na defesa. A Ponte Pretana também não chega ao ataque. A Ponte chega muito pelo lado direito com o Igor Inocêncio, com o Matheus Regis. Você disse quando saiu a escalação da Ponte que você não tinha entendido a presença do Everton Brito, né? Quer dizer, você não entendeu ainda, pelo jeito, né? Ainda não. Para mim não se justifica ainda a titularidade dele. O que ele mostra em campo nas partidas que ele entra não justifica a titularidade. Precisa ter mais intensidade, mais toque de bola.
finalização, acho que falta um pouquinho ainda, mas tá tendo tempo de jogo, tá tendo as oportunidades com o técnico Nelson Batista. Passamos de 29 minutos deste primeiro tempo, sai trabalhando mais uma vez o Avaí no sistema defensivo, ali com o Roberto para fazer o domínio, já toca a bola pela direita, Marcos Vinícius domina, devolve lá no campo defensivo, lá do outro lado pro Vilar, meio esquisito, toca na bola, Mário Sérgio, recebe, domina, já faz a ligação no campo de ataque, bota a bola lá no campo de ataque com o Maurício Garcês, ele vem com a bola dominada para cima do Joilson, carrega na linha de fundo, prepara o cruzamento, rasteiro, Luan, se estica de perna canhota para fazer a defesa lá na pequena área, o goleirão da equipe da Ponte, hein, Lupe? Foi com os pés o Luan, mais uma finalização do Garcês. Agora total falta de comunicação entre o assistente e o árbitro. Avaí com a posse no ataque. Mas o assistente estava a 2 metros do lance. Toca a bola mais uma vez a equipe do Avaí com Wagner Love. Finta bonita para cima do Sérgio Rafael. Sobra de bola com a zaga, toca na bola. Vem Gé, dominou, fintou bonito, carregou na frente da grande área, preparou, fintou de um lado, toca do outro, o Elvis com ela, explodiu em cima do Roberto. A bola vai saindo lá do outro lado, evita a saída. O Matheus Regis trabalha a bola mais uma vez, a equipe da Macaca, levanta o torcedor, vem com o Castro, toca na bola, devolve lá pela direita. Quem tá com ela agora é o Igor Inocêncio, pinta o cruzamento da área, vem César Augusto, dá um soco na bola, o goleiro tira da grande área, joga para fora, arremesso manual, que favorece a equipe da Macaca. Lá pela direita tem arremesso manual, a equipe da Ponte. Igor Inocêncio está lá buscando ou chamando que alguém chegue próximo ali para fazer o recebimento. Tem o Elvis, é ele quem recebe, devolve do Igor Inocêncio, toca na bola pro Elvis, foi empurrado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta pra Macaca, Lupe. Tá sentindo o Elvis, hein? Tá sentindo porque pegaram e era pra amarelo, pegaram o tornozelo do Elvis. Sabe o que é? O Sávio Pereira Sampaio, ele tá mais preocupado do Gé com o camisa 4 Roberto. Desde o começo do jogo, eu destaquei, eles estavam ali trocando farpas. E agora o Sávio estava conversando com eles e o pau estava atorando lá do outro lado do campo. Inclusive a falta em cima do Elvis, repito, para amarelo. É falta para Macaca e o Wagner Love reclama com o Elvis e o Sávio só assiste. Pois é. O Elvis vira as costas, bota a mão ali na cintura. O Wagner Love conversa com o Elvis, tá mandando ele cobrar a falta. O Wagner Love, ele é experiente. Não que o Elvis não seja. Mas o Wagner Love, se entrar na dele, ele comanda o jogo. Se deixar entrar na dele, ele comanda o jogo. É ou não é, Gato? E o estilo de arbitragem também, né, do Sávio Pereira Sampaio, que é muito experiente, ele deixa o jogo rolar, ele não dá faltinha. E aí, quando acontece uma falta mais forte, ele também não dá cartão. Então, ele precisa tomar cuidado para ele não perder a mão da partida, porque tá um jogo muito físico. Falta para Ponte. Elvis está na cobrança lá pela direita. Todo mundo na meia-lua da grande área. Autoriza o árbitro. Elvis na bola, vem pro levantamento, vem rasteirinho, desceu no meio do caminho, subiu a zaga, sobra de bola, à frente da área. Everton Brito trabalha com Matheus Regis, prepara, cruzamento na área, levantamento feito, sobe a zaga do Avaí para fazer o corte. A bola volta mais uma vez com o Elvis, dá um tapa nela, joga para dentro da área, desce de cabeça nas mãos do César Augusto. O Castro subiu de cabeça para fazer o desvio, a bola foi nas mãos do goleiro, sai jogando errado, vem Risso na recuperação, tenta o toque na bola, adianta demais. O Castro estava lá para fazer o corte, na verdade era o Pedro Castro, estava lá para fazer o corte. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32:50 de bola rolando, primeiro tempo de jogo aqui, Moisés Lucarelli. A 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Nada. Avaí. Também nada, Pio. Central da bola. Boas notícias do voleibol lá nas Olimpíadas. No primeiro set deu Brasil contra a Polônia no feminino. A disputa pelo primeiro lugar do grupo, 1-0 seleção brasileira. No segundo set, 4-3. Nas praias, Evandro e Arthur venceram o primeiro set. Estão próximos das quartas, vencem o segundo por 14-7. Futebol Globo CBN. Ela chegou com muita tranquilidade ali nas mãos do César Augusto. Lançamento feito lá do Matheus Regis. Já repõe a bola, joga para o campo de ataque, hein? Igor Inocêncio só para fazer o desvio de cabeça, joga para fora do campo, arremesso manual para o Avaí lá pela esquerda, não tem pressa nenhuma. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tá lá para fazer a cobrança o Mário Sérgio.
Tem o Zé Ricardo ali perto dele, tem o Wagner Love pelo meio. Lá na frente tem o Garcês. Ele busca alguém, quem chega é o Zé Ricardo. Faz o domínio, devolve. No Mário Sérgio, toca na bola. Mais atrás, Giovani, recebe, ajeita na perna direita. Dá um tapa na bola, só que recua. Lá no sistema defensivo para começar com o Gustavo Vilar. Encontra o Roberto, aberto pelo lado esquerdo, pelo lado direito mais uma vez. Aí tocando a bola de um lado e outro. O Gilmar Dalpoz bota o banco inteiro para aquecer. E vem Zé Ricardo para o campo de ataque. Arrastando a equipe do Avaí mais uma vez. Trabalha a bola pela direita. Deu um tapa nela para o Marcos Vinícius. Tem marcação para cima dele do Brito. Toca a bola com o Zé Ricardo. Chega por ali mais uma vez o Pedro Castro. Devolve. Zé Ricardo recua. Lá começa de novo com o Roberto. Toca do lado. Quem fica com ela é o Vilar. Vai buscando espaço. Outra equipe do Avaí. Ponte Preta fica fechadinha ali pelo meio. Só esperando a equipe do Avaí. Vem com o Zé Ricardo. Lançamento feito na área, Luan. Antecipa ali o lançamento que era pro Wagner Love, viu, Lupi? E o Zé Ricardo, que não era para ser, mas assumiu a responsabilidade de armar as jogadas do Avaí. Tentou o lançamento direto pro Wagner Love. O Luan estava esperto e saiu do gol e fez a defesa. 0-0 o placar do jogo, 35 minutos deste primeiro tempo. Tá meio amarrado o jogo, né, ô Gabi? Ao mesmo tempo que ele está amarrado, tem falha de marcação da Ponte, principalmente no meio-campo. A Liberdade, segunda jogada consecutiva que o Zé Ricardo ele consegue armar, ele vai caminhando e aí tem a movimentação do ataque do Avaí que vai chegando cara a cara com o Luan, vai sendo um dos destaques da partida até agora. Já fez intervenção importante com os pés, saindo cara a cara, fechando o ângulo do Garcês, também do Gabriel Barros. Então a Ponte precisa acertar esta marcação. Trabalha a série de bola, Joilson para a equipe da Macaca, faz a abertura lá pela direita com Castro. Tem mais à frente o Matheus Regis, lá na ponta direita o Inocêncio. Bola recuada, começa de novo a equipe da Ponte. Oi. Rapaziada do banco do Avaí já começou o aquecimento, hein? Entre eles o Potker, tá ali o Ronaldo Henrique, outros jogadores, João Paulo também que passou pela Ponte, Gilmar Dalpozo já pensando em mudanças para o segundo tempo. E o Avaí vem para o campo de ataque, lançamento foi feito direto para fora. Arremesso é manual, que favorece a equipe da Macaca no sistema defensivo. Está lá o Risso para fazer a cobrança. Já faz o arremesso com o Joilson. Recebe ali à frente da grande área para fazer o domínio. Coloca no gramado. O Inocêncio está lá pela direita. Ele breca, levanta a cabeça, encontra o Emerson ali na saída de bola. A equipe da Macaca. Lado esquerdo, Risso, perna canhota, bota no ataque. Gé, recebe, faz o domínio. Ginga de um lado e do outro, protege a bola. Dois jogadores vão para cima dele, cometem falta. Na verdade, quando ele estava caindo, chegou o terceiro ali para ajudar a empurrar. Foi programado, é falta para Macaca, viu, Lupi? Demorou um pouquinho para marcar o Sávio, mas marcou. A falta em cima do Gé, bem pertinho ali do banco de reservas do Avaí. Eram dois jogadores contra o atacante da Ponte, entre eles o Roberto. E o clima entre os dois não é nada legal. É falta para Macaca. Quem tá ali na bola é ele, Elvis, na cobrança da falta, mas por enquanto, rapaziada, não veio para a área, não. Agora o pessoal tá chegando. E o Emerson foi lá tirar satisfação com o Roberto no momento da falta anotado ali. O árbitro meteu a mão no peito do Emerson e falou: não, aqui não, aqui não. É falta para Macaca ali pela esquerda. Elvis está na cobrança, vem bola para a grande área, 37 minutos deste primeiro tempo. Faz o levantamento lá na segunda trave, desvio de cabeça, sobe a zaga para fazer o corte. Ela sobra com o Giovani, já faz a ligação com o Garcês, a saída rápida da equipe do Avaí que vem para o campo de ataque. Tem dois jogadores do Avaí contra um da Ponte. Chegou por baixo, o Risso passou batido, vem por baixo. Sérgio Rafael dá um bico na bola, joga para fora do campo em arremesso manual que favorece a equipe do Avaí. Mais um susto na marcação Ponte Pretana aí, viu, Lupi? Depois de uma cobrança de falta a favor da Ponte, o Giovani deu um passe no meio das pernas do jogador da Macaca e o Garcês saiu em velocidade. A defesa da Ponte conseguiu fazer o corte. Avaí segue com a bola 0-0. Bola tocada ali pela intermediária, mais uma vez com Pedro Castro, tenta a finta, vem por baixo, a marcação Ponte Pretana faz a roubada. Gé briga por ela, tenta demais a bola, chega por baixo, Roberto recupera para o Avaí, já toca no Pedro Castro, devolve no Zé Ricardo, faz a abertura lá pela esquerda, Giovani domina, coloca no gramado, tenta a finta para cima do Castro, pede uma falta, o árbitro anota, o toque de mão do Castro, a falta já cobrada, a bola enfiada na grande área, lá pro Wagner Love, bateu o rasteiro, Luan de novo! Com o pé esquerdo para fazer a defesa. Salvadora para cima ali do Wagner Love, Lupi. Defesa da Ponte Preta parou, ficou reclamando da marcação da falta. O Giovani, que é bem espertinho, lançou em profundidade para o Wagner Love, que bateu cruzado. Mais uma boa defesa do goleiro Luan, que hoje substitui Pedro Rocha, que está suspenso. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola tocada lá com o goleiro César Augusto, sai jogando lá pela esquerda com o Vilar.
Domina a bola, rola pela intermediária com o Zé Ricardo. Tem marcação do Everton Brito pra cima dele. Despacha no campo de ataque, lançamento foi feito. Chega Joilson pra ficar com ela, domina. Gira o corpo, recua. Torcida não gosta dessa bola recuada lá do meio campo ali com o goleiro, com o Luan. Devolve aqui pela esquerda, sai trabalhando o Sérgio Rafael. O zagueirão bota no campo de ataque, lançamento foi feito direto, ligação direta lá na ponta canhota, Gé. Bota o corpo à frente do Roberto, faz o domínio, encara a marcação, tenta a finta, vem por baixo. Roberto, bola vai pra fora. Arremesso Manuel e o Gé só no totozinho ali. E o árbitro só de olho nele. Arremesso Manuel cobrado, o Emerson fica com ela, tenta a batida de longe, a zaga faz o corte. Sombra de bola mais uma vez com a equipe do Avaí. Na saída vem Joilson. Sai lá da direita, vem aqui na esquerda para fazer o corte e bota para fora. Em arremesso manual pro Avaí mais uma vez. E o Gé, o Roberto cai, o Gabi. O Gé fica dando aquele totozinho no calcanhar dele com ele caído ali. Numa dessa, toma cartão e aí se complica. E tem VAR também, né? Dependendo da intensidade, de como é. Tá irritado, né? Porque a bola chega muito pouco, já não conseguiu finalizar nem pelo alto, nem com os pés. A bola não chega no ataque, então é um primeiro tempo de muita dificuldade para a Ponte, que vai sofrendo com o Avaí. E muitas bolas enfiadas entre e nas costas dos zagueiros. Trabalha mais uma vez a chegada do campo de ataque ali o Pedro Castro, lá pela esquerda, recua, Zé Ricardo, faz o domínio, tem o Elvis da marcação ali à frente, tem o Castro também, ele devolve ali pela meia, o Mário Sérgio vem pro ataque, toca pelo meio, o Wagner Love perde a bola, quem recupera o Everton Brito, já bota no ataque o Elvis para fazer o domínio, enfiada, é pro Gé, lado esquerdo, dominou, puxou pela meia, preparou a batida, preferiu o passe, Matheus Regis bateu para fora do gol! O Gé fez tudo certinho depois de um lindo passe do Elvis. Quando ele rola pro Matheus Regis, eu achei que ele deu uma chapada na bola. Foi isso, Lupe? Foi isso. O Gé fez tudo certinho. E ó que a gente chamava ele de fominha. Dessa vez, o Gé passou pro Matheus Regis, que estava livre de marcação. Resolveu bater de primeira. Dava tempo para dominar e ter uma escolha melhor do que a finalização que ele colocou em prática, mandando a bola por cima da meta do César Augusto, que vai colocar a bola em jogo. Tirando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 41 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Última rodada, Série B do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Moisés Lucarelli. O placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0. Avaí. Também 0. Rafael Pio. Central da bola. Jogos no primeiro tempo pela Série A, o Grêmio vai batendo o Atlético Paranaense por 2-0. Fez o terceiro, mas foi anulado. Juventude bate o Corinthians por 1-0. Fluminense e Bahia 0-0. Match point para o Brasil. Arthur e Evandro a 1 ponto das quartas nas areias, lá em Paris. Futebol Globo CBN. A torcida começa a ficar irritada com o árbitro. Teve um empurrão aqui no Gé, não sei se com intensidade para falta ou não, Gabi. E uma mão nas costas do Matheus Regis lá do outro lado. Ali sim achei que foi falta e o árbitro não deu nenhuma das duas. E aí começa a enervar os jogadores e também a torcida. Por mais que tenha sido sutil, né? Acabou deslocando ali o Matheus Regis. Também vi falta no lance. É aquela história, precisa tomar cuidado. Ele deixa o jogo seguir, mas esse é um jogo que está bastante equilibrado e é um jogo que está com muitos contatos. Toca a bola a equipe da Macaca com o Gé ali pelo meio, tenta a finta, vai programado, agora o árbitro da falta. Deu falta em cima do Gé ali em cima da linha divisória do gramado, é falta para Ponte. Pois não, Pio, acabou onde? 21-16, o Brasil faz 2-0 na Holanda com Arthur e Evandro, está nas quartas de final do vôlei de praia lá em Paris. O vôlei feminino de quadra segue vencendo, também no segundo set, agora 12-11. Vamos chegando a 43 minutos. Mais uma falta em cima do Gé, Lupe. Todo mundo fica pedindo um cartãozinho para os jogadores da equipe do Avaí aí, Lupe. Mas dessa vez não foi o Roberto, foi o 63, o Marcos Vinícius. Por trás, ele fez a falta em cima do Gé. Jogadores da Ponte pediram um amarelo, falta já cobrada. Até pelo rodízio merece cartão já a equipe do Avaí. Trabalha o Elvis com ela, dominou, levantou na grande área, subiu o zagueiro, fez o corte, Gé briga pela bola, também quem estava ali, o Emerson. Toca na bola, mas a zaga do Avaí faz o corte. Bola esticada do campo de ataque, vem o Igor Inocente para fazer o corte, ele dá um bico na bola, corta errado. Sobra de bola com o Avaí, se mantém na descida do campo de ataque pela direita, vem buscando espaço, vem chegando ali à frente, quem vem com ela é o Gabriel Barros, faz o domínio, marcação do Everton Brito, se enroscam os dois ali, o árbitro fica só olhando. Toque de bola da Ponte, na saída de bola, vem pelo meio Emerson, livre de marcação, vem carregando a Macaca para o campo de ataque, escapa da marcação do Zé Ricardo, faz a abertura, Everton Brito com ela, foi para a finta, esticou por baixo para fazer o corte mais uma vez. A zaga do Avaí levou a melhor para cima do Brito, que não se conforma, Lupe. Porque ele estava
44 minutos deste primeiro tempo, está 0-0, placar do jogo Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. O jogo tá parado ali, tem uma falta e agora a Ponte levava vantagem. Lá pela direita com o Sérgio Rafael, o árbitro mandou parar o jogo, os jogadores mais uma vez reclamam e para mim errou o árbitro, feio. E agora parece que ele muda o critério, porque agora ele começa a dar falta para a Ponte neste final e não observa a lei da vantagem. Então ele fala, vocês estão reclamando, então agora eu vou dar falta. Ele deu falta no G aqui, ele deu a falta lá, só que tem a questão da vantagem. Então ele poderia ter dado cartão para o jogador do Avaí, até poderia justificar parar o jogo ali. Não foi o caso. Falta que favorece a equipe da Macaca. Está na cobrança o Elvis para fazer a batida lá pela direita. Falta cobrada aí, Igor Docente fica com ela. Levanta a cabeça, recua no sistema defensivo com o Joilson. O Elvis fica chamando a atenção do pessoal da Ponte ali. De acréscimo. Vamos a 46, já estamos no último minuto. Toca a bola na equipe da Macaca. Sérgio Rafael vem pro ataque. Fez o cabeceio ali pro Gé. Briga pela bola. Até caído, ele se estica para tocar na bola. Ela sobra mais uma vez com o Gabriel Barros. Despacha no campo de ataque. Joilson no meio do caminho fez o corte. Sobra de bola com o Castro. Fez a abertura lá pela direita com o Matheus Regis. Girou o corpo. Bola foi para fora. Último toque do Pontinho Pretano que reclama o arremesso manual que favorece a equipe do Avaí. Finalzinho de jogo. Já tá na sombra aí já, Lupe. Tô na sombra, ainda bem, o sol está atrás de um dos prédios aqui da região do Jardim Proença. Você já falou mais um, né? 46. Isso, terminando já. Vai terminar o primeiro tempo, apita o árbitro. Não esperou Deus, 46 aí. Fim de papo, fim de primeira etapa aqui no Moisés Lucarelli. 0. Avaí. Também 0. Quatro da tarde, 46 minutos, final de primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli. Oportunidades para os dois lados. Ponte e Avaí vão empatando por 0-0. O torcedor, já no final aí do primeiro tempo, começou a vaiar um pouquinho, meio insatisfeito o torcedor nesse final de primeira etapa, Antônio Lupe. Eu acho que foi mais por conta da arbitragem, viu, Pio? Porque o time sai agora da Ponte, mas sem vaias, né? Acho que foi mais pelo momento ali que até o Gabi destacou, né? A Ponte tinha vantagem, o árbitro marcou a falta. Eu acho que foi mais por conta disso as vaias. A Ponte vai saindo, Nenê Santana e Nelsinho conversam bastante, realizam ali algumas mudanças na prancheta tática, né, para alguma mudança nesse segundo tempo, conversando bastante o treinador da Ponte e o auxiliar técnico. Ô Pio, eu só queria destacar que os jogadores do Avaí estavam realizando o trabalho de aquecimento bem pertinho do túnel que dá acesso ao vestiário da Ponte Preta, perto do portão principal. Tinha 7 torcedores, um senhor de idade que estava xingando ali. Ele falou 150 palavrões, todos diferentes. E tinha o restante da galera pedindo para o Potker voltar. Pedindo, volta Potker, mostrando o símbolo, fazendo a festa danada. Ele não deu muita bola não, mas o senhor xingando, olha... Cobras e lagartos, viu, Pio? Experiente, já há muitos anos, foi aprendendo ao longo dos anos, um diferente do outro, né, Lupe? Nossa, mas um repertório... É Guinness, hein? É Guinness. Não, mas olha, eu fiquei surpreso. Meu a Deus. Experiência de estudo, né? Ah, disso, muitos anos de estádio de futebol, isso. Né? E foi se modernizando, né? Porque foi mais dos antigos ao mais moderno. Ah, meu Deus. E nenhum daqueles assim, tipo, seu bobo. Não, esse aí, desse tipo nem entrou, né? Eu acho que bobo teve um tá. só, né? Não repetiu, então teve, mas lá do começo, né? Tá, aí depois isso. foi ficando pior. Ah, então tá bom. Antônio Lupe vai descansar também nesse intervalo de jogo 0-0 Moisés Lucarelli. 0-0 justo até aqui, Gabi Castro. Justo, mas se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Avaí. A proposta da equipe catarinense teve mais êxito, né? Pelas pontas, pelos lados do campo, o Garcês chegou 2 vezes, teve oportunidade. O Gabriel Barros também perdeu uma cara a cara.
Então o Avaí, ele não chegou tanto, mas quando chegou foi com mais perigo. E isso só aconteceu porque a Ponte errou muito neste primeiro tempo. É uma Ponte muito diferente do que a gente viu com o técnico Nelson Batista nas outras oportunidades dentro do Majestoso. É uma Ponte mais lenta, sem muita transição, então ela tem muitos problemas para serem resolvidos pelo treinador neste intervalo. Bom, e daqui a pouco o Gabi Castro vai analisar mais a fundo todo esse primeiro tempo de até aqui Ponte e Avaí 0-0. É o único jogo com bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os outros serão às 18h30, Novo Horizontino e Goiás, Operário e CRB. Pela Série A, deixa eu ver, saiu o gol aqui, é gol do Fluminense. E agora sim vale o gol do Flu. Fluminense abre o placar lá no Maraca, agora 1-0 para cima do Bahia. Ô Gabi, tem umas coisas, Juventude teve um jogador expulso, vai vencendo o Corinthians por 1-0. Tem umas coisas, Gabi, que eu acho assim, os caras são experientes no futebol. E não é possível que eles não vejam algo que está tão na cara. É algo muito profissional, nada de coração. O Corinthians está perdendo, sabe por quê? Ele tá jogando com aquele uniforme degradê. Tá na cara que é por isso que tá perdendo. Mas tá na cara. E certamente, Rafael Pio, já deve ter torcedor aqui no estádio. O uniforme é lindíssimo, eu acho que não sei se vai ter unanimidade, mas certamente a torcida gostou do uniforme aqui da Ponte também. Certamente alguém já tá pensando, é estreia de uniforme, quando isso acontece, não tem vitória. Então, Pio, isso de fato acontece, vai se apegando aos detalhes para poder justificar quando o resultado não vem. Isso acontece mesmo. No caso do Corinthians, não é uniforme o problema, né? Pode ser a tempo do uniforme, né? Bem que poderia ser, né? Mas se fosse só isso. O Corinthians está estreando o uniforme todos os jogos? Não estou entendendo isso. Meu Deus do céu. Atlético Paranaense e Grêmio já no intervalo. O Grêmio vai batendo o Atlético e passando o carro, né? 2-0, fez o terceiro, foi anulado pelo VAR. Corinthians 0, Juventude 1. Juventude teve um jogador expulso, vai jogar todo o segundo tempo com um a menos. Intervalo de jogo também no Maraca. Fluminense 1, Bahia 0. E às 5 da tarde, daqui a pouquinho, a bola rola lá no Beira-Rio para Internacional e Palmeiras. Rápido intervalo, rapidinho, antes do intervalo, só informando, né, que lá em Paris, Evandro e Arthur venceram, a dupla holandesa estão nas quartas de final. E nas quadras, jogo que vale o primeiro lugar do grupo. O Brasil vai batendo a Polônia no segundo set por 20-18. No primeiro set já deu Brasil por 25-21. Agora sim, daqui a pouco a gente tá de volta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Chegou a nova fase do Qualifica SP para você conquistar o seu emprego novo. São ainda mais cursos gratuitos de qualificação alinhados com as necessidades do mercado de trabalho. E os cursos são nas mais variadas áreas profissionais, ideais para você que busca sua recolocação. Para saber os cursos e prazos de inscrições, acesse www.qualificasp.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Quer se tornar professor do ensino técnico na rede pública? São Paulo precisa de você. São 3.000 vagas com remuneração de até R$ 5.300. O Estado está fazendo a maior expansão de alunos do ensino técnico da história. É você transformando o futuro de milhares de estudantes. Inscreva-se até 5 de agosto. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo. São todos. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Havaí. 4h54, intervalo de jogo no Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Havaí vão empatando por 0-0. Olimpíadas de Paris, o Brasil segue vencendo a Polônia por 7-0 e neste segundo set, 24-20, 7 pontos para o Brasil. Só lembrando, né, que a seleção brasileira precisa da vitória por 3-0 ou 3-1 para ficar em primeiro lugar, porque numa segunda colocação aí só vem pedreira pela frente, né? O Brasil ficando em primeiro lugar aí pegaria a República Dominicana, vou até confirmar qual seria o adversário, mas aí teria um caminho, um chaveamento muito mais fácil na sequência da modalidade feminina nos Jogos Olímpicos de Paris. Ô Gabi Castro, eu confesso pra você, ainda falando de Olimpíadas, eu confesso pra você que não gosto deste atleta que vou falar agora. Tá. Tem gente que ama, tem gente que não. Eu sou do lado que não. Mas já sei até quem é. Cara, mas... Ó, é o campeão de tudo. Cara, eu fiquei de pé e aplaudi. Porque, ó, eu vou falar uma... No final, eu tava torcendo pra ele. Novak Djokovic, torci mesmo. Cara, é um negócio impressionante. Porque, assim, ó, a gente fala do Alcaraz. Pô, o Alcaraz tem 21, né? 21. O cara tem 21 anos de idade. Então, chegar nas bolas que ele chega é algo mais normal, mais comum, explosão. Ele tem o reflexo muito mais rápido. Agora o Djoko tá com 37, o que ele faz é um negócio... 3 horas de partida. Cara, é fora do comum, é bonito de ver, é emocionante, Gabi. Exatamente, então quando a gente fala campeão de tudo, é o título que estava faltando para ele, né? No circuito de tênis você tem 4 Grand Slams, que são aqueles torneios que tem uma pontuação maior e que tem 5 sets, e ele ganhou a Australian Open, ele já ganhou Roland Garros, ele já ganhou o Wimbledon, ele já ganhou US Open, e faltavam os Jogos Olímpicos para ele, e hoje numa final de gerações, porque o Alcaraz certamente tem tudo para ser campeão de tudo também, ganhar todos os torneios, é outro fenômeno, é outro jogador genial, e eu tenho certeza que o espanhol vai representar o tênis muito bem neste fim de geração. O Roger Federer já aposentou, Rafael Nadal está aposentando este ano, certamente daqui 2 anos Novak Djokovic vai aposentar e essa nova geração será capitaneada por Alcaraz, pelo Sinner italiano e tem o Medvedev também russo. São os 3 aí do Big 3 que a gente pode chamar, o top 3. E o Djokovic numa final hoje contra o Alcaraz de 3 horas, numa intensidade muito grande, os 2 sets sendo disputados no tie-break, mas você via um Djokovic ali mais inteiro mentalmente. Ele é um jogador muito completo e por isso, por muitos e com razão, é o melhor tenista de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma. Ô Cabela, eu sei que você é fã do VAR, adora essa tecnologia. É o VAR, meu amigo. Isso, exatamente. Lá em Itaquera, eu falei que o Corinthians jogaria 45 minutos com um a mais, né? Porque o Juventude teve um jogador expulso.
Mas não serão só 45, porque ele deu 12 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Mas também só no gol Só no do gol, Juventus foram 5. E escutem essa, meus amigos. O árbitro no jogo Corinthians e Juventude teve o gol do Alan Ruschel. Aí o árbitro foi lá pra cabine do VAR. Tem o nome dele? Eu vou pegar aqui e já falo já. Já falo já. Dá até arrepio na espinha. Não. Aí, olha só. Quando ele tava lá na cabine, ele, lá com os companheiros e tal, ele disse o seguinte: gol validado, tá? Validado. Ele volta pro centro do campo e no telão da Neoquímica Arena, eles mostram gol invalidado. Aí a torcida do Corinthians começou a comemorar. Aí o árbitro, não, eu falei validado, não invalidado. Aí voltou atrás também no telão. Tem que ter dicção boa agora, né, Pio? Cara, pelo amor de Deus, gente. E outra coisa também, né, o validado e o invalidado são regras do VAR, que é o que o árbitro tem que dizer. Poxa, troca o validado, gol ok. Gol ok, isso. Pronto. Não foi gol, deixa bem claro, não precisa ficar falando, né, nos termos. Lucas Paulo Torezin. Nunca escutei falar. É o senhor do apito de Corinthians de onde e que ele é? Vamos... É pedir demais, né, Pio? Mas... Não. Ó, ele apitou já um jogo do Corinthians, eles estão dizendo aqui, tá, vou ver aqui certinho de onde ele é. Mas nunca escutei falar. Pelo menos não me lembro. Somos dois, eu também não me lembro, não. Agora a Gabi Castro vai analisar mais a fundo todo esse primeiro tempo de até aqui, Ponte Avaí 0-0. O comentário do jogo. E aí, Gabi? Pio, a proposta do Avaí foi melhor, porque quando ele chegou no ataque foi mais perigoso. Então, o Garcês, logo com 5 minutos, já acertou a trave. No minuto seguinte, o Igor Inocêncio deu o bote errado e o Garcês, cara a cara, ele desperdiçou uma oportunidade. O Gabriel Barros perdeu uma cara a cara também. O chute do Wagner Love, uma intervenção do Luan, que por 2 oportunidades conseguiu tirar com os pés. E quando a Ponte chegou no ataque, é assim: Igor Inocêncio de perna esquerda no centro do gol. Elvis errou o cabeceio e aí a bola chegou no gol. Castro de cabeça, mais centralizado nos braços de César Augusto. Então há uma diferença muito grande. Quem analisar só número vai falar, posse de bola 51-49 para a Ponte, finalização certa 2 para cada lado, a Ponte errou mais que o Avaí, mas nada disso. O Avaí foi muito mais perigoso em relação à Ponte. O Avaí, eu já estou vendo aqui com o Potker, que vai entrar, é um jogador que tem a velocidade, que tem a força física. Então, certamente é um Avaí que vai continuar explorando os lados do campo, onde ele tem sido melhor, e a Ponte precisa acertar a marcação, precisa ter uma transição mais rápida, não deve ter alterações, mas tem que ter uma postura diferente. A Ponte tem que estar mais ligada, tem que querer mais a bola, tem que criar mais jogadas, tem que ser mais rápida, a saída com mais qualidade, um meio-campo com uma marcação melhor e um ataque que consiga finalizar mais. E é isso que a gente vai ver agora no segundo tempo. Pio. Oi, diga. Sai 80, entra 90. Sai Gabriel Barros no Avaí, entra 90. William Potker, ex-Ponte Preta. Potker com a 90 entra no jogo na vaga do Gabriel Barros e é a única modificação no Avaí. A Ponte é a mesma do primeiro tempo. Só para confirmar, Lucas Paulo Torezin, árbitro de Corinthians e Juventude, é do Paraná. Já apitou 4 jogos da Série A esse ano. De volta para todo o segundo tempo de Ponte Avaí. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Avaí. Todo o segundo tempo no sonzão da CBN Campinas para você que está ligado e acompanhando e conectado aqui no futebol da CBN Campinas. Vem para o campo de ataque, lançamento feito ali do Avaí, sobe o Inocêncio de cabeça, escora com o Luan, fica com ela, bota a ordem na casa nesse comecinho de jogo da equipe da Macaca. 0-0 placar da primeira etapa nesse começo do segundo tempo. Elvis com ela, tocou na frente, lançamento feito. Era para o Matheus Regis, muito forte, a bola chega nas mãos do César Augusto aí, meu caro Antônio Lupe. A Ponte não mexeu, né? Não mexeu, é a mesma do primeiro tempo, a intenção foi excelente do Elvis, só que o passe saiu forte para o Matheus Regis. O César Augusto, goleiro do Avaí, estava esperto no lance.
Vamos chegando ao primeiro minuto de bola rolando deste segundo tempo. Toca a bola, vai no campo defensivo com o Roberto. Lá pela direita tem marcação do Zé pra cima dele. Despacha a ligação direta lá pro Potker na ponta direita. Potker chega na frente do Risso. Bota o corpo à frente. Protege a bola na perna da canhota. Ele carrega, devolve mais atrás com o Zé Ricardo, que domina a bola na frente do Castro. Fez o finta, devolveu lá pela direita. Bola pra fora. Tá dando desvio no jogador da ponte ali em cima do Everton Brito. Auxiliar número 2 lá o Daniel Henrique da Silva Andrade. O arremesso é para a equipe do Avaí. O Potker vai lá, deixa a bola para a chegada do Marcos Vinícius lá pelo lado direito. Vai se ajeitando ali o 63 da equipe do Avaí. Sem muita pressa também para fazer a cobrança, hein? Faz o arremesso mais atrás, começa com o Zé Ricardo. Ô, Zé Ricardo! Na canela, pra fora. Arremesso manual de graça pra ponte no sistema defensivo. O rapaz do telão tá muito louco, hein? Por quê? Tá marcando 3-0. 3-0. Se alguém entrou no intervalo... Ih, mais um. 4-0. E a torcida comemora. É, olha lá. Não tem gol no gramado, o placar tem na Eu acho que ele tá no YouTube, tá vendo algum outro jogo. E tem sido a alegria da torcida até aqui, né? Porque a situação tá difícil. A galera, 5-0. É, beleza. Eu acho que deu tilt lá no placar eletrônico, viu? Tá tentando consertar lá, até tirou o placar do ar. Olha que beleza, ó. 2 minutos e 20. Vem Avaí com o Giovani carregando a bola pro campo de ataque. Arcês recebe lado esquerdo, faz de domínio. Busca na linha de fundo, pintou o cruzamento. O rasteiro Luan cai pra fazer a defesa e bota o Marte na casa da macaca Lupe. Agora serve. É, mas ele mudou o layout, né? Ele mudou o layout, ele colocou a arte antiga. Até porque é melhor não querer... O uniforme já é novo, né? Deixa o placar antigo, no jogo que vem coloca o novo. É, uma coisa de cada vez, né, Lupe? Vamos com calma. Vamos com calma. Gé recebe a bola na frente do Vilar, faz o domínio, proteção, tenta o toque, pede falta, o Abra nota. Recebe a falta, cai, o Giovani vai lá pedir desculpa, que realmente acertou, o Gé não aceita desculpa, fica reclamando, fica caindo e a falta favorece a macaca, viu, Lupe? Eu acho que o seu Sávio esqueceu o cartão lá em Brasília, nem para Moisés Lucarelli ele trouxe. Porque mais uma falta que, na minha opinião, era para cartão. Pegou só o tornozelo do Gé, o Giovani, camisa 8, que pede desculpas. Só que o Gé não tá aceitando, não. Tá bravo com o jogador do Avaí. É falta para macaca, lado direito de ataque. Elvis está na bola. Pois é, olha lá, estão conversando ainda, né? O árbitro trouxe só o cartão de visita, viu? Só o cartãozinho de visita ele trouxe para o jogo de hoje. 3 minutos e meio deste segundo tempo. É falta para macaca. Elvis está na batida aqui pela direita. Todo mundo em cima da linha da grande área. Tá preocupado o César Augusto, o goleiro do Avaí. Vai para a bola o Elvis. Levantamento lá na segunda trave. Desvio de cabeça. A bola vem pelo meio. Chegou por ali o Gé. O Gé tomou a bola. Olha a batida para fora do gol! Matheus Regis pegou de primeiro lá no bico da grande área, lado esquerdo. Passa à frente, o goleiro vai para fora. Eu ia dizer o seguinte, que o Gé tirou a bola do Everton Brito, Lupe. E o Regis tirou a bola do Gé. Foi uma confusão danada, porque o Gé ficou com a sobra, o Everton Brito tentou o chute, o Gé deu um toque de cabeça, ela sobrou pro Regis, que bateu cruzado, a bola passou muito perto da meta do César Augusto. Quase a macaca abre o placar aqui no Majestoso. 4 passados, já o segundo tempo. Lançamento vem para o campo de ataque, Inocêncio sobe de cabeça e escora. Devolve a bola no campo de ataque, ela vai saindo. Só arremesso manual, prova aí, sistema defensivo. Tá ali o Mário Sérgio para fazer a cobrança. Sem pressa nenhuma, ele já toca do lado, só começa de novo no sistema defensivo com o Gustavo Vilar. Ele vem carregando. Que cor que é a chuteira do Gustavo Vilar? Tem 352 cores. A chuteira do Gustavo Vilar, rapaz. Olha só que coisa. Uma parte dela parece com a camisa do árbitro. O calcanhar parece com a cor da bandeirinha. Olha só. Sobra de bola no sistema defensivo da equipe da Macaca. Vem jogando, vem para o ataque, vem com o Matheus Regis. Recebe aqui na direita. Demorou para caminhar com a bola. Recuperou ali o Mário Sérgio. Fica com ela o Matheus Regis. Domina, protege, ginga de um lado e outro, tentando escapar da marcação. Ele faz a proteção, bota na frente do lançamento. É para o Inocêncio. Na linha de fundo, Garcês da cobertura. Inocêncio, linda finta, pintou o cruzamento. Aí o árbitro pegou uma falta no meio da área, totalmente fora do lance do Gé em cima do Roberto. É isso, Lupe? Ele tá mais preocupado com o duelo Gé e Roberto do que o jogo. A tentativa do cruzamento do Inocêncio lá pela direita, de repente um apito. Ele marcou a falta do Gé em cima do Roberto na disputa por espaço dentro da área. César Augusto, goleiro do Avaí, vai colocar a bola em jogo. Quando eu ouvi o apito, eu olhei o bandeira. Será que foi impedimento? Não, não foi. Eu olhei o jogador caindo lá na área. O Gé já tem a fama. Pois é. O árbitro já está de olho nele. Precisa tomar mais cuidado. Tem que ter a cabeça no lugar
porque a Ponte estava no campo de ataque, era um cruzamento que poderia ser perigoso, então tem que tomar cuidado. Trabalha a bola a equipe da Ponte. O Elvis dominou com categoria, rolou para o Castro, que deu um bico na bola, jogou lá na mão do César Augusto. 6 minutos, segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. O Potker se enrosca lá com o Sérgio Rafael. Bola posse para a equipe da Macaca, lá pela esquerda, sai jogando mais uma vez o Sérgio Rafael. Já toca na bola, Brito recebe lá na frente, pertinho da linha divisória do campo, escapa da marcação, vem carregando, não tapa na bola, bota no campo de ataque, Elvis. Recebeu, dominou, devolveu na ponta canhota, Risso se apresentou por ali, encarou a marcação, foi na perna esquerda, levantamento na área, sobe Vilar de cabeça. Para fazer o quarto, botou para fora em escanteio para a equipe da Macaca, Lupi. Que visão de jogo do Elvis. Ele olhou para o lado direito, viu que o Inocêncio não passou, olhou para a esquerda e viu Risso em velocidade. O argentino fez o cruzamento, a bola explodiu na defesa do Avaí. É em escanteio para a Ponte pelo lado esquerdo. Elvis vem para a bola. Olha, na minha marcação aqui é o terceiro escanteio, todos eles para a Ponte. O primeiro da segunda etapa. Tá lá o Elvis na cobrança, lá pela ponta canhota, vem bola para a grande área, hein? Todo mundo lá na área. Autoriza o árbitro. Escanteio para a Ponte, aumenta o volume, aí, torcedor da Macaca. Vem Elvis na cobrança do esquinado. Pintou o levantamento, primeiro pau, teve desvio, a bola tá viva ali pelo meio. Espalma César Augusto! Já bota o Avaí no contragolpe com Potker, velocidade lá pelo lado direito, puxa pela meia, carrega, passou por ele, o Pedro Castro vem mais uma vez a zaga da Ponte por baixo para fazer o corte. Que defesa sensacional do goleiro, Lupi! Depois da cobrança do escanteio do Elvis, um desvio no primeiro pau, sobrou pro Gé, que vai pro ataque. Vem Gé mais uma vez aqui pela direita, encara a marcação do Vilar, chamou para dançar, pedalou, tentou a finta, chega por baixo do zagueiro para fazer o corte. O Gé não é de finta, não adianta gingar para lá e para cá que vai ser de finta. Tem que jogar na frente e sair correndo atrás. Não é isso, Lupi? Tem que ser rápido, né? Ele não é um jogador assim de muita habilidade velocista. E no lance da jogada da boa defesa do César, que reflexo do goleiro do Avaí. Porque meio que de voleio, caído, a bola foi no cantinho. E o César salvou o Avaí de tomar o primeiro gol no jogo. Gabi Castro, 8 minutos deste segundo tempo. Ponte voltou melhor, é isso? Ponte voltou melhor, mais perigosa. Cobrança de escanteio do Elvis não foi boa, mas no rebote do zagueiro do Avaí, o Gé quase na pequena área, jogou no cantinho. Tempo de reação do César foi muito bem, evitando o primeiro. Mas não é que a Ponte voltou melhor e o Avaí tá pior. O Avaí continua com posse de bola e muito perigoso, principalmente no lado esquerdo, do lado direito de ataque, atacando o lado esquerdo da Ponte com o William Potker. Ele já ganha na velocidade do Risso, então o Sérgio Rafael vai ter que dar uma ajuda ali. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Briga pela bola a equipe do Avaí no campo de ataque, aqui pelo lado esquerdo o Garcês tentava chegar na frente, chega a marcação da Macaca, o Joilson faz a roubada, toca do lado, Inocêncio, rola a bola pelo meio, o Castro já faz ligação com o Emerson, sai jogando a equipe da Ponte, vem buscando o campo de ataque, a marcação do Giovani para cima do Emerson, já rola com Risso, lá do lado esquerdo, botou na frente, o lançamento é pro Everton Brito, invadiu a área, bola rolada pelo meio, toque feito, recuada para fora! O Elvis estava prontinho para fazer a batida. O Zé Ricardo chutou contra o Patrimônio, passou pertinho, quase gol contra, Lupi. Dessa vez foi o Risso que acionou o Everton Brito em velocidade e ele fez tudo certinho, olhou para a área, viu a chegada do Elvis por trás, só que o Zé Ricardo desarmou o camisa 10 da Macaca. A Ponte ganha escanteio pela esquerda, é o Elvis que está na bola, só que o Sávio pede para esperar só um pouquinho que ele vai conversar com a rapaziada dentro da área. Cabelo. Oi, pois não, Pio. Rapidamente, Palmeiras abre o placar, mas tem gol anulado pelo VAR. Eita! Então, Inter e Palmeiras 0-0. Segundo set lá em Paris, Brasil e Polônia 37-37. Olha a Macaca, já vem com ela, batida, o desvio foi pra fora, escanteio. Bateu em cima do Zé Ricardo, ela ia bem no cantinho, não sei se o goleiro chegaria, mas o desvio foi providencial e foi pra fora, cresce o torcedor Ponte Pretano, Lupi. Vem junto o torcedor da Ponte, porque o momento da Macaca é bom no jogo. Mais um escanteio, só que o Elvis sai da esquerda, vai pro lado direito, Macaca no ataque, tem escanteio, camisa 10 na bola. Quinto escanteio do jogo, todos para Macaca, levantamento feito lá na segunda trave, Gé de cabeça, devolve pelo meio, bola para fora, escanteio. Agora do outro lado, desse jeito vai cansar o Elvis, pô, ô Lupe. Ele tá correndo mais para cobrar escanteio do que para armar o jogo. Lá vai o Elvis de novo, camisa 10,
dá um sorriso, o jogador capitão da Macaca. Tem mais um escanteio alvinegra. Elvis, lado esquerdo, vem pra bola. Vai lá o Elvis se ajeitando para fazer a batida de perto à direita. Vem bola para grande área, tá todo mundo lá dentro. Tá amadurecendo o gol da Ponte. Aumenta o volume aí, torcedor da Ponte. Escanteio cobrado, levantamento na frente da grande área. Sobra de bola batida direto pro gol. Tem desvio no meio da área. A zaga faz o corte. Ela vai sobrando com risco, ficou no gramado. Ih, escorregou. Potker roubou. Contra-golpe fulminante. Potter na cara do Luan. Batida, Luan! Defesaça do goleiro da Macaca. Salva a Ponte. Mas o Avaí vem pra cima com o Zé Ricardo. Inverte a jogada lá pela direita. Garcês recebeu, dominou, bateu pra fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Todos vão lá abraçar o goleiro Luan. Defesaça, Lupe. Defesa de futsal. Saiu corajosamente. O Luan foi nos pés do Potker, que ganhou a bola do Risso, que acabou caindo no gramado e armou o contra-ataque. Era Potker contra Luan. O gol aberto, mas o Luan fez a defesa. E a torcida da Ponte comemorou como se fosse um gol a defesa do goleiro Luan, que salva a Ponte Preta depois de um contra-ataque mortal do William Potker. Uma pichotada do Risso. Tentou dominar esquisito, a bola acabou escorregando. Deu sopa pro azar e olha que sopa que ele deu, viu o Gabi? E é a segunda vez que o Avaí, em contra-ataque, ele consegue chegar ao campo de ataque cara a cara com o Luan. E é a segunda vez que o goleiro pontepretano faz a defesa. Impressionante, o Luan não está sentindo ritmo de jogo, não está sentindo absolutamente nada. É o principal jogador da falou Ponte. assim que era problema, não tinha ritmo de jogo. 3 Verdade, anos, hein, Cabelo? o cara falou isso hoje. Falou. São 3 jogos em 3 anos e o Luan fechando o gol na tarde de hoje. Pois é. Ô, Lupe, você já escutou falar aquela frase assim, pra queimar a língua do comentarista? Isso. Como os antigos falavam, né, Cabelo? Quem? Os antigos. Não sou dessa época. Cabela. 13 minutos desse segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Aonde? Acabou o segundo set. Na verdade, bom. o 37-37, nada. A bola da Polônia foi fora. 38-36, o Brasil fecha o segundo set, faz 2-0. 13 passados deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli. É Série B do Campeonato Brasileiro. Você tá acompanhando o futebol aqui na CBN Campinas. O Avaí vem pra cima, tem arremesso manual ali pela esquerda, que chega o Mário Sérgio para fazer a cobrança. Ele toma a distância para jogar a bola para Gambiar. Tá todo mundo lá. Ele toma a distância, faz o arremesso, joga lá no bico da pequena área. Sobe de cabeça Joilson. Escora de cabeça. Vem Matheus Regis para dar um tapa na bola. O Elvis tira dali. Ela sobra com o Gé. Faz a proteção. Marcação encosta para cima dele. Tem 2 jogadores sempre em cima do Gé. E agora o Gé deu um empurrão ali para cima do Vilar, hein? Cuidado aí, Zé. Bola sobra com o César Augusto. Goleirão de perto da direita. Ele passa para o campo de ataque. Sobe de cabeça o Emerson. A bola vem para o ataque. Chega Elvis, domina. A bola toca pela direita com o Gé. Não entendi. Ele deu impedimento no ataque do Avaí. É isso, Lupe? Isso, impedimento. Com toda do essa ataque do vantagem da Ponte? Isso. Colocou a regra em prática. Ele esqueceu de uma e lembrou da outra, né? É isso. Não, a vantagem com a Ponte. Ele não precisa parar o jogo. Perdidinho o árbitro. Pois é. Ele lembrou de uma regra, mas esqueceu da outra. Pois é. Tá parado o jogo ali. Matheus Regis bota a mão ali no tornozelo do pé esquerdo. Tomou uma paulada ali. Vai mexer. Quem? O Avaí. Acredito que é o Natanael que tá ali pertinho 25. para entrar. É isso, né? 25. 25. O Natanael já tá pronto para entrar, mas a Ponte vai cobrar a falta primeiro. Natanael vem para o jogo, mas já. Falta para Macaca. Quem vem para a bola é o Inocêncio. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Toca a bola, a equipe da Macaca que vem para o campo de ataque. A bola sobrou ali pela meia. Vem Gé, toca na bola, vem brigando. Bola espirrada, sobra da esquerda. Devolve Gé na linha de fundo. Tem Roberto para cima dele, briga pela bola. Toca o zagueiro para fora, escanteio. É para Ponte, é lá pela esquerda. Vem mais um levantamento para a área. Tá aí lá de novo, né, Lupe? O Elvis, é ele que vem para a bola. Conversa um negocinho ali com o Gé. Arma alguma jogada. O Gé lentamente vem para a área. Natanael ainda vai esperar um pouquinho. Tem escanteio, a Ponte Preta. Elvis está na bola. Elvis passou pelo Gé e falou assim: vou jogar na sua cabeça, garoto. Fica lá, hein?
Mais ou menos isso. Olha lá o Zé, marca do pênalti. Pintou o levantamento, vem bola para a segunda trave, sobe de cabeça, zaga para fazer o quarto. O Zé fica caído no meio da área. Ela sobra com o Mário Sérgio, ajeita a bola na perna canhota. Vai tentar o lançamento, vem Inocêncio para fazer o quarto, joga para fora. Manual pro Avaí no campo defensivo. Agora sim vai mexer, viu, Lupe? Maurício Garcês está indo embora com a camisa número 11. Garcês, que teve 2 ótimas chances no primeiro tempo, vai embora no Avaí. Entra a camisa número 25, Natanael. Natanael tá no jogo. A ponte vai mexer também daqui a pouquinho, hein? Gabriel Novaes vem aí. Opa! Gostei. Também precisa. Dá mais mobilidade para esse ataque da ponte. 16 minutos passados, toca na bola, o Natanael esquisito ali pro Wagner Love, se enrosca com o Joilson, quer o gramado, pede a falta, o árbitro para a nota. É falta em cima do Love, é falta que favorece o Avaí no sistema defensivo ali pela esquerda. Sem pressa nenhuma para fazer a cobrança, nenhuma das duas equipes tem muita pressa nesse momento do jogo. O Love deixa ali a bola no gramado para fazer a cobrança da falta, aí vai ele mesmo lá, dá um tapa na bola lá pro Roberto. E o árbitro manda esperar, manda voltar a cobrança da falta. Tá com muita vontade também, o seu Sávio também não, né? Tá com muita vontade. Agora ele mandou trocar de novo, olha lá, vai mexer a equipe da ponte. Vai lá, Lupe. 77, Matheus Regis está indo embora. Entra 35, Gabriel Novaes, que passou por uma cirurgia, teve uma... quebrou o braço, né? O popular problema que ele teve e agora volta. Regis está fora, Novaes está no jogo com a 35. Toca a bola a equipe da ponte na recuperação, já faz a ligação com o Novaes aqui pelo lado direito, chega por baixo, o Mário Sérgio para fazer o quarto e joga para fora. É Manual que favorece a equipe da ponte no campo de ataque, lado direito, 17 minutos. Deste segundo tempo tá 0-0, placar do jogo, arremesso Manual cobrado, fica com o Emerson, coloca no gramado, tem marcação próxima a ele, já levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe é feito na linha de fundo, pro Inocêncio, chegou cruzando, tem desvio, bola para fora. Escanteio, 8º no jogo, 8º para a equipe da ponte, Lupe. E o Elvis já tá com a perna inchada de tanto escanteio que cobrou no jogo, mas ele não tá nem aí, porque é ele que vai para a cobrança. Lado direito, tentativa do Inocêncio, vem bola na área do goleiro César Augusto. O Inocêncio chegou ali pertinho do Elvis, o Elvis falou, não, vou jogar lá, fica tranquilo, joga lá dentro, vem aqui não, vai lá, ajuda na marcação lá. Elvis na bola, perto à direita, levantamento feito ali pelo meio, sobe de cabeça para fazer o corte, Roberto, ela vai sobrando com o Novaes, lá pelo lado esquerdo, na perto à direita, devolve o cruzamento da grande área, Roberto de novo sobe para fazer o corte de cabeça, o Inocêncio deu o cabeceio na bola, joga lá na linha de fundo, mas sozinho ali o César Augusto faz a defesa com tranquilidade para botar ordem na casa catarinense aí, viu, Lupe? Depois da tentativa de cabeça, a defesa do Avaí viu que não tinha ninguém da ponte. Tranquilo, César Augusto sai jogando. 18 minutos e 20 deste segundo tempo. Fala, Gabi. E uma inversão. Gabriel Novaes foi para o lado esquerdo, Everton Brito vem para o lado direito. Observar a movimentação deste ataque da ponte. O Gé de vez em quando pode ir para a esquerda também. Vamos ficar de olho. Eu vou perguntar. Você acha que a substituição devia ser o Matheus Regis ou o Everton Brito? Eu não acho que o Matheus Regis estava mal na partida. Ele está apagado igual o Everton Brito. Ele está dando um pouquinho mais de ritmo de jogo pro atacante, pro Everton Brito. Mas os dois estavam sumidos no segundo tempo. 18 minutos e 50. Toca a bola a equipe do Avaí, Zé Ricardo. Recua com o Vilar, domina, coloca no gramado, rola a bola com o Roberto lá pela direita, vai tocando a bola a equipe do Avaí no sistema defensivo. E o Pio pede passagem. Fala aí, Pio. 3 minutos do segundo tempo, Arena Itaquera. Cruzamento de Fagner e Pedro Henrique desvia para empatar para o Corinthians. Agora Corinthians 1, Juventude também. Giovani recebeu do lado esquerdo, bola enrolada na grande área para o Natanael, brigou por ela, vem por baixo para fazer o corte errado do Inocêncio, volta com o Natanael, Giovani rola a bola com o Zé Ricardo, já encontra aberto lá pela direita do campo de ataque, vem descendo, vem carregando a bola a equipe do Avaí, Potker recebe, domina, busca espaço, mais atrás, começa, Zé Ricardo com ela, ele prefere o toque do lado curtinho, o Potker está por ali, o Risto está acompanhando a marcação para cima do Potker, o Potker vai recua com o Vilar, para começar de novo no sistema defensivo a equipe do Avaí e recua mais um pouquinho. Opa! César Augusto ali recebeu a bola, furou. A sorte que ela ainda deu um toque na sola da chuteira. Entreguei para dentro do gol, viu, Lupe? E o César tá meio esquisito, porque teve um lance também, um contra-ataque, que ele acabou escorregando ali, fez uma defesaça, mas sei lá, tá estranho. Toca a bola na Natanael, faz a finta, escapa da marcação, devolve ali pela meia esquerda com o Mário Sérgio. Tem marcação do Everton Brito para cima dele, recua lá atrás com o Gustavo Vilar novamente para começar com o Roberto lá na direita. Tem o Roberto, tem o Gé, tem o Roberto. O Roberto toca na bola, faz a abertura lá pela direita com o Marcos Vinícius, vem pela meia. Wagner Love recebeu, tocou na frente para ninguém. O árbitro que não foi nada, o Love fica reclamando e o Luan recebe a bola, domina, fica com ela, bota a ordem na casa e eu vou tirando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas.
Passamos de 20 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, 19ª rodada, a última do primeiro turno na Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN, ó, tá assim, ó. Ponte Preta. 0. Avaí. Também 0. Pio. Central da Bola. 18h30 tem os outros 2 jogos deste domingo pela Série B. Novo Horizontino e Goiás, Operário e CRB. 23 minutos no Beira-Rio. Internacional e Palmeiras, que teve gol anulado, 0-0. Futebol Globo CBN. Saída de bola, Ponte Pretana pela direita com Igor Inocêncio, rola a bola pela intermediária com Castro, domina, devolve no Inocêncio, ajeita a bola na perna direita, aberto tem o Everton Brito, prefere o toque ali com Emerson pela intermediária, tá totalmente livre, vem caminhando com a bola, lançamento é pro Brito, aqui pela direita, preparou o cruzamento, rasteirinha, bola batida pra fora! Brito encontrou o Gé na marca do pênalti livre. Quando faz a batida, sobe demais a bola, Lupe. Chegou em velocidade e bateu de primeira o Gé. A bola subiu muito e passou por cima da meta do goleiro César Augusto. Castro olhou para o Gé e falou assim: se você escora, eu tô sozinho pro chute. Mas atacante não tem jeito, Cabela. Do jeito que a bola veio, o Gé mandou pro gol. Infelizmente saiu pela linha de fundo. Ainda mais um jogo que tá difícil sobrar, né, Gabi? Não, ali faltou pontaria, não tinha que dar pro Castro, não. Ele que é o especialista, tá dentro da área, chutou, só que muito por cima, né? Mas a boa jogada aqui pelo lado direito. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Quarto árbitro. Como que é o nome do quarto árbitro, hein? Ele que anotou a falta agora, viu, Lupe? Ele acabou no... Ele tava bem pertinho, né, Gabi? É. Eu até pensei, vai ter uma troca ali. Eu tava até procurando aqui, por isso que eu não vi. Mas ele tava muito perto do lance, mas estranho, né? Pois é. Bola lançada lá no ataque da equipe do Avaí. Sérgio Rafael recua com o Luan, perto da esquerda. Bota no campo de ataque. Lançamento foi feito, sobe a zaga para fazer o corte de cabeça. Sobra de bola pela meia. Vem brigando por ela o Castro. Faz o domínio. Marcação do Novaes para cima. Brecou, olhou, pegou, dominou, recuou. Começa de novo com o Risso. Gabriel Risso rola a bola com o Emerson. Emerson faz o domínio. Tem a marcação do Giovani para cima dele. Ele encontra o Castro que vem para o campo de ataque. Vem carregando a bola. Equipe da Macaca. Castro bota a bola perto da direita com Everton Brito aqui do lado direito. Ele encarou. Tem 2 jogadores na marcação. Toca do lado. Inocêncio apresenta. O Inocêncio puxa ali pela meia. Preparou o chute. Vem rasteirinho. Zagueirão cortou, sobra de bola, o toque foi feito, vem Elvis com ela, já tá caído, pediu o pênalti ali no meio da área, sobra de bola com Elvis, preparou a batida nas mãos do goleiro. O Gé tá caído na área, o árbitro manda esperar, tem VAR analisando, tem jogador do Avaí sentindo a coxa, Lupe. É um lance confuso, porque o Gé é atingido dentro da área, o árbitro tá muito próximo do lance, só que ele fica tão confuso que a bola sobra pro Elvis. O jogador do Avaí sente uma contusão, cai e o Elvis manda a bola pro gol para a defesa do César Augusto. O Gé tá caído dentro da área, tá com a mão no tornozelo, lance que vai ser analisado pelo VAR. Eu fiquei na dúvida, viu, Cabela? É um lance duvidoso. Porque os dois, a gente tá vendo o replay aqui, Cabelo. Os dois levantam o pé, pois não? Vocês estão vendo o replay aí também. Eu tive essa mesma expressão. Os dois levantam o pé ao mesmo tempo, né? De baixo pra cima, não tem solada. Aí tem ali um toque, mas pra mim não é não. Também achei. Eu só não vi, parece que o braço do zagueiro, que é o Vilar que tá no lance, parece que o braço vai no peito ou no rosto do Gé. Pelo menos é a impressão que eu tive. E o Roberto tá caído, não vai dar pra ele não. Já fizeram sinal de substituição, viu, Lupe? Já fez. Quando o Elvis armou o chute e ele deu aquela jogada de corpo pro lado para se proteger, ele caiu no gramado e colocou a mão na parte de trás da coxa. Imediatamente o Elvis bateu e ele caiu no gramado. O zagueiro camisa 4, Roberto, pelo movimento do árbitro, o VAR já viu, não foi nada. Já até falou pro Gé que a jogada, que o jogo vai seguir. Daqui a pouco vamos ter trocas no Avaí e também na Ponte. Muito bem, o Gabi viu novamente aí, Gabi. O primeiro lance em cima do Everton Brito, acho que foi talvez mais faltoso do que esse, porque tudo bem, o Gé chega primeiro na bola e depois o jogador do Avaí acaba acertando o atacante pontepretano. Mas tinha uma bola em disputa e os dois jogadores com o pé no alto, né? Então, um lance interpretativo, não acho, pelo que a gente já viu, que o VAR vai se intrometer neste lance.
Não chamou até agora, não vai chamar, não. Se não chamou até agora, não vai chamar. Tá mexendo a equipe do Avaí primeiro, né, Lupe? Mas primeiro vai sair o Wagner Love. Sai o Love com a 9 e entra o 89, o Cassiano. Cassiano com a 89 tá no jogo, na vaga do Wagner Love. 4-5. Sai o Roberto e entra o Alan Costa. Alan Costa é zagueiro. Zagueiro por zagueiro. Sai Roberto, 4. Entra Alan Costa com a camisa número 5. Muito bem. Tá aí, portanto, as trocas efetuadas. Marca aqui de novo Alan Costa na equipe do Avaí. Tá saindo ainda o Wagner Love, é isso? O Love saindo para a entrada do Cassiano, 89. Muito bem. Tá mexendo aí mais duas vezes o técnico Gilmar Dalpozo. Nada de VAR, nada de possibilidade de pênalti. Segue o jogo, bola já tá rolando de novo. E ali com o Alan Costa em campo. Já bota a velocidade na série de bola da equipe do Avaí. Despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá na frente. E o lançamento é lá para o Cassiano, que também acabou de entrar, hein? Mais o domínio. Lá na ponta canhota, com o cruzamento, rasteirinho por baixo. Acabou furando ali o Giovani na chegada pelo bico da pequena área, hein? Para sorte da Macaca. O jogo tá parado, impedimento marcado depois de 1h30 de jogo corrido, viu, Lupe? É o tradicional protocolo, né? Tem que esperar a conclusão do lance, a conclusão da jogada, para marcar o impedimento. Lance parado, bola para Ponte Preta. Quem vai fazer a cobrança é o Joilson, camisa 13. 27 minutos e 20. Segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli. 0-0 o placar do jogo. Para você que está acompanhando o futebol da CBN Campinas, hein? Torcedor da Ponte. Ponte Preta tá a 100% no comando do Nelsinho aqui no Moisés Lucarelli, hein? Por enquanto tá 0-0. Vem bola para o campo de ataque, lançamento feito por Everton Brito. Muito forte, a bola foi para fora. Só arremesso manual que favorece a equipe do Avaí no sistema defensivo. O Brito fica reclamando, a bola foi para fora, pois não, Pio? Lá na Arena em Itaquera, Alan Ruschel, autor do gol do Juventude, recebe o segundo cartão amarelo e também está expulso. Juventude vai jogar com 9, agora 14 minutos do segundo tempo. O Corinthians não ganhar hoje, hein? Meu Deus do céu, hein? Vem mais uma vez a equipe da Ponte Preta para o campo de ataque, ali domina o Brito, rola do lado, Inocêncio, briga pela bola, vem marcação para cima dele do Cassiano, bola bateu no Cassiano, bateu aqui na proteção aqui do lado do torcedor, torcedor assusta, o pessoal da Maca ali também, meu Deus do céu, o pessoal da Maca quase que precisa do departamento médico ali para eles, hein? Mas acordou todo mundo, tem um que tá, lá um deitou, ó, dormiu de novo. Pois é, 28,5, segundo tempo, 0-0, placar do jogo, vai trabalhando mais uma vez a equipe da Macaca, tentando chegar no campo de ataque, o toque foi feito. Novaes não conseguiu fazer o domínio, a bola sobrou com o Vilar, já bota ali pela intermediária com o Natanael, fez o passe de graça para Ponte Preta, porque não tinha ninguém do Avaí, ele pede desculpa para todo mundo ali, pediu desculpa para os 11 jogadores, ele faz o toque, até para ele pediu desculpa, vem pro ataque ali pela direita, mais uma vez com o Castro, encara a marcação do Natanael, cruzamento na grande área, tem desvio de cabeça, a bola vai sobrando lá do outro lado, Vinícius, o Marcos Vinícius, ele deixa a bola passar, o Novaes faz o domínio, toca do lado com o Risso, recebe de volta o Novaes, bico da grande área, encarou a marcação, vem pela meia, botou a bola à frente da grande área, preparou a batida, explodiu no Zé Ricardo, sombra com o Elvis, rola com o Inocêncio, tenta jogar na grande área, a bola sobrou pela meia, por baixo, quem faz o corte é o Alan Costa, dá um bico na bola, vem mais uma vez a Macaca que cresce no jogo, quero ouvir daqui a pouquinho o Gabi, porque crescia pelo menos, viu, Gabi Castro, a Ponte Preta com 29 minutos. Apesar desta pichotada do Emerson, é uma Ponte melhor e é um Avaí pior. O Avaí foi muito mais perigoso no primeiro tempo em relação ao segundo tempo. Parece que deu uma cansada, meio campo não está mais funcionando e por isso a Ponte toma conta do jogo. O que falta para a Ponte? Individualidade. Então, às vezes o Everton Brito pega a bola, ele não vai para esse confronto 1 contra 1, ele toca para o lado. O Gabriel Novaes entrou ainda muito tímido, ele pega a bola, ele ainda hesita neste 1 contra 1. Então falta isso, falta mais velocidade para a Ponte, mexer mais essa bola no ataque para sair desta marcação. Coletivamente está funcionando melhor, falta a individualidade, 1 contra 1. Toca a bola a equipe do Avaí no campo defensivo, lá pela direita, hein, com o Vilar. O Vilar que jogou sempre aqui na esquerda, lá pela direita com a saída do Roberto. E na esquerda tem o Alan Costa, trabalhando a bola a equipe do Avaí. Marcos Vinícius, toca na bola, fez a tabelinha, recebe de volta, adianta demais, o Emerson agradece, fica com ela, cai no gramado, recebe falta, o jogo tá parado e eu vou girando.
Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 30 passados e bola rolando. Segundo tempo de jogo, reta final de partida aqui no Moisés Lucarelli. Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Avaí. Também 0 pro Avaí. Rafael Pio, tem gol aí, Pio. Central da bola. Tem gol é lá no Beira Rio. Potker recebe a bola no meio da grande área. Batida cruzada. Inocêncio. Salvador faz o corte e joga pra fora em escanteio. Era gol certo do Avaí, Lupe. E mais uma bola com Potker. E o Inocêncio comemorou também como se tivesse feito um gol. E foi. Ele tirou praticamente dentro do gol a bola que poderia abrir o placar para o Avaí, que tem escanteio. Escanteio. É o 10º, aliás, o 9º escanteio do jogo. Primeiro para a equipe do Avaí. É pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá pelo meio. Todo mundo lá no meio da grande área. Pedro Castro está na cobrança. Escanteio primeiro para o Avaí. Pintou levantamento fechadinho. Primeiro pau teve desvio. Bola para fora, só tiro de meta. Completando aí, meu caro Rafael Pio. Lá no Beira Rio, Bruno Henrique marca para o Internacional. Chutaço da intermediária. Belo gol. Everton nada pode fazer. 1-0, o Inter tá na frente. Crise no palestra. Crise no palestra. Taca a bola a equipe do Avaí da roubada com Potker, faz o passe lá pela direita, ele vem carregando a bola, tem Pedro Castro do lado, ele puxa pela meia, prepara a batida, tem marcação em cima dele, quem chega por ali é o Sérgio Rafael para fazer o corte, e o corte é bem feito, sobra de bola com o Everton Brito, ligação com o Elvis, protege, marcação em cima dele, é do Zé Ricardo, que tentou várias pancadas em cima do Elvis. Falta cobrada rápido, tem cartão do jogo, daqui a pouquinho o Lupe confirma. Gabriel Novaes recebeu o lado esquerdo, gingou, puxou pela meia, marcação encostou pra cima dele, protege, gira o corpo, sai da grande área, ele rola a bola, inverte a jogada, agora sim. O cartão foi pro Zé Ricardo, é isso, Lupe? Confere, camisa 77 do Avaí. A Ponte se mantém no ataque pela direita com o Inocêncio, puxa pela meia, escapa da marcação do Natanael, toca no Elvis. O Elvis protege bem a bola, devolve aqui do lado direito pro Brito. Everton Brito preparou o cruzamento, jogou na área, já é de cabeça! Xiriguitu! Foi um cruzamento, foi um passe do Brito na cabeça do Gé, que só escorou para o canto esquerdo do César Augusto, estufando a rede a 32 minutos deste segundo tempo, abrindo o placar aqui no Moisés Lucarelli. Gé sobrou, ele guardou, deu Ziriguidum pro Gé, 1 para Ponte, nada pro Avaí, Lupe. Pode colocar 50% para o cruzamento do Everton Brito pelo lado direito. Tô na dúvida se foi ele ou o Inocêncio, mas eu vou com você, Cabelinha. O Everton Brito, o Gé sozinho dentro da pequena área, de cabeça mandou a bola para o fundo da rede, sem chances para o goleiro César Augusto da equipe do Avaí. É o Gé, vida, é o Gé que solta o grito da torcida da Ponte no estádio Moisés Lucarelli. Gé marca o 10º gol dele na temporada, o primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, Avaí 0. Macaca tá na frente, o Avaí vem pra cima, pintou o cruzamento, Joilson por baixo faz o corte e bota pra fora, 1-0, a Ponte ganha. Meu caro Gabi Castro. E ele tava precisando disso, né? O Everton Brito foi muito bem agora na ponta direita, teve espaço, teve liberdade, olhou pra área e que cruzamento na cabeça do Gé, bem posicionado, saiu da marcação ali do Alan Costa e cabeceou cruzado. Belo gol da Ponte. Que fase vive o Gé, colocando a Ponte 100% com o Nelsinho em casa. E o Nelsinho chama o Gé ali para conversar com ele. Bate um papo ali com o Gé. O Nelsinho Batista, técnico da Ponte. A Ponte está ganhando 34-50. 1-0. A Macaca ganha. Gé de cabeça, mandou para o fundo do gol. Tá na frente a Ponte. Vai mantendo 100% a equipe da Macaca em casa, sob comando do Nelsinho Batista. Bola recuada lá para o César Augusto. Levanta o torcedor que canta aqui no Moisés Lucarelli. Bola rolada pela esquerda, sai trabalhando com o Alan Costa. Rola a bola pelo lado esquerdo, pertinho no lateral do campo, por ali com o Zé Ricardo. Ele vem na frente com o Natanael, protege a bola, marcação em cima dele. Do Inocêncio faz a roubada, protege, gira o corpo. Ligação com Everton Brito aqui pela ponta
ponta direita, domina, encara, passou o Inocêncio, recebeu, foi na linha de fundo, preparou o cruzamento, para trás, passou por todo mundo, não passa pelo Pedro Castro, de cabeça o Emerson toca na bola, briga por ela, o Emerson Santos, tá em campo, o Emerson Santos, daqui a pouquinho o Lupe confere, toca a bola mais uma vez com Pedro Castro, devolve na saída de bola, vem por baixo, Richo para fazer o corte, ela vai com Novaes, o toque é feito, a falta está anotada para a equipe da Ponte, Lupe! Confirmando, sai Emerson Santos, entra Emerson Santos, sai do 18, entra o 8. Tá bom então, mano. Tudo bem. 35. Acabou. Acabou onde, Pio? Vai até o final do campeonato, vai desse jeito. Fala, Pio. Ei, Lupe. Brasil vence a Polônia por 3-0, está na próxima fase nas Olimpíadas, vai pegar a República Dominicana. Olha só, se tivesse vencido por 3-2 ou perdido, pegaria a Sérvia ou Estados Unidos. Caminho bom para a seleção brasileira feminina de vôlei, Cabela. Na roubada de bola. Opa, fala, Gabi. Resultado espetacular, 3-0, seleção fortíssima. Então, o Brasil com um bom caminho aí para poder conquistar uma medalha. Festa Ponte Pretana aqui no Moisés Lucarelli, 36,5 deste segundo tempo. É o último jogo do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Pretana vai somando 3 pontinhos importantíssimos para a sequência da competição. Toca a bola a equipe do Avaí no campo defensivo. Alan Costa com ela, faz o domínio na perna direita. Ele busca o espaço de um lado, do outro, olha daqui, olha dali, tenta o toque vem pelo meio. Zé Ricardo faz o recebimento, já faz a ligação com o Giovani, lado esquerdo, tenta o passe, vem por baixo Castro para fazer o corte, joga para fora, revista manual para o Avaí pela esquerda, que vai chegando ali é o próprio Zé Ricardo, aliás, o Mário Sérgio, que chega ali para fazer a cobrança. Aí tomando distância, o árbitro mandou ele voltar um bocadinho ali, 2 passos atrás, busca alguém para o passe, ninguém chega, ele arremessa do lado, Zé Ricardo domina na coxa, volta com o Mário Sérgio, toca na frente, o passe é feito ali com o Cassiano, ele tenta a devolução, a bola vai saindo em arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, lá perto da bandeira do escanteio. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Fala, Gabi. E agora eu vi o Nelsinho perguntando pro Elvis como é que ele tá, fez um sinal de positivo com a cabeça, eu tava pensando exatamente isso. É o momento de perguntar pro Gé, pro Elvis, pro Everton Brito. Tá com gás? Tá, porque a Ponte vai precisar dessa velocidade, tem Iago e Dodô no banco. E vem com gás pro ataque, lançamento feito! Era o Risso que chegava lá pelo lado esquerdo, o lançamento foi feito ali. Se precipitou o Risso, não foi não, Lupe? Eu acho que faltou gás pro Risso, porque ele foi cruzar e caiu. Vem o Avaí. Com o Potker, bota a velocidade, o Emerson vai pra cima dele, o Potker cai no gramado, recebe falta, é falta que favorece a equipe do Avaí. É lá pela direita, em cima do Potker, falta do Emerson, que tá fresquinho no jogo, acompanhou o Potker lá, mas cometeu a falta, né, Lupe? Cometeu a falta, o Potker já tinha feito a finta pra cima do Emerson Santos, e aí ele foi no corpo do atacante do Avaí. Falta perigosa. Camisa número 63 está na bola, o Marcos Vinícius, chegou também o Giovani, é uma falta ali do lado direito, bola que vai ser levantada na área do goleiro Luan. Vai se ajeitando lá a zaga da Ponte Preta, Luan está preocupado, 2 homens na barragem humana, ali à frente do árbitro, o senhor Sávio Pereira Sampaio. É falta, Marcos Vinícius está na cobrança, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá. É falta pro Avaí, 39 minutos deste segundo tempo, 1-0 a Ponte ganha. Falta pro Avaí que vem em busca do empate, pintou levantamento ali pelo meio da área, sobe a zaga para fazer o corte, na verdade. A zaga subiu, mas a zaga a gente pode falar que é o Gé de cabeça para fazer o desvio lá no meio da área. Bota para fora do campo, arremesso manual, pro Avaí pela esquerda. Vai se ajeitando ali o Mário Sérgio para fazer a cobrança. Vai ter troca no Avaí mais uma vez. Sobe a bandeira, tem pressa ali o Zé Ricardo. É isso, Lupe? É ele que vai embora, 7-7. Zé Ricardo vai embora, vem o 29. Daqui a pouco no Avaí o Jean Lucas. Ih, vai esperar um pouquinho. Bola para a área, cruzamento feito, chega por baixo para fazer o corte Gabriel Novaes. Gé e Gabriel Novaes de zagueiros ali nesses 2 lances seguidos ali. E agora vai trocar. Nunca vi um jogador sair correndo com tanta velocidade para ser substituído, viu, Lupe? É, tá com pressa o Avaí que tá perdendo. 77, Zé Ricardo vai embora, 29. Jean Lucas está no jogo. Tá aí, portanto, Jean Lucas em campo. Na equipe
do Avaí. A Ponte tenta sair jogando perto da bola, o Potker fica com ela. Já domina a bola, recua para começar de novo lá com o Vilar. O Vilar ajeita na perna direita, recua com o César Augusto. O goleiro levanta a cabeça, faz a ligação com o Alan Costa pela esquerda. 40 minutos. Toque CBN marcando 40 minutos deste segundo tempo. Reta final de jogo, a Ponte está ganhando. Se segura, Macaco. 1-0, a Ponte está na frente. Quem vem aí? Hudson, estreia. Chegou essa semana. Veio da Portuguesa por empréstimo até o final da Série B. Volante. Grandalhão, hein? Rapaz. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Avaí vai tocando a bola, vai chegando lá pelo lado direito com o Vilar. Recebe, domina. Rola a bola pelo círculo central do gramado com o Jean Lucas. Tenta a fita, prefere a bola recuada com o Alan Costa. Domina o zagueirão, ligação aqui com o Mário Sérgio, lado esquerdo, renta na tela do campo. Faz o domínio, busca espaço, toca de volta ali pelo meio, mais uma vez com o Jean Lucas. Ele vem na contramão, recua com o Alan Costa e eu vou girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, Potker recebe no meio da área. Tentou cruzamento, bateu em cima do Wilson. Foi para fora. Escanteio para a equipe do Avaí. É pelo lado esquerdo ali, viu, Lupe? Tenta o gol de empate ao Avaí. Vem pressionando. Agora a bola saiu pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Avaí. Daqui a pouco, público e renda aqui no Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho também mexe a equipe da Ponte. Daqui a pouquinho o Lupe informa. Vem duas mexidas aí na equipe da Macaca. Escanteio. É o segundo do jogo para a equipe do Avaí. É pelo lado esquerdo. Vem bola para a grande área. Natanael tá ali. Perto da canhota. Faz o levantamento. Vem no primeiro pau. Chope. Emerson Santos de cabeça para fazer o corte. Sobra de bola pela intermediária com Pedro Castro. Ele ajeitou. Preparou a batida de longe. Teve desvio. Luan. Fica com ela, com tranquilidade, bota a ordem na casa da Macaca. Eu conferindo, 41 minutos e 40 de bola rolando. Segundo tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. O Gé marcou a 32 deste segundo tempo. Avaí. Nada para a equipe do Avaí, Rafael Pio. Central da bola. Pela Série A, 40 minutos do segundo tempo, o Grêmio segue batendo o Atlético Paranaense por 2-0. Lá na Arena Itaquera, segue 1-1 Corinthians e Juventude. O Juventude jogando com 9. Fluminense e Bahia 1-0 Fluminense. E o Internacional segue batendo o Palmeiras também por 1-0. Futebol Globo CBN. Tá mexendo a equipe da Ponte duas vezes, né, Lupe? Duas vezes. Elvis, mais uma vez, a torcida grita o nome do camisa número 10 que tá indo embora. Elvis com a 10 vai embora, entra Hudson, volante. Chegou essa semana, veio da Portuguesa por empréstimo, camisa 80. Hudson 80 tá no jogo na vaga do 10 Elvis e saiu também o Everton Brito com a 29. Entrou o Dodô com a camisa número 7 na Ponte Preta. Dodô com a 7 tá no jogo. Muito bem, tá fora o Everton Brito. Gostou da mexida? Gostei porque coloca agora 3 volantes, né? Porque o Avaí vem pressionar a equipe da Ponte, fortalece o meio-campo, termina a partida com o Castro, com o Emerson Santos e com o Hudson. Elvis sai cansado, entra o Dodô então para dar um pouquinho mais de velocidade para poder puxar mais esse contra-ataque. O Avaí não devolveu a bola para a Ponte, deu uma bate-boca ali com todos os jogadores dentro de campo. Olha lá o Hugo. Aliás, é o Hudson, né? Hudson, não o Hugo. Hudson com 80 na vaga do Elvis, isso, 80, volante. Eu marquei aqui Hugo, não, é Hudson. E a falta de fair play é sempre um problema, né? Pois é, infelizmente. Mas, ô Gabi, o árbitro não... O Gabriel Novaes não jogou a bola para atendimento médico, porque o Brito caiu, aí o Novaes tentou o lançamento e mandou a bola pela linha lateral e apontou. O árbitro fez o sinal com a cabeça de não. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Público. 44, reta final de jogo. Fala, Lupe. 6.714 torcedores. 6.714 torcedores aqui no Moisés Lucarelli para uma renda de R$ 141.340. 44 minutos e meio, tem tiro de meta para a equipe da Ponte, 1-0, a Ponte está ganhando. Estamos na expectativa ali da placa, está na mão do quarto árbitro ali. Não é acréscimo de Jogos Olímpicos Brasil e França, né? Tomara que não, né? Aí não, né?
Avaí briga pela bola esticada com o Potker lá pela direita, tem marcação do Risso pra cima dele, o desvio foi feito no meio do caminho, vem por baixo o Sérgio Rafael pra fazer o quarto, ela sombra, lá com o Gabriel Novaes, devolve no Hudson, já bota no ataque, já recebe lá pro lado esquerdo, faz o domínio, encosta a marcação pra cima dele, ele vai carregando a bola lá perto do escanteio, vai o Potker pra cima dele, domina, devolve, mais atrás ali com o Dodô, frio, tá fresquinho no jogo, carregou, linha de fundo, bateu, cruzado pra fora. 6. Vamos a 51. Neste segundo tempo já passamos de 45. Sai jogando mais uma vez o Avaí com o Alan Costa. Toca a bola ali à frente da grande área com o Pedro Castro. Domina, rola do lado. Quem recebe é o Vilar. Ajeita a bola na perna direita. Despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá na ponta canhota. Era para o Natanael. Quem sobe de cabeça é o Inocêncio. Ele corta a bola, corta errado. A bola sobra ali para a intermediária com o Jean Lucas. Quem vem é o Castro para consertar para a ponte. Devolve no Igor Inocêncio. Gira o corpo, dá um bico da bola. Joga para fora do campo. Manual para a equipe do Avaí que se mantém no campo de ataque ali pelo lado esquerdo. Mas chegando ali para fazer a cobrança, o Mário Sérgio dá uma distância, falou que já jogar lá na área, hein? Aí ele arremessa lá no bico da pequena área, gente. Foi pro arremesso. Fez o arremesso lá no meio da área. De cabeça o Cassiano. Chegou a zaga da ponta e faz o quarto. Dodô tenta uma graça. Não pode brincar aí, Dodô. Aí não pode brincar, Dodô. Sobra de bola mais uma vez com o Dodô. Agora ele conserta. Aí não pode brincar. Ele escutou. Tá ouvindo a CBN. Deu bico da bola. Jogou na arquibancada. O arremesso é manual que favorece a equipe do Avaí. Tá ali mais uma vez para a cobrança o Mário Sérgio. 46. Toma distância, faz o arremesso, joga lá na área. Lá para o Cassiano. Sobe de cabeça para fazer o corte. A zaga ponte pretana. Ela sobra com o Dodô. Recua com o Inocêncio. Dá um bico na bola. Joga para o campo de ataque. O Hudson recebe no meio do caminho. Tem a marcação para cima dele. O Pedro Costa. O Hudson briga pela bola. Chega por baixo ali para fazer o corte. Vai brigando o Jean Lucas. Ele inverte a jogada. Encontra o Marcos Vinícius. Livre de marcação lá pela direita. Mantém o Avaí no campo de ataque. Pinta o cruzamento da área. Igor Inocêncio de cabeça para fazer o corte. Bem no jogo, Inocêncio. Mais uma vez o Igor Inocêncio. Faz o corte de cabeça. Sobra de bola com o Jean Lucas. Domina na perna direita. Preparou a batida. Longe do gol. Para fora. Só tiro de meta. Que favorece a equipe da Macaca, viu, Lupe? E agora não tem pressa nenhuma para colocar a bola em jogo. A Ponte vai vencendo por 1-0. Finalização ali do Giovani. A bola passou pela linha de fundo. Se perdeu pela linha de fundo. Luan vai para a cobrança do tiro de meta. Aliás, hein? Um dos nomes do jogo, hein? Para mim, sim. Sim. Somos 3, partidaça do goleiro Ponte Pretano, salvou principalmente no primeiro tempo, né? Ele foi, mas no segundo tempo teve a cara a cara com o Potker, no âmbito geral, um dos melhores da partida. 47. Tiro de meta batido, vem bola para o campo de ataque. Alan Costa sobe de cabeça, corta mais uma vez o Sérgio Rafael de cabeça. O Emerson Santos joga lá na esquerda para o Risso ficar com ela. O Potker vai para cima, o Risso despacha a bola para o campo de ataque no meio do caminho. Não conseguiu o domínio, Pedro Castro. Já faz a ligação com o Novaes lá para a esquerda, faz o domínio, encara a marcação, pintou para lá, para cá, carregou. Brecou mais uma vez a marcação, encosta mais forte para cima dele o Vilar. Tem do lado ali o Dodô, ele prefere o toque curtinho. Agora sim, Dodô com ela, preferiu carregar a bola, inverte a jogada no meio do caminho. Ela para dos pés do Natanael. Faz o domínio, camisa número 25 da equipe do Avaí, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito lá na frente para a chegada do Luan. Sai do gol, faz a defesa e bota a ordem na casa da Macaca, Lupe. Essa daí deu um pequeno susto no torcedor da Ponte, que o Luan demorou um pouquinho para sair, mas quando saiu foi confiante e fez a defesa. A Ponte vai vencendo 1-0, se confirmar o resultado, 6 jogos, 6 vitórias de Nelsinho jogando em casa. Dodô faz o domínio do peito, coloca do gramado. Inocência, olha porque eu falei, Inocência. 48, vamos a 51 nessa segunda etapa. Toca a bola a equipe do Avaí com o Mário Sérgio, recua lá no sistema defensivo com o Gustavo Vilar. Ele faz o domínio, já dá um tapa na bola para o Marcos Vinícius lá pela direita que vem para o campo de ataque. Rola a bola pela intermediária, o Hudson faz o corte, briga por ela, Novaes, recebe falta, o jogo está parado, é falta. É falta para a Ponte ali no círculo central do gramado, Lupe. Em cima do Gabriel Novaes, recebeu a bola, dominou e foi empurrado pelas costas pelo jogador do Avaí, o camisa número 21, Pedro Castro. Bola no centro do gramado, Ponte sem pressa. Sérgio Rafael na cobrança. O Emerson Santos passou, Sérgio Rafael cobrou, joga no campo de ataque. Marcos Vinícius de cabeça faz o corte. O Hudson se estica todo para tentar o toque na bola lá pela esquerda, quem briga por ela era o Castro, a bola foi para fora, briga pela bola, opa! Arremesso mano cobrado nas costas do jogador da Ponte. O Potker faz a finta. Veaco pra caramba, hein? Faz o toque na bola, vem pra cima, trabalha a equipe do Avaí. Jean Lucas recebeu, dominou, fez a finta, escapou da marcação, carregou pela meia, por baixo, o corte é feito. Dodô
rodou, acompanha, Jean Lucas com ela, domina a bola mais uma vez ali pela intermediária, tem 2 jogadores encostadinhos ali, ele rola a bola com o Pedro Castro, encontra o Mário Sérgio, dá um tapa na bola com o Natanael, lado esquerdo, pintou o cruzamento, vem fechadinho, vem no meio da pequena área, sobe a zaga para fazer o corte. Inocêncio estava lá para evitar a saída, seria escanteio, ele já joga no campo de ataque, lançamento foi feito, sobe Vilar de cabeça, Pedro Costa devolve, a equipe do Avaí no campo de ataque, pintou o lançamento para a área, lá na ponta esquerda, passa por todo mundo, Natanael faz o domínio, coloca no gramado, encosta a marcação do Inocêncio, ele encarou a marcação, gingou para lá, para cá, Inocêncio chega para fazer o corte e arremesso manual. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Olha o Avaí, sobra de bola na área. Todo mundo fica pedindo um toque, o árbitro da pênalti. Tá dando pênalti pro Avaí, é isso, Lupe? Pênalti pro Avaí, a bola o juiz afirma que a bola pegou no braço do Joilson. Eu tô muito perto aqui, eu fiquei com a sensação que a bola pegou no peito e depois no braço. Vamos aguardar a revisão do VAR. Pênalti pro Avaí nos últimos segundos de jogo, porque íamos a 51, estamos com 50 minutos e 50 nesse momento. Até pedir ajuda pro Pio, se passar o replay aí, Pio, por gentileza, nos ajude aí. A bola bate no... Realmente, o Lupo foi perfeito. Perfeito, ela bate no peito e aí ela dá uma rolada assim e dá uma rolada em cima do braço. Pra mim, não foi pênalti. A bola bate primeiro no peito e aí ela rola pro braço. Muito bem, o árbitro tá lá posicionando todo mundo para a cobrança do pênalti, tá tendo a revisão do VAR. Todo mundo falando aqui, bancada, que não foi pênalti. Todo mundo aqui, bancada, dizendo que não foi pênalti. Então todo mundo ouvindo você, viu, Pio? Aqui na CBN Campinas, somzão que dá eco aqui no Moisés Lucarelli, pois não. E o Joilson fala, a bola pegou no meu peito, a bola pegou no meu peito. O árbitro pediu calma para ele, que o lance está em revisão. Ele não vai dar, não tem como ele dar esse pênalti. A bola, eu falei... Vai pro VAR. Chamou. Não foi pênalti. Não foi pênalti. O VAR chamou, o Natanael faz a pressão, ele saindo pro lado errado. É lá, seu juiz, lá do lado, lá, ó. Perdidinho, não sabe nem onde está a cabine do VAR. É que normalmente fica no centro do campo, aqui ele fica na lateral do campo ali. Olha lá, Natanael vai lá, o árbitro vai lá, todo mundo na expectativa, o torcedor interpretando em pé aqui no Moisés Lucarelli, porque assim que sair a definição, termina o jogo. Assim que sair a definição, termina o jogo, porque já estamos com 52 de cronômetro corrido. A Ponte está ganhando por 1-0. O VAR está decidindo se foi pênalti ou não. Chamou o árbitro ali para verificar o lance. Se fosse um lance convicto, não teria chamado, tinha dado pênalti e pronto. Mas chamou, olha lá. Anulado o pênalti. Vem comigo que é sucesso e com Rafael Ângelo Pio. Anulado o pênalti para o Avaí. E vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte vai conquistando mais uma vitória. O árbitro já pega a bola. Vai repor a bola ali no solo para a saída de bola com o Luan, goleiro da equipe da Macaca. Quer jogo o árbitro, hein? Quer jogo o árbitro, hein? Tá lá o Luan. Não tem acréscimo. Terminou. Foi no limite do tempo a marcação do pênalti. E o árbitro quer mais jogo. Eles passam a bola, Ponte no campo de ataque, lançamento feito, Alan Costa, escorre de cabeça, Gabriel Novaes faz o domínio da coxa, coloca no gramado, carrega, lá na lateral do campo, ele faz a proteção, fica com a bola, gasta o tempo, rola pelo meio, chegou ali o Hudson, devolveu, Novaes com ela, preparou a batida para fora do gol. Vai terminar o jogo, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli, deu Macaca, pra Ponte. Nada pro Avaí! Cinco da tarde, 56 minutos. Se ele dá esse pênalti, eu saio aqui do estúdio da CBN e vou correndo para o Moisés Lucarelli para pegá-lo. Que pênalti, ok? A Ponte vence no encerramento do primeiro turno.
A Ponte manda no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte sabe o que faz em casa. A Macaca coloca mais 3 pontos na tabela de classificação. Aí, hein, Antônio Lupe? Olha, Pio, é assim, eu nunca tive tanta certeza pra descrever Você o lance. é demais, Antônio Lupe. Não, sabe por quê? Porque eu tava dando a volta, eu tava lá do lado do vestiário do visitante, tava dando a volta e eu parei aqui atrás do gol. E aí teve esse lance, falei, ixi, vai dar confusão. Quando fez o cruzamento, Natanael, o Joilson estava com metade do corpo fora do campo e a outra metade no campo. Foi muito claro a bola batendo no peito e relando no braço. Relou no braço do Joilson, mas ela bate no peito primeiro. Por isso, até com convicção e depois com a sua confirmação, o torcedor da Ponte, que tem ali um probleminha no coração, já teve que sentar, já teve que ficar um pouquinho mais acomodado, teve Caiu que tomar pressão. uma água, teve que dar um pouquinho de tranquilidade. Quem estava ouvindo a CBN sabia que não seria pênalti. Os jogadores comemoram no centro do gramado, muita festa, os jogadores do Avaí reclamam. O Joilson está lá conversando com o árbitro até agora. E a Ponte vence a 6ª partida sob o comando do técnico Nelsinho Batista. 6 jogos, 6 vitórias. Esse é o retrospecto de Nelsinho Batista desde que voltou ao Moisés Lucarelli. Os jogadores ainda estão no gramado, muita festa, muita comemoração, agradecendo o apoio da torcida. Vou jogar pra você, Pio, porque quando os atletas começarem a sair, a gente ouve os personagens do jogo. Combinado, Antônio Lupe e Gabi Castro. A Macaca manda no majestoso, hein, Gabi? Manda no majestoso. 6 jogos, 6 vitórias e até quando ela não joga tão bem, quando ela não tem mais posse de bola, ela consegue a vitória. Então já é uma nova Ponte Preta, é uma chavinha virada aqui, porque a Ponte conseguiu, e diante de tantas oportunidades do Avaí, a Macaca ela foi certeira hoje, ela foi mais objetiva, ela não chegou tanto no gol. Mas quando teve a oportunidade com o Gé, que eu citei que era o artilheiro da Ponte, era um jogador importante, ele precisava ter a cabeça no lugar bem posicionado, ele consegue sair da marcação ali da zaga do Avaí e deu um belo cabeceio no contrapé do César Augusto para marcar o único gol do jogo. Então isso é fundamental. A Ponte já venceu aqui, dominando o adversário, marcando 4 gols, mas já venceu o Avaí também, vencendo por 1-0 e não atuando tão bem. É isso que é importante, em duelos de Campeonato Brasileiro de Série B longo, você vai jogar mal, mas você tem que vencer, e hoje a Ponte conseguiu. Foi um duelo muito equilibrado naquele detalhe ali, Dom Luan defendendo atrás, mas do ataque funcionando. Uma vitória importantíssima, porque a Ponte ultrapassa um adversário na tabela de classificação. E agora eu já estou vendo aqui os atletas chegando próximos ao Antônio Lupe. E aí, Lupe? Vamos ouvir aqui os jogadores que estão saindo, os jogadores que entraram. O Emerson está passando por aqui. Joilson também. O Sérgio Rafael é um cara que sempre fala bem. Deixa eu ver. Sérgio, por favor. Hoje foi um jogo daqueles com emoção até o final, né? O Joilson desesperado aqui que a bola tinha batido no peito dele, depois no braço, e foi isso que o VAR confirmou. Vitória importantíssima para a Ponte. Né? A gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo. A gente vem de um resultado muito bom em casa. Conseguimos manter isso. E foi um jogo muito equilibrado. A equipe deles é muito qualificada. A gente sabia da importância que era fazer um gol para ficar mais tranquilo no zona de partida. E no final teve essa emoção, né? O juiz falou para mim que estava bem tranquilo, porque a bola tinha batido realmente no peito. E conferindo no VAR, então a gente ficou bem tranquilo e graças a Deus confirmou, a gente sai com o resultado positivo dentro de casa mais uma vez. Obrigado. Sérgio Rafael, zagueiro da equipe da Ponte Preta. O Luan já passou, já foi embora, queria até falar com ele. Elvis está falando aqui, vamos ouvir o camisa 10. Ele vai falar daqui a pouquinho, ele vai passar aqui, porque eu tô... Ô Elvis, por favor, rapidinho. Rapaz, você ficou com a perna inchada de bater tanto escanteio hoje, hein? Pois é, né? Graças a Deus o time no segundo tempo evoluiu muito bem, fizemos um baita trabalho e mais uma vitória em casa, né? Tá todo mundo de parabéns, salientar o torcedor que veio aí, nos apoiou hoje e agora temos um segundo turno pela frente, fazer o que a gente vem fazendo em casa e buscar pontos fora que com certeza dá pra gente sonhar. Os 6 jogos que a Ponte venceu aqui sob o comando do Nelsinho, esse você acha que foi o que a Ponte precisou lutar mais, correr mais, até pela forte equipe do Avaí, mas o que eles armaram ali, inclusive você foi anulado muito no começo, teve muita dificuldade, foi o jogo mais difícil desses 6 que o Nelsinho fez? Com certeza, também hoje a gente jogou um jogo 4 horas da tarde, né, totalmente atípico do que a gente vinha jogando, sempre jogos à noite, e o time estuda a gente também, né, a gente sabe que a gente tá bem em casa, forte, fizeram uma marcação boa, mas não fizeram gol no primeiro tempo, e no segundo o professor arrumou no intervalo e a gente fez um baita segundo tempo, e uma vitória merecidíssima. Salientar o árbitro, né,
e quis complicar a gente o jogo todo, tanto esse pênalti que ele deu no final agora, que foi uma papagaiada, uma palhaçada que ele fez. Você gostou da camisa nova? Linda, né? Linda pra caramba, sempre bom estar homenageando os jogadores do passado, e eles fizeram uma história linda na Ponte Preta, e é só desejar parabéns a eles, né? E é uma emoção muito grande vestir uma camisa dessa pesada, com tantos jogadores que passaram. Valeu, Elvis, obrigado. Umas perguntas diferentes que eu faço pra quebrar aquele clima, né? Porque venceu. Ô, Joilson, tá aqui? Ô, Joilson, rapidinho, rapaz. Eu tava ali pertinho do lance, eu vi que você entrou num desespero. E ó, a gente aqui na CBN, a gente falou bola no peito, depois no braço. Como a bola bateu no peito, não foi pênalti. Que desespero, hein? Emoção até o último minuto, hein, Joilson? É emoção, né? Série B é isso, jogo difícil e, como eu acabei de falar aqui, eu nunca falei com tanta propriedade assim, desde quando eu me conheço assim dentro do futebol. Eu falei pra ele, não foi pênalti, pode ficar tranquilo. Eu tranquilizei a rapaziada pra não ir em cima dele. Eu falei, não foi pênalti, a bola bateu no meu peito. Tanto é que o pessoal do Avaí ali me perguntando, e aí, foi? Não, foi não. Eu falei, não foi pênalti. Não foi pênalti, a bola bateu no meu peito. Só que ele falou, né, da forma que eu dei o carrinho ali pra salvar aquele gol ali, o meu braço ficou estendido. Ele falou, se tivesse essa bola que tinha batido no meu peito e na minha mão, era pênalti. Mas graças a Deus deu certo, ponte 1-0, agora descansar para a próxima partida. Só para fechar, que eu sei que você tem que ir para reza, qual o importante não tomar gols no sistema defensivo? Você entrou, o Matheus saiu, não tomar gol, o que representa isso para você no sistema defensivo? Bom, representa um gol pra gente, não tomar gol, nos dá confiança, nos dá tranquilidade, né, para trabalhar cada vez mais e chegar. Próxima partida aí contra o Coritiba, fora de casa, nós precisamos pontuar fora de casa. Sabemos disso, sabemos que vai ser um jogo difícil e precisamos pontuar. Obrigado pela atenção. Valeu. Joilson, zagueiro da Ponte Preta, falando aqui no microfone da CBN. É o último, todos já foram para o vestiário. A Ponte venceu com sofrimento, com emoção, o Avaí aqui no Moisés Lucarelli. 1-0, Pio. Ô, Antônio Lupe, eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe que eu sou o seu fã, né? Sem querer rasgar elogios aqui, mas hoje você foi demais, viu, Antônio Lupe? Foi, todos são demais. Você, Cabela, Gabi Castro, Naldo Araújo. Quem tá aí sentado do seu ladinho? Nilson Belisário. Nossa senhora, que desespero. Mas foi bem. Mas eu vou Tô falar... brincando, pastorzinho é gente boa. Vou falar uma coisa, todos fomos bem, mas a gente fez o jogo e você o gol, entendeu, Antônio Lupe? Mas quem cruzou foi todo mundo. Que puxação de saco, vou contar um negócio pra você. Pelo amor de Deus, cara. Pô, cara, pelo amor de Deus, hein, cara, que nervoso. 6-3, e o Corinthians não consegue fazer um gol, Carlos Cabelo. Com 2 a mais lá na Arena Itaquera, segundo tempo inteiro e não consegue, viu, Cabelinho? Tem o torcedor que fala assim, eu já sabia! Pois é. Que coisa impressionante. Ô, Gabi Castro, eu acho que as perguntas de Antônio Lupe sensacionais, mas a gente precisa, em alguns momentos, analisar coisas que muita gente pensa que não tem nada a ver, mas eu acho que tem. Esses jogadores da Ponte, muitos deles são muito inteligentes, né? São muito esclarecidos. O que o Joilson falou, o que o próprio Elvis falou, quer dizer, são caras que dentro de campo ali, esse bate-papo fazem com que a Ponte também cresça e a Ponte conquiste resultados. É importante demais essa cabeça fria, essa cabeça fresca, né, Gabi? E precisava, né? Você viu que saiu, ninguém tava tipo ofegante, cabeça quente, por mais que muitas vezes isso acontece, você viu a lucidez com que deu a entrevista o Elvis, com que deu a entrevista o Joilson, e eu fico muito feliz, o Pio, quando não tem aquela resposta padrão, de falar, não, dominar uma partida inteira, sabe? Você sabe que não foi isso que aconteceu. E tanto o Joilson e principalmente o Elvis, eles falaram da evolução. O Elvis falou, o professor Nelsinho corrigiu no intervalo e voltamos melhor para o segundo tempo. E eu tinha falado sobre isso. Gostei mais do segundo tempo da Ponte do que em relação ao primeiro tempo. Primeiro tempo, o Avaí foi muito perigoso. As principais oportunidades do Avaí foram no primeiro tempo. No segundo, foi só a bobeada do Risso e o Potker cara a cara. No restante, foi a Ponte com mais posse de bola, foi a Ponte conseguindo controlar o jogo. Não teve tantas oportunidades assim, mas já foi uma mudança de postura da Ponte na etapa final. E eu gostei que os atletas relataram isso. Fomos melhor no segundo tempo. Então eles admitiram que não foi um bom primeiro tempo da Ponte, poderia ter saído com a derrota. Felizmente não saiu, graças ao Luan. O Igor Inocêncio também tirou uma em cima da linha, a gente precisa citar. Então assim, a Ponte a todo momento flertou ali com a derrota ou com o empate. Conseguiu, e aí lá na frente fez o gol, então certamente há um alívio por parte dos atletas, de toda a comissão técnica,
por manter este 100%, fecha o primeiro turno muito bem em casa e eles sabem também que existe essa pressão fora de casa, porque toda entrevista coletiva pro Nelsinho é por que joga de um jeito em casa e por que joga de outro fora? E na saída do gramado a pergunta nem era essa, eles falam, a gente já sabe que precisa pontuar fora de casa. Então, como o próximo jogo é contra o Coritiba em Curitiba, sabe que tem uma pressão agora no segundo turno. A Ponte fechou o primeiro turno sem vitória longe de Campinas e certamente isso precisa mudar se ela quiser este algo a mais, este sonho que o Elvis citou na saída do gramado. Final de jogo lá na Arena em Curitiba, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-0, 51 minutos já da segunda etapa lá na Arena em Itaquera. Corinthians e Juventude seguem empatando por 1-1. Bola tá rolando lá, Nilcinho, ainda? Põe 15 segundinhos aí, Oscar Ulisses na narração. Deu uma mão agora pro Juventude, Corinthians atacando, o Cidadão vai lá, empurra o zagueiro. Era tudo que o time de Caxias queria. Placar aqui de 1-1, tá empatado. Porto Alegre, como é que tá? Rodrigo Bittar. Bem a hora que eu chamei, eles ficam falando outras coisas. Mas enfim, finalzinho de jogo lá na Arena Itaquera, 52 minutos, Corinthians e Juventude 1-1. O Fluminense bateu o Bahia no Maracanã, 1-0, jogo no intervalo lá no Beira-Rio. Internacional vai batendo o Palmeiras por 1-0. Daqui a pouquinho, 18h30, em 23 minutos, começam os outros dois jogos desta 19ª rodada da Série B, Novo Horizontino e Goiás, Operário e CRB. Deixa eu dar uma passadinha, já que eu tô passando pelo Campeonato Brasileiro, Série C, com bola rolando nesse momento. Londrina e Floresta vão empatando por 0-0. E a Ferroviária vai batendo o Ipiranga por 1-0, jogo fora de casa, hein? Série D do Campeonato Nacional, playoffs, né? Já fase final. O Brasiliense e Real Noroeste ficaram no 2-2. Altos do Piauí e Princesa dos Solimões vão empatando. Só para deixar claro, com esse empate o Brasiliense passou a próxima fase da Série D. Altos e Princesa dos Solimões empataram 0-0, o jogo vai para os pênaltis agora. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem os votos no craque do jogo, pior em campo, e o Gabi Castro vai analisar mais sobre essa vitória da Ponte, 1-0 diante do Avaí. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Quer se tornar professor do ensino técnico na rede pública? São Paulo precisa de você. São 3.000 vagas com remuneração de até R$ 5.300. O Estado está fazendo a maior expansão de alunos do ensino técnico da história. É você transformando o futuro de milhares de estudantes. Inscreva-se até 5 de agosto. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo. São todos. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global.
Monroy, a primeira para o mundo, para você. 6 horas mais 11 minutinhos, deu macaca, a Ponte venceu o Avaí agora há pouco, 1-0 no estádio Moisés Lucarelli, trazendo a classificação de momento da Série B do Campeonato Nacional. Santos é líder com 31, Novo Horizontino joga daqui a pouquinho, vice-líder 30 pontos, América Mineiro terceiro colocado, também com 30 o Sport Recife, 29 pontos, fechando o G4 na quinta colocação. Também com 29 pontos, o Mirassol aparece na tabela. Macaca pegou o elevador, hein? Subiu 3 posições, foi para a 9ª colocação, a Ponte 26 pontos ganhos. Óbvio que ainda tem, por exemplo, Goiás, que joga daqui a pouco. Goiás tem 2 jogos a menos que a Ponte, tem 1 ponto a menos. O Avaí, aí com o mesmo número de jogos, então a Ponte ultrapassou o Avaí. CRB também joga na rodada e também tem 2 jogos a menos. Então a Ponte pode perder essa 9ª colocação, mas nesse momento, Gabi Castro, a Macaca já aparece da metade para cima da tabela de classificação, Gabi. E passa uma mensagem muito boa, né? O torcedor olhar a Ponte na primeira parte da tabela de classificação e enxergar a Ponte. E o Cabela mostra um detalhe aqui que é, assim, pro torcedor muito animador. Sabe qual que é a diferença da Ponte pro líder da competição? 8 pontos. Exato. Apenas. E tem o mesmo número de jogos. O Santos tem 34 pontos, 19 jogos, a Ponte tem 19 jogos e 26 pontos. Pro G4, 3 pontos, exato. 3 pontos, exato. Então, assim, passa uma imagem muito boa. Eu falei antes da partida começar que a Ponte vinha num viés de alta, porque ela vinha de 5 jogos e 5 vitórias e conquistando pontos pontuais fora de casa, contra o Brusque, entre outras partidas com o técnico Nelsinho Batista. Hoje vence mais uma vez. Então, este viés de alta, ele continua e agora, obviamente, tem esta pressão para cima da Ponte para vencer fora de casa. Mas passa uma imagem de que é uma nova Ponte Preta. Ela entrou no campeonato, entrou nos trilhos, falei isso também antes da partida começar, entrou nos trilhos. De vez em quando esse trem ainda, ele vai para um lado, vai para o outro, tá meio desequilibrado, mas ele tá lá. E essa vitória foi muito importante para a Ponte seguir em frente e ela sempre olhar para a parte de cima da tabela. Então, não conquistou nada, não dá para falar ainda em G4, mas passa uma imagem diferente. Pode ser um segundo turno de uma Ponte que pode brigar assim na parte de cima da tabela. É passo a passo, vai recalculando rota. Recalculou mais uma vez, olhando para cima, recalcular de uma maneira muito positiva, olhar para frente e ver uma distância tão curta para o líder da competição e para um G4 de Série B. Cabela, vou falar para você, a Ponte pintou... Oi, Antônio Lupe. Nelsinho já tá por aqui, hein? Opa! Hoje vai mais cedo, hein? Que rapaziada quer correr embora, hein? Vamos ouvi-lo, Lupe? Vamos ouvi-lo, só deixa eu ver a autorização da assessoria de imprensa, pediu para esperar só um pouquinho, mas já vamos com a coletiva do Nelsinho, depois da vitória em cima do Avaí por 1-0 da Ponte. Boa. Só tem que dar o ok ali, aí o pessoal já vai começar. Só um minutinho, Rafael, enquanto isso a gente vai aqui... Eu vou até aproveitar e informar que começou o segundo tempo lá no Beira-Rio. O Internacional vai batendo o Palmeiras por 1-0. Lembrando que o Palmeiras teve um gol anulado no primeiro tempo pelo VAR. O VAR hoje em ação. Boa noite, Nelsinho. Marcos Sorani, Ponte News. 2 minutos antes do gol da Ponte Preta, eu comentava que você ia perder a sequência de vitórias aqui no Majestoso, que estava caminhando para isso. A Ponte fez o gol e soube suportar a pressão do adversário. Parabéns pela vitória, Nelsinho. Eu acho que foi um jogo assim bastante disputado. A equipe do Avaí é uma equipe de qualidade, uma equipe experiente, né? E o primeiro tempo eles souberam aproveitar os espaços que nós demos, mas no segundo tempo, no intervalo, nós conversamos com os jogadores se assentaram mais dentro do nosso posicionamento e conseguimos tirar aquele espaço que nós estávamos dando para eles no primeiro tempo. E eu acho que o segundo tempo foi bem melhor e merecidamente a vitória.
Tudo bem, Nelsinho? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN Campinas. Queria destacar 3 jogadores e eles foram importantes para a construção dessa vitória. O Luan, que defendeu uma bola do Potker no começo do segundo tempo, que ali poderia mudar a história do jogo. O Everton Brito, que faz o cruzamento do Gé. A importância desses 3 atletas e principalmente o que eles representaram hoje para a vitória da Ponte Preta. Claro que a vitória do grupo, mas em especial esses 3 jogadores. Não entendi. Luan, Brito e Gé. Ah, sim. Bom, eu acho que o Luan é um goleiro que a gente tem acompanhado. É a segunda oportunidade que ele está tendo desde quando cheguei aqui. Uma foi contra o Brusque, ele foi bem. Hoje também ele foi muito bem, né? Fez defesas importantes para a gente. O Brito é um jogador que está se recuperando, né? Quando nós chegamos aqui ele ainda não tinha jogado, mas tinha um problema e foi resolvido isso dentro do dia a dia do departamento médico. E o Gé é o artilheiro, né? O Gé, você sabe que as bolas, se chegar, as possibilidades de gol são muito grandes. E comprovou mais uma vez hoje, né? Eu acho que não só esses 3, mas principalmente o segundo tempo, a equipe foi mais compactada e produziu melhor. Nelsinho, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Tem chamado a atenção, entre os relacionados e também os que vão a campo, a ausência do boliviano Luiz Saquim, né? Gostaria de saber se tem algum problema físico, né? Como a gente não tem mais acesso ao treino, a gente acaba sendo limitado nas informações, ou se é opção sua não estar relacionando o zagueiro boliviano? Não, eu não estou relacionando o Akin porque tem jogadores melhores que ele, em melhores condições. Por isso mesmo, eu procuro sempre levar os melhores. Em termos do dia a dia, eu levo aquilo que eu acho que vai produzir mais para o time dentro do campo. Por isso que ele não está indo. Boa noite, Nelsinho. Fernando César, Rádio Central. Você ganhou a opção de vários jogadores que estavam no departamento médico, né? O Gabriel Risso, o Novaes, o Emerson Santos. Queria que você comentasse a importância da volta desses jogadores, até porque hoje você já teve 12 jogadores no banco. Normalmente você estava relacionando apenas 9. Eu acho que isso aí nos atrapalhou bastante, mas felizmente, né, o grupo, nós encontramos uma solução no grupo, né? E esse tempo que nós perdemos a esses jogadores, que praticamente eram considerados jogadores titulares, o time teve assim deu uma resposta muito boa dentro do campo, né? E a gente fica feliz também porque é muito melhor você ter problema para escalar ou ter problema para não ter quem escalar, né? Então, eu acho que vamos iniciar o segundo turno praticamente com todo o elenco à nossa disposição. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. No jogo contra o Vila Nova, eu lhe fiz a pergunta sobre o equilíbrio que faltava à equipe jogando fora de casa. Na rodada seguinte, houve a derrota para o Sport e agora, mais uma vez, a Ponte, num jogo difícil contra o Avaí, consegue a vitória. E você, naquele momento, disse que precisava trabalhar. Era trabalhar. Você recebeu 3 reforços, os 3 já estavam hoje no banco de reservas, um deles você utilizou. O que ainda falta para você, além de continuar trabalhando, para que essa equipe consiga a primeira vitória no campeonato fora de casa? Obrigado. Falta para a gente decidir na hora certa, né? Principalmente fora de casa. Eu acho que da maioria das partidas fora de casa, a equipe não jogou mal, jogou bem. Só que no momento decisivo, naquela bola que decide o jogo, nós deixamos escapar. E aí, logicamente, o adversário tem uma reação, né? Porque tem uma pressão da torcida. Então, eu acho que continuar, pôr a bola para dentro também, fora de casa, como nós colocamos aqui. Nós estamos jogando bem, como já disse, tecnicamente, taticamente, organizado, mas está faltando essa bola entrar para nós mais vezes. Nelsinho, boa noite. André Luiz, Web Rádio Grigo. Desde a sua chegada dentro de casa, a Ponte tem 100% de aproveitamento. Fora de casa, já não tem um desempenho viável. Na sua opinião, para o segundo turno, o que precisa ser feito para a Ponte começar a ganhar fora de casa? Olha, continuar trabalhando, né? É o que eu posso dizer para você. O que fazer, nós estamos fazendo, né? E como eu disse aqui há pouco, eu acho que está faltando a gente colocar essa bola dentro do gol.
porque nós temos criado, nós temos tomado decisões importantes, mas na hora do detalhe o gol é muito importante, né? E nós, como eu já disse também, nós estamos deixando escapar essas oportunidades. Nelson, agora voltando a falar sobre um aspecto do jogo que a gente até destacou bastante na transmissão, que foi a estreia da nova camisa da Ponte Preta. E a gente também destacou porque o senhor foi o jogador que usou essa camisa, sim, que foi inspirada na de 69. Como é que foi para você ver a Ponte Preta jogando com essa camisa aqui no Majestoso? É diferente, né? É uma recordação que a gente tem, né? Você volta o filme, né? Então, eu já senti assim uma diferença, assim, uma emoção quando eu já via eles vestidos no vestiário, né? Quer dizer, eu tenho inclusive essa foto da equipe com essa camisa. Então, realmente foi uma ideia assim muito muito louvável, né? Recordar um tempo, né, de 69, né? Faz tempo, né? Mas sempre bom recordar, né? Nelsinho, boa noite. Rodolfo Santos, rádio. Eu fiquei até emocionado. É que você falou. Tá vestindo a camisa. Agora eu vi você falando, eu fiquei até emocionado aqui. Ele vestiu. Web Rádio Morada do Som. Quero falar um pouquinho do Everton Brito. O Everton Brito ele vem fazendo uma função de terceiro homem do meio-campo, dando um balanço diferente, dando um dinamismo diferente do Ramon. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa movimentação que ele vem fazendo no time da Ponte Preta, porque ele é um jogador um pouco diferente do Ramon. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa movimentação que ele vem fazendo. Eu tenho assim uma discórdia de você dizendo que é um pouco diferente. Não, ele é completamente diferente do Ramon. Porque o Ramon é um jogador que agride, ele quer pegar a bola e quer ir para frente muito rápido. E o Brito, ele sabe o momento de cadenciar o jogo, ele sabe o momento de dar uma velocidade na bola e ajuda a fazer uma marcação, né? Hoje ele foi muito importante, como essas últimas partidas que ele tem participado muito bem. Então é um jogador que nós ganhamos, né? Que a Ponte Preta ganhou, porque quando nós chegamos aqui ele tinha um problema de pubis. Graças a Deus o departamento médico curou e nós estamos contando com ele, né? E também contamos com o Dodô, lógico, 2 jogadores com características diferentes, mas são importantes para o grupo também. Boa noite, Nelsinho. O Thiago do Portal TSP. Ainda durante o jogo estava 0-0. Igor Inocêncio tira uma bola praticamente na linha ali, né? E vibra muito com a torcida. E desde que você chegou, ele está sendo improvisado, às vezes como Coringa, jogando na esquerda, quando o Risso e Zé Mário não pode, às vezes na direita. E eu queria saber de você hoje a importância de Igor Inocêncio, já que na época de Brigatti ele estava sendo bastante criticado pelo torcedor. Obrigado. Olha, eu acho assim, né? Vamos falar com o meu trabalho com ele, né? Eu converso muito com ele porque eu joguei nessa posição a minha carreira toda, né? Então, ele é um cara que ouve, né? Tá ouvindo, a gente conversa, trocando ideia de alguns lances, a gente mostra uma edição, algumas coisas que ele precisa melhorar, e ele vem ganhando um terreno, né? Ganhando força, acreditando mais nele, né? Não só na parte ofensiva, como na parte defensiva também, né? Como você disse, ele salvou hoje uma bola em cima da linha, quer dizer, ele é daqueles atletas que vai até o final, ele não desiste da bola, né? Então, é um jogador que está crescendo muito. Nelsinho, Edson, da TV Band. Nós conversamos um pouco antes do jogo, você dizendo que os adversários lá de cima deveriam começar a se preocupar que a Ponte está chegando, e a Ponte hoje tem 3 pontos distantes da zona dos G4, né? Queria que você analisasse esse momento. Eu não falei em japonês porque não tem tradução simultânea, daí fica... Ok. Veja bem, eu não disse que os clubes têm que se preocupar com a Ponte Preta. Eu disse que a Ponte Preta chegando mais em cima, os adversários vão se preocupar. Isso é normal, né? Porque a Ponte Preta tem uma camisa, é um clube de tradição e logicamente, quando consegue embalar, e é o que nós estamos falando aqui, embalar umas vitórias, principalmente fora de casa, eu acredito que a gente vai dar, sim, muita alegria para a nossa torcida.
Valeu, rapaziada. Obrigado. Falou, gente. Isso, Tá aí o- Nelsinho Batista. Boa, Antônio Lupe, técnico Nelsinho Batista em entrevista coletiva. Depois dessa vez, o pessoal ficou animadinho, inclusive, né, Lupe? Rafael. Segura, né? Rapaziada, deu uma animada boa. Ei, que maravilha. Daqui a pouquinho, os últimos 25 minutos de Palmeiras e Internacional aqui na CBN. Vamos até às 18h30. Então, rapidamente, vamos eleger agora o Craque do jogo. Pra você, Carlos Cabela. Luan. Luan é o voto de Carlos Cabela. Pra você, Antônio Lupe. Luan. Luan também o voto do Lupe. E aí, Gabi Castro? 4 menções honrosas antes do craque do jogo. Boa. Igor Inocêncio. Boa. Sérgio Rafael. Everton Brito e Gé. Craque do jogo, goleiro Luan. Goleiro Luan é o voto da equipe da CBN Campinas como o craque do jogo. Cabelinha, valeu, Cabela, até a próxima. Boa viagem de volta pra Americana. Viagem, é logo ali do lado. Um pulinho, um tirinho, né? Estamos ali já. Grande tirinho. abraço a todos, boa semana, tchau. Valeu, Cabelinha. Antônio Lupe, o seu destaque final, Antônio Lupe. A Ponte volta a jogar no próximo domingo, aliás, Dia dos Pais, em 4 horas da tarde, lá no Couto Pereira contra o Coritiba. Macaca começa o retorno da Série B em busca da primeira vitória como visitante, porque em casa, 100% com Nelsinho, 6 jogos, 6 vitórias, Pio. Valeu, Lupe. Valeu. Gabi Castro, temos 1 minuto aqui, Gabi Castro, para você definir essa vitória da Ponte 1-0 diante da equipe do Avaí. Acho que o Nelsinho fez um bom resumo. Primeiro tempo a Ponte deu muito espaço e aí na etapa final foi uma equipe mais compactada. Ele usou o termo, né? Os jogadores se assentaram. Então ele precisou corrigir isso, não conseguiu durante o primeiro tempo. De fato, o Avaí teve muita liberdade pelo lado esquerdo. No lado do Igor Inocêncio, que o Garcês teve 2 oportunidades. Teve uma pelo lado direito aqui com o Gabriel Barros, mas o Luan foi muito bem, a trave uma hora salvou a Ponte. No segundo tempo, apenas um vacilo do Gabriel Risco, o Pótica chegou cara a cara e novamente o Luan salvou, por isso que a vitória é da Ponte, mas a nossa equipe elegeu o Luan, porque ele fez pelo menos 4 ótimas intervenções, dificílimas para um goleiro que não vinha atuando, sem ritmo de jogo, então por isso que ele fica como craque do jogo. O Joilson também não comprometeu, outro jogador que nos últimos 6 jogos atuou apenas uma vez. Então é uma Ponte Preta que não fez uma grande partida num duelo equilibrado, mas foi competente no ataque, na assistência do Everton Brito, que precisa de mais ritmo, precisa chamar mais a responsabilidade durante o jogo, no 1 contra 1, na individualidade, mas tem o Gé que está numa ótima fase e fez um lindo cabeceio para essa vitória da Ponte. Vai para um duelo complicado e tem 4 jogos dificílimos pela frente. Coritiba, Goiás, Amazonas fora e depois Operário. Então é um começo de turno que vai dizer se a Ponte vai ficar ali no meio ou se ela vai conseguir encaixar uma sequência aí e brigar na parte de cima da tabela, Pio. Boa, Gabi Castro, bom descanso, até a próxima, Gabi. Muito obrigado, Rafael Pio. Terça-feira estou de volta para Ceará e Guarani. Ai, haja, hein, coração, hein? Para tanta emoção, meu Deus do céu. Final de jogo, final de jornada, a Ponte venceu, a Ponte subiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Rapidamente, daqui a pouquinho a bola rola para Novo Horizontino e Goiás, Operário e CRB. Em 1 minuto a bola começa a rolar para esses 2 jogos. Na sequência, aqui na CBN Campinas tem a reta final do segundo tempo de, até aqui, Internacional 1, Palmeiras 0. Agradecendo a Naldo Araújo na técnica de externa, lá no Moisés Lucarelli, nosso Nilson Belisário aqui na mesa de som da CBN Campinas. A gente volta a falar de esportes amanhã, a partir das 11 horas da manhã no CBN Esportes. Obrigado, gente. Bom domingo, hein? Na sequência tem Inter e Palmeiras. Tchau. Para garantir a segurança e o conforto do seu veículo e da sua família, você já sabe que pode confiar na Monroe Amortecedores e na Monroe Axios. São produtos de alta qualidade e excelência. E agora, você também pode ter orgulho em apoiar uma marca que vai além deste compromisso com a excelência automotiva. A Monroe não foi apenas pioneira inventando o amortecedor e evoluindo seus produtos, mas também está fazendo a diferença na educação do nosso país junto com o Instituto Ayrton Senna.
Ao adquirir produtos Monroe e Monroe Axios, não apenas você está investindo na segurança do seu carro, mas também está contribuindo diretamente para o futuro de milhares de estudantes brasileiros. Uma parte das vendas é revertida para o Instituto Ayrton Senna, ampliando as oportunidades de aprendizado e crescimento para as futuras gerações. Juntos, podemos impulsionar um futuro brilhante e promissor para todos os brasileiros. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Chegou a nova fase do Qualifica SP para você conquistar o seu emprego novo. São ainda mais cursos gratuitos de qualificação alinhados com as necessidades do mercado de trabalho. E os cursos são nas mais variadas áreas profissionais, ideais para você que busca sua recolocação. Para saber os cursos e prazos de inscrições, acesse www.qualificasp.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Inter, Palmeiras. Trabalhando o time do Internacional pelo lado esquerdo do campo, a bola que passa pelos pés de Wesley. Wesley tranquiliza, pelo lado direito encontra Bustos. Bustos deixa na frente, Gabriel Carvalho. De costas para a marcação do Vanderlane, faz a jogada por dentro, deixa na boa para Rômulo. Rômulo pelo lado esquerdo tem Bruno Henrique. Bruno Henrique bem aberto para Bernabei. Perde, recebe o argentino, vai passando para cima da marcação. Ele tentou tapa pelo lado esquerdo, a bola passa pelo Wender Valência. Vai pela linha de lado, sai em